Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7 da noite, mais 9 minutos em Campinas. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Salve, salve, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Hoje é sábado, 19 de fevereiro de 2022. Tem derby aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola daqui a pouquinho, 8h30 da noite. Brinco de ouro da Princesa para Guarani e Ponte Preta. 8ª rodada do Campeonato Paulista 2022 aqui nos canais Futebol Interior. Junto com a gente tem a BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery, 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br e Store Colchões, lá na cidade que tem a taxa de água mais cara do mundo, em Sumaré. Uma empresa do Grupo Fininho. São 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e também no Parque Bandeirantes. Um abraço para você que está acompanhando a gente, para você que está nos ouvindo através dos canais Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior, no placar ao vivo do site Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Você que está com a gente também no YouTube, nas 2 páginas do YouTube lá, tanto no Futebol FI como Futebol Interior, se inscreva nos nossos canais, pode mandar mensagem, estaremos falando de você na arquibancada virtual, tá bom? E é claro, no nosso Facebook, Futebol
Interior. E conosco também nessa jornada esportiva do Derby, Rede Brasil Play FM 93.5, 102.1 nos Estados Unidos. Um abraço para toda a rapaziada dos States. Também Futebol na Canela, Araraquara News e CIN, a Central Interativa News. Simbora, vamos que vamos, 7 da noite mais 12 minutos, com a coordenação de esportes do Carlos Corsato, com a coordenação comercial do Claudinei Corsi, direção geral Arthur Eugênio, Elcio Paiola. Está no ar a transmissão dos canais Futebol Interior do Derby 202. 7 da noite mais 12 minutos. E eu não posso esquecer, já pedindo a sua participação aqui com a gente no Zap, tá bom? No Zap. O telefone está em minhas mãos. WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior, 98989-3526. 98989-3526. Tá aqui na tela também. Boa, Albert Cavalcante. Tá na tela, 98989-3526. Você manda nome completo, bairro e cidade. Mas por que eu vou mandar nome completo, bairro e cidade, Marcelo? Porque tem de presente para você no final da transmissão. A gente vai fazer o sorteio entre os participantes, uma cama box solteiro, tá? Tem várias vantagens de você ser solteiro, né? Aqui na transmissão hoje que você pode ganhar uma cama box, né? Uma cama box solteiro, tá? Lá da Store Colchões, um abraço pro Fininho, tá? Tensaço o Fininho hoje, hein? Tensaço o Fininho com o Derby 202. Então vamos lá, já bomba aqui no WhatsApp. Marcelo, mas eu tô no Facebook, eu tô no YouTube, eu tô também nas parceiras. Não, tem que mandar zap pra gente. 19 é o código de área, 98989-3526. Nome completo, bairro e cidade. Tá? Nome completo, bairro e cidade. E aí no final da transmissão a gente vai fazer o sorteio. Muito bem, são 7 da noite mais 13 minutos. 7 da noite mais 13 minutos, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Destaque pro Derby 202. E a gente vai girar as vozes que vão fazer essa jornada esportiva para você. Começando com as informações do dono da casa, o mandante do Derby 202, o Guarani, com o repórter mais bonito da internet, do rádio brasileiro, aliás, do rádio mundial. Fala, Albert Cavalcante, grande abraço, boa noite. Albert Cavalcante. Boa noite, Marcelo Corsato, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O técnico Daniel Paulista tem força máxima para o confronto. Os pendurados Kozlinski, Matheus Pereira e Rodrigo Andrade, titulares, passaram ilesos contra o Ituano. Além deles, o zagueiro Derlan completa a lista dos jogadores com 2 cartões amarelos. Ele pode retornar ao time no lugar de Hernando, que não acabou indo bem no jogo de Itu. O Bugre tem 2 desfalques certos para o derby. O volante Silas, ele que sofreu uma lesão no músculo adutor, está em processo de transição e ainda não estreou nessa temporada e testou positivo para a Covid. E o atacante também, Lucas Venuto, que também testou positivo. Então essas são as 2 baixas para o Guarani na partida de hoje. As primeiras do Guarani com o nosso Albert Cavalcante. O Guarani enfrenta a Ponte Preta no Derby 202. Você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. E para trazer todas as informações da Ponte Preta. Ponte Preta vem de derrota também no Campeonato Paulista. O repórter Futebol Interior é Anderson Grigoleto. Anderson Grigoleto. Fala, Anderson, grande abraço, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma transmissão. Uma ótima noite, Marcelo, essa equipe do Futebol Interior, dos canais Futebol Interior. É você que vai curtir essa jornada esportiva conosco. A Macaca vem de 2 derrotas, e 2 derrotas jogando no Majestoso, para o São Paulo e para o Botafogo. Pressionadíssimo, Gilson Kleina vai para esse jogo. O torcedor espera que tenha uma mudança aí na plataforma de jogo, mas pelo pouco período de treinamento, talvez ele volte com a mesma formação, com o mesmo time. Niltinho e Moisés Ribeiro podem aparecer como novidades também nessa equipe, Marcelo. Beleza, Anderson Grigoleto trazendo as primeiras da Associação Atlética Ponte Preta. A Ponte que pega o Guarani daqui a pouquinho, 8h30 da noite começa a partida e é claro, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. E agora a gente vai trazer o destaque do nosso comentarista destacado pelo Carlos Corsato para ser o comentarista do jogo do Derby 202 aqui nos canais Futebol Interior. Sabe muito quem é o nosso comentarista, meu querido Felipe Marques.
Wagner Ferreira. Fala, Wagner, seja bem-vindo. Grande abraço, boa noite, Wagner. Um abraço, Marcelo, e a todos os companheiros que estão acompanhando aqui esta jornada esportiva memorável, né, histórica, na cobertura do maior clássico do futebol campineiro. Um grande abraço a todos, aos internautas. Eu diria que é um clássico sem identidade, um derby que já foi momentos históricos na cidade de Campinas. Hoje, esses jogadores não representam as equipes de Guarani e Ponte Preta. Evidentemente que os jogadores que estão chegando agora não sentem a vibração do derby. Quem sente é o torcedor. Fica para a história o resultado de um derby. Para eles é mais um jogo. Agora, você quer saber o que seria interessante para o futebol de Campinas nesse derby de hoje? Quero. Um empate. Pode ser por 1-1, por 0-0. Por quê? Daria sobrevida aos dois times. Porque quem perder hoje vai para o fundo do poço. Ou vai para a lanterna do campeonato, vai ter demissão de técnico e realmente a queda vai ser iminente. Agora, se der um empate, dá uma sobrevida. Aí, quem sabe, na sequência do campeonato, os dois se ajeitam aí e vão embora os dois procurando a classificação em cada um em seu grupo. Esse Wagner Ferreira com o seu destaque. Daqui a pouquinho a gente vai movimentar mais o Wagner, tem muita coisa pra gente falar, pra gente dizer. Tem já a participação do internauta aqui concorrendo a uma cama box solteiro lá da Store Colchões, em 98989-3526. Tá na tela, tá do lado aqui, ó. Tá do lado do Albert, 1998989-3526, nome completo, bairro e cidade. Final da transmissão a gente vai sortear essa cama box solteiro, presentão Store Colchões. Daqui a pouco eu vou passar no placar ao vivo do futebol interior para trazer também. Já tivemos um jogo importante aí para as duas equipes, tanto para o Guarani como para a Ponte, né, do Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai passar por lá também. Enfim, vamos trazer as informações aí do placar ao vivo e é claro, você vai ficar sempre bem informado com mais de Ponte Preta, mais de Guarani. Tem o Arthur Eugênio também, que vai trazer aí um fato envolvendo o derby. Tudo isso e muito mais para você, mas agora a gente vai trazer o destaque do narrador da peleja do Derby 202. Solta a vinheta, Felipe. Carlos Corsato. Fala, Carlos, sempre tranquilo. Abraço pra você, boa noite. Tranquilo. Com o Derby, eu gostaria de conhecer um torcedor bugrino, um torcedor pontepretano que na hora de um jogo desse, antes de um jogo desse, no intervalo de um jogo desse, esteja tranquilo. O Arthur Eugênio, ele fica tenso, você fica tensaço. O Arthur Eugênio, pelo que eu fiquei sabendo, 48 horas antes, ele já não é dormir, não. Ele não consegue fazer nada. Até isso que você tá pensando, não faz. Não, eu tô pensando nada. Não faz. Não, eu tô pensando nada. Não faz nada, né? Mas se tiver algum torcedor do Guarani ou da Ponte Preta tranquilo e com a campanha, né? O Wagner falou aí, todo mundo tá falando. Eu não me lembro, né? Até puxar aqui pela memória, né? O Wagner também, se quiser ajudar, de um derby com as equipes tão ruins assim. Vamos falar logo o português claro aqui, né? Os times estão com uma campanha péssima no campeonato, mas coisa ridícula para os dois times. Os dois times, né? O derby normalmente em Campinas tem um time muito bom e o outro lá embaixo, né? Tem sempre isso. Aí na hora, quem ganha, né? Não tem tem o favorito, mas na hora do jogo, o derby, né? É como todo jogo grande, tem aquilo. Por exemplo, hoje, Manchester City e Tottenham. O Tottenham não vencia 3 partidas, pegou o Manchester que está 30 pontos na frente do segundo colocado, ganhou do City na casa do City. Cara, clássico é outra coisa. Mas eu não me lembro de um jogo onde as duas equipes estivessem tão ruins assim, em situação tão ruim. É claro que o Guarani é favorito, entendo que sim, o Guarani tem um ligeiro favoritismo, 60-40, né? Não quer dizer que o Guarani vai vencer o jogo, até acho que o jogo vai dar empate, mas o Guarani é favorito por quê? Porque esse negócio aí de não poder ir torcida adversária, isso é muito culpa também, não dá pra culpar só o Ministério Público, muito pelo contrário, né? O Ministério Público, ele age, né, para tentar fazer com que se cumpra a lei. A partir do momento que a lei não é cumprida, o Ministério Público tem que agir com mão forte, né? Então, foi pelo comportamento de alguns torcedores que esse fato aconteceu. Mas que é ridículo, né? Quer dizer, você não consegue controlar 2 povos, você evita que um vá no estádio. Isso é ridículo. Isso é o fim do fim, né? Mas por isso tudo, por ser o mandante da partida, por conhecer ali o campo,
e por ter o torcedor a seu favor hoje, acho que o Guarani é favorito. Agora, pelo futebol, se fosse só futebolisticamente fazendo, se o jogo fosse no Pacaembu, por exemplo, eu diria que é 50% para cada um. Esse Carlos Corsato vai narrar o jogo pra você daqui a pouquinho, 8h30 da noite. Derby 202, aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou chamar o primeiro intervalo, volto já com uma passada no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Tem o Arthur Eugênio trazendo história também desse derby. Vou estar dando publicidade aqui pra você, né, que tá participando pelo Zap para concorrer à cama box solteiro da Store Colchões. Tem informações do Guarani, tem mais informações da Ponte, tem convidados, enfim, até 8h30 da noite. Vamos resenhar muito aqui nos canais Futebol Interior. Para BetChamps, vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery, anote, sábado, pede pizza, 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br e a Store Colchões com a gente, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, lá no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Intervalinho rapidinho, a gente volta, canais Futebol Interior, no Derby 202. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. Agora são 7 da noite, mais 27 minutos, 7h27. Boa noite para você que está acompanhando a nossa transmissão. Seja muito bem-vindo aqui nos canais Futebol Interior. Manda abraço pro Lucas de Souza também, narrador aqui dos canais Futebol Interior. Vai estar com a gente nas transmissões aqui do Guarani nos canais Futebol Interior. Grande Lucas de Souza, mais um reforço aqui para os canais Futebol Interior. Daqui a pouco vamos colocar ele para falar aqui na latinha também, viu, Carlos? Vamos colocar ele para falar aqui na transmissão. Bom, vamos fazer o seguinte... Mas não fica só na promessa, não. Não, já eu vou acionar o cara que paga a gente, que coloca essa transmissão aqui. É o chefe, quem tem preferência. Aliás, hoje eu tô ao lado aqui do segundo cara que eu ouvi no rádio de Campinas, né? O Arthur Eugênio foi o primeiro, 1962. Eu ouvi Arthur Eugênio no rádio Campinas. Década de 70, Wagner Ferreira. E década de 80, o terceiro, Claudinei Corsi, que hoje tá lá na praia, né? Mas são uns três que trabalham com a gente, que eu tive o prazer de acompanhar por muito tempo. Então, na seguidinha, Arthur Eugênio, Wagner Ferreira. E trabalhamos junto na Rádio Sumaré. Nova Sumaré com Nadir Roberto. Aliás, quem tem acima de 40 anos, se não trabalhou com o Nadir Roberto ou Claudinei Corsi, não fez rádio em Campinas. Não fez rádio em Campinas. Não. E com Wagner Ferreira também. Tem mais um, hein? Valdenir Amorim. Carlos trabalhou com o Valdenir Amorim. Um jogo só, mas ele reprovou eu. Não, eu também ele reprovou. Então, tamo junto. Ele entende, né? Ele entende, né? Ele entende. Muito bem. Só que o Zé Arnaldo aprovou. Aí ele não teve que... Um reprovou, outro aprovou. 7 da noite, mais 29 minutos. Seja muito bem-vindo, você que tá junto com a gente. Vamos falar agora de história do derby, né? Com o Arthur Eugênio, que tem aí um papo bem bacana. O Arthur vai montar um time... de combinados de jogadores de Ponte Preta e de Guarani. Você vai ver que timaço, cara. Vamos lá, Felipe Marques. Solta Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos abordar um assunto interessante envolvendo Guarani e Ponte Preta. Nos dias atuais, jogadores jogando pelo Guarani que atuaram na Ponte Preta e vice-versa é bastante comum, mas até 25, 30 anos atrás havia um preconceito muito grande e muitos jogadores que atuaram na Ponte Preta, mesmo jogando depois em outros clubes, não eram bem-vindos ao Guarani. E jogadores que atuaram no Guarani e faziam o caminho inverso também não eram bem recebidos. Isso é um fato que remonta à rivalidade de Guarani e Ponte Preta. Para você ter uma ideia, até o início dos anos 70, eu, por exemplo, acompanhei só uma transação direta envolvendo os jogadores do Guarani para a Ponte Preta. Foi Capelosa que o Guarani comprou em 1968 diretamente junto à Ponte Preta. Olha uma foto do Capelosa! Infelizmente, Capelosa já é falecido. Mas aqui no Futebol Interior, eu vou fazer uma lista de 10 jogadores nos anos 70, início dos anos 80, que jogaram no Guarani e na Ponte Preta. Vamos começar a lista de jogadores que atuaram tanto pelo Guarani como pela Ponte Preta. E começando a lista com 2 grandes goleiros. Esses goleiros disputaram 3 Copas do Mundo, ambos titulares em uma delas. Vamos falar primeiro de Carlos Roberto Galo, para muitos o maior goleiro da Ponte Preta. Carlos disputou 3 Copas do Mundo,
jogou em grandes equipes, mas tinha uma fama de pé frio, nunca foi campeão em lugar nenhum. No final de carreira, Carlos jogou no Guarani. Veja aí uma foto de Carlos jogando contra a Portuguesa com a camisa do Guarani, Campeonato Paulista de 1991. Outro grande goleiro que jogou na Ponte Preta, jogou no Guarani, Valdir Pérez. Valdir Pérez, reserva de Wilson Quiqueto, no lendário time da Ponte Preta de 1969-1970. Valdir Pérez, depois de disputar Copas do Mundo, depois de ser um dos principais destaques do São Paulo, jogou no Guarani em 1985. Olhe uma foto de Valdir Pérez com a camisa bugrina. E Valdir Pérez foi muito bem em 1985. Para mim, um dos melhores goleiros que eu vi com a camisa do Guarani. Edson Boaro, outro jogador que jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta e também disputou Copa do Mundo. Edson Boaro, revelado pela Ponte Preta, jogador de muito destaque, de muita qualidade. Depois de jogar no Corinthians e no Palmeiras, esteve no Guarani. E no Guarani, em 1991, Edson Abobrão, Edson Boaro, fez o gol do acesso do Guarani, numa cobrança de penalidade máxima, quando o Guarani, contra o Curitiba, voltou à primeira divisão. Outro lateral direito, Jair Pisserni. Poucos lembram, mas Jair Pisserni jogou no Guarani antes de jogar na Ponte Preta. Imortalizado no grande time vice-campeão paulista de 1977, Jair Pisserni jogou no Guarani em 1973/74, vindo emprestado do Paulista de Jundiaí. Olha a foto que o futebol interior recuperou, uma foto de Jair Pisserni dividindo, disputando bola com Pelé pelo Campeonato Brasileiro de 1973. Outro jogador que o torcedor do Guarani gostava bastante e o torcedor da Ponte Preta também, que atuou nas duas equipes, Afrânio Riu, infelizmente falecido. Afrânio chegou ao Guarani vindo do Botafogo de Ribeirão Preto. Elba de Padoalim Motim gostava muito de Afrânio, levou Afrânio para o Vitória da Bahia. E em 1976, Afrânio voltou a Campinas e voltou para a Ponte Preta, ficando até 1979. Mais um jogador de destaque, mais um craque que jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta, Lola. Como era bom Lola! Lola chegou ao Guarani em 1973, vindo do Atlético Mineiro. Uma foto de Lola da minha coleção da revista Placar, com a camisa do Guarani. Depois Lola foi para o México e do México voltou para Campinas e voltou para a Ponte Preta em 1978. Ficou até 1981 e chegou a ser emprestado ao Sport Recife. Outro jogador que fez sucesso com as camisas de Ponte Preta e Guarani, Lúcio, o ponta-direita Lúcio Bala, chegou do Mato Grosso para a Ponte Preta. Da Ponte Preta foi para o Palmeiras e em 1981 o Guarani contratou Lúcio junto ao Palmeiras. Lúcio foi bem na Ponte Preta e foi muito bem no Guarani. Participou do lendário ataque do Guarani em 1982. Lúcio, Jorge Mendonça, Careca e Zezé. Um jogador do Guarani, campeão brasileiro, titular absoluto, que jogou no Guarani, ídolo bugrino e no final de carreira jogou na Ponte Preta. Carlos Renato Frederico, o Renato Morungaba, o Renato Pemucho. Em 1994, em final de carreira, Renato jogou na Ponte Preta. Não precisava isso, né, Renato?
Até hoje a torcida do Guarani não perdoa. Mais um jogador que jogou no Guarani e depois na Ponte Preta, o meia Ângelo. Ângelo, vindo do Atlético Mineiro, jogou no Guarani em 1981. Foi campeão da Série B, da Taça de Prata. Depois foi para o Fluminense, trocado com Zezé. E na sequência, negociado com a Ponte Preta. Jogou bem na Ponte Preta, 1982, 1983. Terminando a lista, Jorge Mendonça, o craque Jorge Mendonça. Para mim, um dos maiores jogadores de todos os tempos da equipe bugrina. Jorge Mendonça, dessa relação de 10 jogadores, é o único que foi negociado diretamente de um time para o outro. Jorge Mendonça, em 1983, foi comprado diretamente da Ponte Preta junto ao Guarani. Jorge Mendonça, ídolo, craque do Guarani e destaque da Ponte Preta. Aliás, antes de Jorge Mendonça, somente Capelosa, em janeiro de 1968, havia tido essa transação direta envolvendo Guarani e Ponte Preta. Interessante essa lista, né? O torcedor mais novo talvez não entenda, mas a rivalidade entre Guarani e Ponte Preta até o início dos anos 90 era muito acentuada. Principalmente o torcedor do Guarani. O torcedor do Guarani não aceitava jogador que houvera passado pela Ponte Preta. Tem uma história real, verdadeira, está no livro do Dicá. O Guarani comprou o Dicá junto à Portuguesa, 1976. O Guarani chegou à Portuguesa, fez um negócio, presidente à época Leonel Martins de Oliveira, e comprou o Dicá junto à Portuguesa. Conselheiros do Guarani não gostaram, se reuniram e não aceitaram esta transação. Com o mesmo dinheiro, o Guarani acabou contratando o Brecha no Santos, que chegou o Guarani e não foi bem no Guarani. Tivemos outros jogadores no Guarani, na Ponte Preta. No time campeão brasileiro de 1978, no elenco bugrino, o volante João Carlos, que foi revelado pela Ponte Preta, mas antes passou pelo Matsubara do Paraná e fez parte do grupo campeão brasileiro de 1978. Fez inclusive uma partida como titular, jogando contra o Londrina, quando o Guarani ganhou de 1-0. Gersinho, que também jogou na Ponte Preta, chegando pela União Agrícola Barbarense em 1985 e depois ele foi para o Vasco da Gama. Tivemos também o goleiro Robson, revelado pelo Guarani, foi para a Ponte, depois passou por alguns clubes e chegou ao Guarani pelo Novo Horizontino. Tivemos Nenê, ponta esquerda, Ailton Lira, meia, que depois de fazer sucesso no Santos, São Paulo, voltou ao Brasil, vindo do Oriente Médio pelo Guarani. Aqui no Futebol Interior, falando de Guarani de Ponte Preta, falando de derby. Lembrando os jogadores que atuaram com as camisas da Ponte Preta e com as camisas do Guarani. Você quer que eu aborde algum assunto diferente? Você quer que eu discuta um futebol mais antigo, uma história do futebol? Fale nos canais do Futebol Interior. Vem aqui, fale comigo no Futebol Interior. Muito bem, tá aí então, que seleção, hein? Cara, a gente fica olhando, né, os anos 80, anos 70 e vê agora esse monte, eu não gosto de usar esse termo, né, não sei se é termo que fala, esse monte de pé de rato que jogam em Guarani e Ponte Preta, pica-couve, você analisa a década de 70, a década de 80, falar um negócio pra você, viu? Saudade, né, o Wagner Ferreira. Wagner Ferreira que ficou na IPTV quase 10 minutos. Wagner Ferreira vai ficar mais famoso de que Arthur Eugênio, hein, Wagner? Que faz, hein? Pois é, convidado aí pela produção da IPTV, né, sobre uma matéria sobre o comércio do centro e comércio de shopping. Então, graças a Deus, foi dado um destaque aí para nossa empresa, lá para a Eletrolar. Legal. E obrigado pela
pela colher de chá que você me dá também. Mas eu vou falar um negócio pra você, hein? Que negócio bacana. E é realmente, né? São as diferenças. Se a gente for analisar, hoje o pessoal faz tudo no shopping. Nananina, não. Tem coisa que você faz no shopping que você faz no centro que você não consegue achar no shopping. Essa é uma grande diferença. Inclusive no shopping é uma classe média alta que frequenta. Você tem estacionamento, você tem ar-condicionado, você tem banheiros, você tem praça de alimentação. E tem aquela compra por impulso, que você vai para uma loja, acaba vendo outra. Então, realmente você gasta mais do que no centro. E você disse, né? Lá no shopping você não encontra uma assistência técnica de eletrodoméstico, por exemplo. Você vai consertar lá um ventilador? Não vai consertar um micro-ondas, não vai. Então, Eletrolar lá na Álvares Machado, por favor. Então, as histórias do futebol aí do Arthur, falando dos jogadores da década de 70, 80, montou uma seleção de jogadores que passaram pela Ponte Guarani. Quem foi melhor, na sua opinião? Só essa pergunta. Na lata. Valdir Pérez ou Carlos? Carlos. Só pra você, Wagner. Marcelo. Meninos. Pontinha escalada, a hora que você quiser, tá na mão, viu? O Guarani também? Na pedra. Então, primeiro o Guarani, que é o mandante. Vamos lá, então. O técnico Daniel Paulista vem com o Guarani definido e escalado assim: Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. É o time que vinha jogando, certo? Certo. Beleza. Grigo, Ponte. A Ponte teve uma mudança aí, teoricamente, tática, e 2 jogadores teve suas posições alteradas aí. Meu Deus. Vamos lá. Gilson Kleina vai de Igor Vinhas, Kevin, 2 zagueiros, Thiago Lopes e Léo Santos e Jean Carlos. André Luiz, entrando no lugar do Wesley, que sentiu um problema na panturrilha direita, tá fora do jogo. Leonaldi, Matheus Jesus, outra novidade aí como titular. Fecim, Luca e Pedro Júnior. Então vamos lá. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos, Jean Carlos, André Luiz, Leonaldi, Matheus Jesus, Fecim, Luca e Pedro Júnior. Muito bem, tá Marcelo. Então as equipes escaladas. Fala, Carlos. Me parece que na escalação da Ponte Preta, no Guarani, eu queria que o Wagner falasse, né, a respeito do Guarani, mas me parece que na escalação da Ponte Preta, o Gilson Kleina continua, é o técnico da Ponte Preta, mas parece que ele ouviu o povo, né? Ele coloca um volante. Ele põe um volante, o André Luiz, você pode criticar ou não, mas é o volante do elenco. O Moisés Ribeiro, depois daquela pichotada ridícula contra o São Paulo, perdeu um pouquinho de espaço e vai ter que melhorar. Não que ele não possa resolver o problema, não que ele possa jogar mais, mas para um jogo desse, acho que é legal evitar a fadiga e não colocar ele para jogar. Então ele põe um volante, o André Luiz, para deixar o Leonaldi um pouco mais avançado, porque... eu falei na Hora da Macaca na última segunda-feira e coloco aqui, o Gilson no Campeonato Brasileiro, uma coisa que você não poderia questionar do Gilson Kleina era o esquema tático. O esquema tático no Campeonato Brasileiro do Gilson, você olhava o time do Gilson 4-3-3 com 2 pontas e nas últimas 10 rodadas o Leonaldi foi o melhor armador do time. E do nada... o Gilson Kleina tem uma ideia mirabolante de colocar o Leonaldi para jogar de volante, ou seja, ele perdeu o melhor armador do time e colocou o Leonaldi para jogar de volante já é volante, tem que marcar, né? E não tinha o esquema tático definido. Nos últimos 3 jogos, ele vinha jogando com 3 zagueiros, não estava dando certo, estava todo mundo criticando, então ele volta para o esquema 4-4-2, ele coloca um volante, que é o André Luiz. Você pode questionar o André Luiz, se tem condição, se não tem, mas é o volante do time, ele tem que colocar o cara para jogar, para deixar o Leonaldi jogar um pouco mais. Então, o que eu entendo é que o Gilson Kleina, de algum motivo, né, tá ouvindo pelo menos um pouco aí a voz do povo. Se no campo vai dar certo, a gente vai ter que aguardar. Mas não tem tanta invenção no time do Gilson Kleina, já é um bom tamanho. Não cabia Matheus Anjos nessa escalação, não? O Matheus Anjos, pra mim, é aquele jogador vagalume, sabe, Wagner? O Matheus Anjos, toda hora que entra, tem um jogo, por exemplo... Pica-couve. Não, aqui agora não é nem o pica-couve. Ele é vagalume mesmo. Tem jogo que você entra e você fala, agora o Matheus Anjos vai. Por exemplo, no jogo contra no último jogo contra o Botafogo, eu entendo que ele entrou bem, né? Mas já no último jogo contra o São Bernardo, ele entrou e não fez nada, que foi quando ele entrou. Então, não acho que ele ainda está preparado para ser titular, não. Mas, né, o Anjos não joga, vai jogar o Jesus. É a mesma coisa. Num jogo como titular, no jogo contra o Novo Horizontino, ele foi bem. Depois jogou contra o São Bernardo, jogou nada. Ok. Né?
Muito bem, Marcelo. são 7h46, que era a opinião do Wagner do time do Guarani, mas antes o repórter. Isso, a última, né, na última escalação, o Hernando, ele era titular, ali ele acabou, né, um dos gols falhando, o Derlan na escalação contra a Ponte Preta, o Derlan, o camisa número 34, ganha a posição do Hernando, 14. E aí, Wagner Ferreira, Guarani? Eu esperava maiores mudanças no Guarani, também na Ponte que nós vamos falar na sequência. Mas, pode falar dos dois, viu, Wagner? Pois é, o Albert já deu aqui a notícia, né? O Hernando, não é o nome do... Hernando, sem o F, o Hernando saiu e comprometeu em 2 partidas seguidas. Ele foi sacado sumariamente, nem sei se está no banco. Mas o Derlan, que vinha sendo inclusive melhor do que o Hernando nas primeiras rodadas. E eu esperava até que o Derlan permanecesse e o Hernando saísse. No entanto, houve a inversão. As falhas do Hernando sacrificaram o rapaz aí, que não sei nem se vai para o banco no jogo de hoje. Mantém os 2 meninos na lateral, né? O Diogo pela direita e o Matheus pela esquerda. Também não há outra opção. No meio de campo, ele dá uma reforçada, ele sim, dá uma segurada nesse meio campo do Guarani. Com o Bruno Silva e o Índio, ele segura ali com os 2 marcadores e para tentar sair um pouquinho mais o Rodrigo Andrade pela direita e o Giovani para ter uma certa liberdade para alimentar ali o Lucão e o Júlio Sérgio. Esperava até mais mudança no Guarani. Mas se você olha no elenco do Guarani, não tem muita opção. É aquilo mesmo, é isso daí. Um ou outro ali que possa até melhorar alguma coisa no decorrer da partida, no segundo tempo. Mas é isso aí, não tinha o que fazer o Daniel Paulista. Também está ameaçado, né? Se não conseguir o resultado positivo hoje, pode dançar. Pela Ponte Preta, eu esperava também algumas alterações mais profundas. Eu, antes de saber a escalação, já coloquei na minha papeleta aqui, olha a defesa. A mesma defesa que eu coloquei aqui é o que o Gilson Kleina coloca. Igor Vinhas, Kevin, embora não seja assim, né, um supra-sumo de marcação, o Kevin, e também no ataque, altos e baixos do Kevin. Do outro lado também Giancarlo, menino muito novo ainda, não mostrou ainda serviço, pode ser uma válvula para o Guarani ali pela... Mas não tem outro também. É o tal negócio. O Guilherme Santos está contundido. Exatamente, o miolo de zaga tá certo com o Thiago e o Léo Santos. O Thiago que joga pela direita e o Léo Santos que joga pela esquerda e sai mais pro jogo. O André Luiz, sim, essa é a novidade no meio campo, deixando o Wesley com a sua experiência, mas não está atravessando assim uma fase muito boa. Então o André Luiz é a novidade do Gilson Kleina no meio campo. E depois nas outras posições é o Leonaldo, que não pode sair do time, o Matheus Jesus, que entrou muito bem no último jogo, e o Fecim, que é contestado por muitos, mas é um jogador que faz meio campo e que também sai pro ataque ali, alimentando pelo lado direito. Aparece como atacante já pisando na área. E no ataque não tem outro, é Luca e Pedro Júnior. Então, analisando rapidamente aqui, esperava muito mais mudanças, mas como não há opções, vamos ficar aí com as decisões de Daniel Paulista e de Gilson Kleina, as escalações aí para o derby. Ô Wagner, rapidinho, você acha que se o jogo terminar empatado, os 2 técnicos serão demitidos? Não, eu acho que não. Muito pelo contrário, é o empate que vai segurar o cargo deles. Porque quem perder, sim, esse vai estar na roça. Agora, quem ganhar tem uma sobrevida, porque o time continua com chance de classificação. Veja que os dois têm campanhas iguais. 7 pontos ganhos. A Ponte só é melhor no que marcou mais gols que o Guarani. Agora, quem vencer hoje vai a 10 pontos. 10 pontos encosta no primeiro colocado, está na fase, na posição de classificação. Enquanto que quem perder vai ficar muito mais próximo do rebaixamento. Então, por isso que eu sugiro que o empate seja bom para os dois, para dar sobrevida para os 2 times no campeonato. Muito bem, Wagner Ferreira comentando tudo de Guarani, de Ponte Preta, Derby 202. Os meninos, os colegas, repórteres, têm atrações, né? O Albert Cavalcante tem convidado do Guarani, o Grigo tem convidados da Ponte Preta. Só lembrando que você continua mandando zap, já vou registrar, 989893526. Tem uma cama box solteiro da Store Colchões pra gente sortear no final da transmissão. Para isso, zap, tá? Tá na tela o zap, 989893526, deixa nome completo, bairro e cidade. 8ª rodada do Campeonato Paulista, já tivemos, esse resultado foi bom pra Ponte e pro Guarani, segura o Santo André atrás da Ponte e do Guarani, ali na zona do rebaixamento. Palmeiras venceu a equipe do ABC por 1-0, gol do Rafael Veiga de pênalti. Bola rolando em Ribeirão, Botafogo que venceu a Ponte na última rodada, vai perdendo pro Corinthians, gol de Raul Gustavo a 40 minutos. E daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Guarani e Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani, vamos estar acompanhando tudo para você aqui nos canais Futebol Interior e, é claro, os jogos também em andamento no futebol brasileiro. Vamos lá, começando com o convidado do Albert Cavalcante para Bet Champs Prone Alimentos. Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, quase que eu falei ovos Cavalcante. Brumas e Store Colchões, você vai trazer
trazer quem pra gente na jornada esportiva, Albert? Vamos trazer o técnico Daniel Paulista, que assim como o Gilson Kleina, também está balançando no cargo. Então, o Gilson Kleina, o Daniel Paulista, né? Ele vai comentar sobre a preparação e também a importância de um resultado positivo no derby. Bom, posso falar pelo Guarani. Eu acho que vão ser 2 dias, procurar recuperar os atletas, levantar o lado psicológico, para que a gente possa se reerguer. É um grande jogo, é um jogo diferente, temos que tratá-lo dessa forma. É um jogo onde nós vamos precisar de toda a energia, de toda a força que possamos ter, porque é um jogo que vale muito. É um jogo que, com certeza, é muito determinante para o prosseguimento da competição, porque dá mais moral, eleva a confiança dos atletas, né? Ano passado isso ficou bem evidente nos 2 derbys dentro da Série B, que nos ajudaram muito naquela oportunidade, mas hoje, como você disse, a história é diferente. As 2 equipes não vêm no momento bom, o Guarani precisa melhorar, precisa rever algumas situações, vamos trabalhar em cima disso, para que a gente possa, contra o nosso adversário, procurar fazer um bom jogo, fazer um jogo aguerrido, um jogo intenso, da forma como a gente sempre atuou, para poder merecer conquistar mais uma vitória. Aí, né, o professor Daniel Paulista, ele que desde a estreia dele, né, do dia 28 de maio de 2021, né, ele que comandou o Guarani, ele tem na frente do Guarani 45 jogos com 18 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Ele vem agora comentando o que ele espera do Guarani para o Bugre, para o derby. E derby é um jogo diferente, é um jogo de muita entrega, de muita luta, onde a transpiração tem que ser mais forte que a inspiração. Em determinados momentos, a vontade, a determinação dentro de campo faz a diferença num derby, então a gente tem que se reerguer fisicamente, psicologicamente, para estar em condições de enfrentar o nosso adversário e ter condições de vencê-lo dentro da nossa casa. Muito bem, tá aí então a palavra do Daniel Paulista. E agora vamos pro outro lado do derby, vamos falar com outro treinador, é isso, Grigo? Isso mesmo, Gilson Kleina fala de como tirar a pressão para o derby. Gilson, neste momento, como tirar a pressão de um jogo como o derby, criar confiança e fazer com que o time seja mais competitivo no sábado? Cara, primeiro a gente sabe que é um campeonato à parte. É um jogo totalmente diferente, é um jogo especial, é um jogo que a nossa torcida ela avalia com uma grandeza muito grande, e nós também vamos trabalhar para isso. Passar confiança, passar o tempo que nós temos para trabalhar para a gente poder fazer um outro jogo, trabalhar, levantar a moral, acreditar, ter força para a gente poder fazer um grande clássico. Tá aí a palavra do técnico pontepretano Gilson Kleina. Gilson Kleina, que já esteve no comando da Ponte em derbys por 7 oportunidades. Foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 42,85%, Marcelo. Muito bem, tá aí então os treinadores, os professores falando com a gente. E aí, comentarista Wagner Ferreira, os dois muito pressionados, né, Wagner? Na mão deles aí a definição do derby, né? Eu até acho que o pessoal tá muito cuidadoso aí com não abrindo o time, né? Então o Guarani pelo menos aqui reforça bem o meio campo. A Ponte também bota ali um André Luiz como novidade, talvez segure um pouquinho também. Então ninguém vai se abrir, vai ser um jogo aí amarrado. E não há muita novidade também, né? Esperava realmente algumas alterações mais profundas nos dois times, mas é o tal negócio, né? Você olha no banco do Guarani, não tem muito o que fazer. No lado da Ponte também, poucas opções. Agora, o que eles falam os treinadores, né? De que vamos dar moral, confiança para esses jogadores. Você acha que esses jogadores aí já rodados vão estar preocupados, estar com cabeça em outro lugar, que não estejam focados no derby? Evidentemente que não sentem o derby. Esses jogadores que estão aí hoje não sentem o derby. Evidentemente que uns moleques aí, no caso, pelo lado da Ponte, cito o Leonaldi. Pelo lado do Guarani, eu cito aí talvez o Eliel, que é da base,
Jogadores que têm raiz como clube. Esses outros aí, você acha que vão precisar de psicólogo aí, de orientação, de acalmar para um jogo como esse? Eles não estão nem aí. Ganhou, perdeu. Então pouca gente vibra, a não ser os torcedores, evidente. Isso aí é uma outra coisa. Estou falando dos jogadores dentro de campo. Pouca gente sente na pele o que é a importância de um derby centenário, né, como esse nosso aqui. Só para dar passar uma informação, a Ponte Preta e o Guarani, confesso que não tenho essa informação, até pesquisei, mas não achei, né? A Ponte Preta vai pagar um bicho para os jogadores hoje. Macaca paga bicho hoje em caso de vitória contra o Guarani. E o Guarani já anunciou também que vai pagar não só para os jogadores, comissão técnica, até funcionários. Sim, a Ponte também. Estão trabalhando. Essa Ponte também. Então, quer dizer, pra você ver que é um jogo diferente, né? É um jogo diferente para todo mundo, né? O Wagner falou aí dos jogadores, eu até entendo, viu, Wagner, que os caras entram na pilha. Agora, de sentir o jogo, eu tô contigo, né? Tem muito nego experiente, o cara não vai sentir o jogo. Mas eles entram na pilha. Eu acho que na hora do jogo, né? Por exemplo, hoje as rádios, né? E Campinas é muito forte em veículos de comunicação. As rádios hoje, o pessoal trabalhando já desde o meio-dia, falando do jogo, né? Por exemplo, eu vi a entrevista do Daniel Paulista, vi a entrevista do Kleina. O Daniel Paulista perde 3-0 pro Ituano, o Kleina perde em casa pro Botafogo e a maioria das perguntas eram falando do derby. Os caras praticamente esqueceram a derrota, né? Então é um jogo que mexe realmente com a cidade, mexe com os torcedores, mas falar que o cara vai sentir o jogo, não. Agora, que entra pilhado, aí eu já vejo diferente. Por exemplo, Guarani e Ituano. Guarani e Ituano não tinha bicho pra ganhar o jogo. Ponte e Botafogo não tinha bicho pra ganhar o jogo. Acho que o bicho estimula, então. Claro, não. Eu acho que o bicho pra ganhar o jogo, ele estimula e é necessário. E é bem-vindo. Bicho pra ganhar jogo, se fosse diretor, eu colocaria assim, ó, você tem meta. Se você conseguir, você vai ganhar mais isso. Olha, isso não é novidade no futebol. O Domingos Ítalo Ripoli, do 15 de Piracicaba, pagava um salário desse tamanhinho pra jogador do 15. E o bicho era lá em cima. E funcionava. Lá em cima. O Castor de Andrade, né? Que foi mentor lá do Bangu e que tinha dinheiro sobrando, né? O Castor de Andrade, ele além de pagar um salário bom, né? Tanto que o Castor de Andrade, pra você ter uma ideia, montou um time certa vez, levou Jairzinho, Odirley, levou um monte de nego bom, né? Pra jogar lá no time. O Castor de Andrade, ele, além do salário, ele dava bicho em dinheiro. Ele dava bicho na hora, acabou o jogo, chegava lá, ó, tá aqui, ó. O cara sabe que vai ganhar dinheiro e vai correr mais. Isso é normal, eu sou a favor do bicho. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que vem da diretoria, né, já começa da diretoria, e isso aí acaba sim passando para os jogadores. O Marco Eberlin, por exemplo, ontem, né, entrou no vestiário, claro, com a anuência do técnico Gilson Kleina, e conversou com os caras e falou, ó, o derby aqui é assim, gente. Derby é assim, derby acontece dessa maneira. Me passaram um vídeo, inclusive, do Eberlin na porta do vestiário conversando com torcedores. Sim. Vocês devem ter visto esse vídeo também. Sim. E ele disse que se o torcedor começar a pilhar muito... a Ponte ia perder de 6-0. De 6-0. Aí fala, mas então você não confia no seu time? Aí cortaram o vídeo. Aí corta o vídeo, né? É aquilo, é difícil às vezes você falar com a porta, né? A porta vai entender o que ela quer, né? E na quinta-feira também, né? Após a chegada da delegação do Guarani, também houve 30 torcedores que foram na porta do vestiário do Guarani também pressionar, né? Foram conversar com a comissão técnica, com os jogadores, com a diretoria sobre o derby. Agora pergunto, se não tivesse torcida, Gris, se não tivesse o derby no outro jogo, você acha que a torcida da Ponte ia enquadrar o Eberlin? Não. E esses 30 torcedores do Guarani iriam lá? Não iria. Se não fosse o derby. Não iria. E outra, hein? Vocês viram aí que na chegada do ônibus do Guarani, você acabou de falar dos torcedores que foram tirar satisfação lá durante a semana, também teve confusão, porque uma boa parte, né? Você viu, né? Você pode até falar melhor aí. Houve um empurra-empurra, né? Quando o ônibus chegou do Guarani, abriu os portões, né? Para o ônibus do Guarani chegar, né? Acabou se fechando muito rápido e ali os torcedores do Guarani não gostaram, alguns torcedores do Guarani, e começou empurra-empurra, o quebra-quebra ali, confronto com a polícia. Tá certo, então. Faltando um minutinho para as 8 horas da noite, temos mais convidados, né? Mais convidados, mas vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e a gente vai seguindo aqui. Eu tenho também que registrar a participação do ouvinte, falar do placar ao vivo. Elinho Paraíba empata o jogo pro Botafogo. Segundo tempo lá em Ribeirão Preto, 1 Botafogo, 1 Corinthians. E o Luan tava de titular no time do Corinthians.
Meu Deus. Canais Futebol Interior com você no Derby 202. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Oba, tamo de volta, 8 da noite, mais 5 minutos daqui a pouquinho. Daqui 25 minutos tem o Derby 202 no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Ponte Preta, acionando mais uma vez os repórteres Canais Futebol Interior. Eles vão bater bola, eles vão fazer uma tabelinha. Cavalcante, Grigoleto, Cavalcante, vai, Cavalcante. Vamos lá, vou trazendo mais um convidado, o goleiro Kozlinski. Ele que vai comentar a importância do derby, que é o primeiro derby dele para a sequência da temporada.
Como eu falei, um jogo desse tamanho, um clássico desse tamanho, cada detalhe faz a diferença. E é um detalhe que a gente tem a nosso favor, jogar com a torcida do nosso lado, em nossos domínios, em nossa casa. Isso tudo nos favorece. Claro que não nos traz o favoritismo, mas são detalhes que podem nos ajudar e a gente se apega nesses detalhes para que a gente possa fazer um grande jogo, fazer uma grande apresentação, se reabilitar no campeonato e, se Deus quiser, vencer esse clássico. Tá aí o goleirão Kozlinski, né? Ele que está debaixo das traves do Guarani, chegou para suprir o Guarani que estava com problemas no gol. Ali chegou o Kozlinski, ele que vem fazendo grandes apresentações, mesmo o Guarani tendo esse saldo de gols negativos, mas ele vem embaixo da trave fazendo o seu, viu, Marcelo? Beleza, Albert trouxe convidados do Guarani, agora mais um convidado da Ponte Preta, Grigô. Goleiro do lado alviverde, goleiro do lado alvinegro. Igor Vinhas responde. Pergunta feita pelos canais Futebol Interior. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Igor, como você analisa o trabalho que vem sendo realizado dentro e fora de campo até aqui? Acredito que, apesar de algumas oscilações, acho que é natural, é normal no início de trabalho. A gente está trabalhando nos treinamentos, a gente está vendo algumas coisas que a gente está pecando para tentar corrigir, para no derby a gente chegar com totais condições de fazer um grande jogo e sair com resultado positivo de lá. Igor, mesmo com tanto tempo de casa e atuações como a da Ferroviária, a gente ainda percebe certa desconfiança de parte da torcida. Você acha que o derby pode te ajudar nisso de alguma forma? Como? Isso eu vejo como uma coisa normal. Eu já tive grandes atuações aqui, fui muito elogiado pela torcida, como tiveram algumas situações também que fui criticado. Eu tento, quando eu vou bem, tento não achar que eu sou o melhor do mundo com todos os elogios, e quando eu vou mal, não penso também que eu sou o pior do mundo. Eu tento manter o foco, tento continuar trabalhando para sempre ter um retorno positivo dentro das partidas. O jogo entre Guarani e Ponte sempre é muito tenso e nervoso dentro de campo. O Clássico 202 tem um ingrediente a mais, que é a possibilidade do perdedor entrar na zona de rebaixamento na rodada. Isso aumenta ainda mais essa tensão, e como controlar isso durante a partida? É um jogo atípico, né? Independente de qualquer situação, é um jogo que mexe muito com o mental dos atletas, é um jogo que movimenta a cidade, é um jogo muito importante para os atletas, para o clube, para o torcedor. Então a gente está conversando, a gente está trabalhando essa parte mental aí, para a gente chegar no jogo bem equilibrado e ter grandes condições de fazer um grande resultado e sair com resultado positivo de lá. Queria que você deixasse um recado para a torcida da Ponte. A gente conta com o apoio de todos, independente que não estejam no estádio, mas a gente sabe que vocês vão estar junto com a gente. Pode ter certeza que não vai faltar empenho, a gente vai entrar e a gente vai dar o nosso sangue para sair com a vitória de lá. Tá aí o goleirão da Ponte Preta, Igor Vinhas, pedindo empenho, que empenho não vai faltar, e pedindo apoio do torcedor, mesmo à distância, viu, Marcelo? Beleza, só para deixar claro, então, com a derrota do Santo André, não tem possibilidade nem de Ponte, nem de Guarani nessa rodada entrar na zona do rebaixamento. Lembrando que os dois piores dos 16 estarão rebaixados para a Série A2. Ponte Preta e Guarani hoje, eles têm o mesmo número de pontos do Santo André, só que cada time tem 2 vitórias, o Santo André só tem uma. Então o Santo André continua atrás de Ponte e Guarani, qualquer que for o resultado do derby. Santo André e Novo Horizontino continuam atrás de Ponte Preta. Segue Botafogo 1, Corinthians 1, bola rolando, jogo em andamento. Placar ao vivo informa pra você, e o Palmeiras mais cedo venceu com Rafael Veiga o Santo André. Esse resultado, portanto, deixando o Santo André na zona do rebaixamento. São 8 da noite mais 10 minutos. 8 da noite mais 10 minutos. Deixa eu mandar abraço pro povo que tá mandando mensagem aqui pra aquela cama bacana, cama box solteiro lá da Store Colchões, hein? O Planeta News aqui, o Planeta dos Macacos também tá movimentado, tem um monte de mensagem. Obrigado a todo mundo. Boa noite, Antônio César, Parque Eldorado Campinas. Vai Ponte, quero ganhar. Um abraço. Marcelo de Rio Claro. Guarani, fala Marcelão, deixa o nome completo, queridão, pra gente colocar aqui você pra concorrer, tá? Rogério Antônio Pedroso, de Itatiba.
Quero participar do sorteio, parabéns pelos comentários. Sou ouvinte assíduo, valeu, rapaz. A gente agradece ter o prazer da sua audiência. Me chamo Júnior Braga, do Jardim Garcia, Campinas. Quero ganhar a cama box. Beleza, Junião, obrigado pela audiência. Boa noite, Corsato, Grigoleto, toda a equipe. Hoje vai dar Macaco 1-0, gol do Luca. Gostaria de concorrer ao prêmio. Thiago Belmiro, Jardim Esmeraldina, abraço. Boa, Tiagão. Seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Carlos Matozinho. Débito do empate técnico. 1-1 no resultado. Times e técnicos com a cabeça nas forcas. Boa. Abraço. Carlão, obrigado pela audiência. Boa noite, Corsato, toda a equipe. Meu nome é Caroline. Jardim Oliveiras vai ter o L do Matador. Ponte 2-1. Gostaria de concorrer à cama. Marcelo. Oi. Ó, enquanto você fala, na tela tá lá a cama que o pessoal vai concorrer, tá? Vou pedir depois pra deixar o vídeo rodar mais uma vez. Lá da Store Colchões, um abraço lá pro Fininho e pra toda a sua equipe. Né, o Marcelo falou, o Fininho tá tenso realmente. Ó, essa cama aí, box solteiro, medida 1,88 por 88. A cama vai sair hoje. Para concorrer, nome completo, bairro, cidade no WhatsApp que vai aparecer na tela agora. Olha lá, ó, 98989-3526. Mas tem que ser nome completo, bairro e cidade. Não precisa responder nada, é só registrar a audiência nesse zap para concorrer no fim de jogo. O Marcelo Corsato vai fazer o sorteio. Um abraço lá pro pessoal da Store Colchões, que tem uma novidade, viu, Marcelo? Qual? A Store Colchões, normalmente, né, o pessoal vai comprar cama, tem a cama box, cama solteiro, tem aquela cama intermediária, cama king, né? Que é aquela cama bitela, grandona, né? Mas a Store Colchões, por ser loja da fábrica, a Store, ela faz a cama sob medida. Por exemplo, de repente você tem lá um quarto, essa cama, por exemplo, esse padrão aí, 1,88 por 88. Você põe ela lá, você não vai conseguir andar de um lado pro outro. Fala com o pessoal da Store Colchões. Andar na cama, ninguém anda na cama. Andar no quarto. É que você não presta atenção no que eu tô falando. Andar no quarto. Você coloca a cama, né, no quarto, e aí você não consegue andar. Não, mas tem gente que anda na cama também. E aí você não consegue andar no quarto, porque talvez o quarto seja pequenininho, sabe? E aí você fala, pô, mas essa cama não vai dar lá. Ou então não vai passar na porta, precisa de uma cama um pouco menor, um pouco maior, fora dos padrões. A Store Colchões faz. Faça uma visita para Store Colchões, que você não vai se arrepender, produtos de qualidade. Daqui a pouquinho a ficha técnica do jogo, mas eu vou seguir registrando o torcedor aqui, tá? Fábio Alves, Parque São Jorge, Campinas. Boa noite pra você, Fabião. Estou em Uberaba, torcendo pela nossa querida Macaca. Boa noite, não colocou o nome aqui, mas obrigado pela audiência e pela participação. Se não colocou o nome, a gente entende que não quer participar do sorteio, 32,96. Mas se quiser participar do sorteio, o Carlos, se você for o ganhador, o Carlos paga o caminhão para levar essa cama até Uberaba, viu? Um abraço aí pra galera de Uberaba. Deixa eu ver quem mais aqui. Me chamo Ana Paula Piovesan, Jardim Garcia. Quero ganhar essa cama. Pra cima deles, Bugrão. Obrigado, Ana. Bairro Santo Antônio, Lucas Vinícius. Salve, salve, família. Tá em Campinas. Obrigado. Todo mundo que tá participando aí. Lembrando que o nosso WhatsApp tá liberadaço aí pra você participar, viu? 98989-3526. Conosco nessa transmissão, a Rede Brasil Play FM 93.5 e 102.1 nos Estados Unidos. Um abraço pra galera aí que tá acompanhando a gente. Também Futebol na Canela, a Araraquara News e a CIN. Obrigado a todo mundo que tá participando. O Antônio César Ferreira, do Parque Eldorado, Campinas, tá junto com a gente. Ô Lucas, pega o microfone do Grigo, mesmo que você não apareça na tela, mas eu acho que você vai aparecer, pra gente trocar uma ideia rapidinho aqui, pra falar um pouquinho com o nosso narrador Lucas de Souza, também vai fazer parte da equipe de narradores aqui da rádio, que tem Carlos Corsato, que tem Antônio Wilson, Seria baixar, dá certo. que tem Marcelo Bezerra, né? Pronto, pode ficar até de pé mesmo. Muito bem. Mais por meio aí, ó. Lucas, grande abraço pra você, rapaz, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite aos amigos da mesa, Albert, Wagner, ao Grigo e ao Carlos Corsato. É uma alegria, é uma grande honra estar aqui com cada um de vocês, fazer parte da família Futebol Interior. E confesso pra vocês, rapaz, acompanho vocês já há muito tempo. Acompanho. Mas o Wagner Ferreira, né? Não. Mais o Wagner Ferreira. Na verdade, você também eu sou Matusalém leitor. Eu sou leitor assíduo, né, do portal Futebol Interior, o mais completo portal de futebol, não só do interior, mas do Brasil inteiro. E quero deixar registrado o agradecimento ao Alberto César,
que foi quem me indicou, ao Carlos Corsato, também ao Arthur Eugênio, que entraram em contato comigo, e realmente estou muito contente de poder, a partir de agora, dividir os microfones com vocês. Beleza. Lucas, então, vai estar mais nos Jogos do Guarani, mas nada impede, uma hora ou outra, né? De aparecer nas transmissões da Ponte Preta também. Isso. Né? Seja bem-vindo aqui. Ele se une agora ao Antônio Wilson e ao nosso Marcelo Bezerra. Eu já disse também. Né? Que fazem também aí os Jogos do Guarani. O Antônio Wilson e o Marcelo Bezerra também transmitem a Ponte Preta quando um ou outro não pode, né, Marcelo? Isso. Sempre estão com a gente, mas o Lucas veio com a gente aí, Arthur Eugênio pinçou, o Alberto César ajudou, aliás, o Alberto César que também está trabalhando hoje no derby, mas que foi chefe nosso aqui, nós temos ele no melhor lugar possível. Eu sempre digo que é um dos melhores que eu já tive na minha vida, um dos melhores chefes que eu já tive, respeito demais. O Alberto, que é muito, muito bom narrador, um dos melhores do Brasil e que ainda dá oportunidade para alguns, né, Marcelo? O Lucas parece que ele vai ser mais feliz, né? Com o Lucas ele vai ser mais feliz. Ele tem mais tempo, né, para aproveitar, porque eu e você já estamos chegando também no ocaso, né? Mas, Lucas, seja bem-vindo, boa sorte, Marcelo, aqui, viu? Obrigado, boa transmissão a todos vocês. Beleza, Lucas de Souza, narrador também aqui dos canais Futebol Interior. Repita o time do Guarani que vai entrar em campo, já você vai trazer a ficha técnica, o Albert. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. Grigol, time da Ponte. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos. André Luiz, Leonaldi, Matheus Jesus, Fecim, Luca e Pedro Júnior. Marcelo. Diga. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tadeu, lá em Ubatuba, tá ligado com a gente. Falou que a Ponte Preta vai ganhar do Guarani. Tadeu, um abraço pra você, Tadeu, que tá desfilando lá com a camisa da Ponte Preta em Ubatuba. Ele quer ganhar de outra cor, falou que é pra você mandar de outra cor. Mas aí agora é com o genro, né, Tadeu? Aí já não é mais comigo. Um abraço também pro grande Batata. Batata lá em Rio Preto. Batata, sabe como é que ele vai assistir o derby, Marcelo? Vendo, né, a imagem da TV, lógico, né? Mas ouvindo, ele vai ter 12 rádios e 12 celulares. Que legal. O Batata, ele é simplesmente fantástico. Batata, muito obrigado, um abraço pra você, pro filhão aí. E, como ele disse aqui, bora macaca. Ô Felipe, eu tenho mais um intervalo pra pagar? Já até me perdi aqui, acho que não, né? Não, então eu tenho que chamar só a ficha técnica. Então eu tô adiantado, cara. São 8 da noite mais 18 minutos, nem tanto, né? Nem tanto. Gente, seguinte, ó. Então vai participando aí, tá bom? 989893526. No fim de jogo vamos sortear essa cama box solteiro bonita. Passa na tela de vez em quando aí pra você conferir. Lá da Store Colchões. Vai mandando o nome completo, bairro e cidade. Nome completo, bairro e cidade. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, né? Até pra gente colocar tudo certinho, a arbitragem, com os nossos meninos, os repórteres aqui dos canais Futebol Interior. Então vamos lá, em 30 segundos pra você, ficha técnica do jogo pra Proni Alimentos. Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Ronaldo Alves, o camisa número 22, e Derlan, o 34. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, o 16. Os homens no meio-campo do Bugrão: Bruno Silva, o capitão, camisa número 5, Índio, camisa número 23 e Rodrigo Andrade, o 32. Giovanni Augusto, o camisa número 10. E os homens de frente do Bugrão: Júlio César, o camisa número 7 e Lucão do Break, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão: Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break.
Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Matheus Ludic, Hernando, João Vitor, Eliel, Eduardo Persson, Madison, Vitinho, Maxwell, Renanzinho, Iago e Ronald. Então o time do Guarani escalado, pronto, definido. Agora vamos pra Ponte Preta, a Macaca. Futebol Interior. Gilson Kleiner escalou a Ponte Preta dessa maneira para o derby 202. Número 1, Igor Vinhas. 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 14, Léo Santos. E número 13, Jean Carlos. Número 95, André Luiz. 5, Leonaldi. 10, Matheus Jesus. 20, Fecim. 9, o capitão Luca. E 11, Pedro Júnior. Igor Vinhas 1, Kevin 25, Thiago Lopes 3, Léo Santos 14, Jean Carlos 13, André Luiz 95, Leonaldi 5, Matheus Jesus 10 e Fecim 20. Luca, número 9, Pedro Júnior, número 11. À disposição no banco de reservas, o Kleina tem Kaique França, Norberto, Fabrício, Marco Júnior, Matheus Anjos, João Pedro, Pedrinho, Fábio Chances e Ribamar. O time da Ponte Preta é terceiro colocado do grupo D. A Macaca tem 7 pontos, 2 vitórias, um empate e 4 derrotas. Eu não falei do Guarani, então vamos pro Guarani, né? Na escalação aí do nosso Albert Cavalcante, terceiro colocado também do grupo A. 7 pontos, são 2 vitórias, um empate e 4 derrotas. Esta é a campanha do time do Guarani. Agora vamos pra arbitragem. Arbitragem. Quem apita o derby 202 é ele, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Grigo. Assistente número 1, Alex Zang Ribeiro. Assistente número 2, Luiz Alberto Andrini. O quarto árbitro é o Lucas Caneto Belotti. E a equipe do VAR, Albert? É o José Cláudio Rocha Filho. Ele estará dentro da sala da TI. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, ficha técnica do jogo para você, Guarani e Ponte Preta já na pedra, escalados, prontos, definidos. 8 da noite mais 23 minutos, acabou lá no Santa Cruz em Ribeirão Preto. Empate, hein, Botafogo e a equipe do Corinthians. Corinthians e Botafogo 1-1, o Corinthians saiu na frente com o Raul Gustavo a 40 do primeiro tempo. Vejo aqui no placar ao vivo que o Elinho Paraíba de cabeça empatou a 22 do segundo tempo. Marcelo. Mais cedo tivemos o Palmeiras vencendo o Santo André pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Guarani e Ponte Preta. Fala, Carlos. Pessoal aqui no Facebook, o pessoal tá participando aqui para concorrer ao prêmio pelo Facebook. Gente, para concorrer aqui a Cama Box 1,88 por 88 solteiro, tem que mandar mensagem no WhatsApp. Anota aí, até o Josuel da Silva, né? Ele até adicionou aqui o nosso Zap, mas tá na tela, você que tá no Facebook, né? Na tela aí abaixo da nossa imagem, agora já tá também aí a foto da promoção. O Zap tá na tela, mas a gente repete, 19 989 89 35 26. Para você que tá no Facebook, para você que tá no YouTube, para você que tá nas rádios parceiras, para você que tá ouvindo a gente pelos aplicativos, para você que tá no Araraquara News, enfim, para participar, para concorrer, tem que mandar mensagem no WhatsApp do Futebol Interior. 19 989 89 35 26. Não precisa responder nada, é só mandar seu nome completo, bairro, cidade para concorrer. Um abraço pro Joel Dias, o Josemar Franco, a Renata Dalgalo, o Valdir Macedo, tá ligado com a gente, ele é de Ribeirão Preto. 3 gols do Luca, coloca ele aqui. Vitória da Ponte, Rafael Matias, Neuci Lucato, o Frank Francisco, um abraço pro Frank. O nosso querido Marcelo Bezerra, tá com a cabeça inchada. Que gol foi esse que o 15 Piracicaba tomou, hein, Marcelo Bezerra? Grande abraço, ele que é narrador aqui dos canais Futebol Interior. E a Vivi Vicente tá mandando um oi. Boa noite, meninos. Beleza, eu ia chamar você para acionar o Wagner, mas eu vou acionar o Wagner Ferreira, as equipes já no gramado, execução do Nacional Brasileiro, o bugre todo de verde, a ponte toda de branco. Wagner Ferreira, vai começar o jogo já já, a sua expectativa para o derby. Eu acho que os treinadores acertam nas escalações, é o que há de melhor no momento.
muito embora isso não queira dizer muita coisa, porque na última rodada eu ouvi em outra emissora, evidentemente, alguém perguntando para os repórteres, né? O Guarani vai poupar algum jogador pro derby? Aí o repórter entrou e falou assim, não, força máxima do Guarani, tomou de 3-0. Para Ponte Preta perguntaram pro repórter, e aí, vai poupar algum jogador contra o Botafogo? Não, força máxima, tomou de 1-0. Então isso não significa muita coisa, mas eu acho que pro jogo de hoje é o que tem para hoje, é a força que cada um dos treinadores tem para botar aí no derby, no clássico centenário campineiro, que eu espero que tenha aí um bom desenrolar. Já tivemos confusão no início e é uma polêmica sempre que vem à tona, né? Torcida única, resolve alguma coisa? Não resolve, a briga acontece de qualquer maneira. E mesmo com torcida a seu favor, isso não garante vitória para o Guarani. Então, o Guarani já perdeu com torcida única para Ponte Preta, um dos derbys. Aliás, nos 6 últimos derbys há um equilíbrio absoluto. 2 vitórias do Guarani, 2 da Ponte e 2 empates. Então esse é o retrospecto dos últimos 6 jogos do derby campineiro. Muito bem, só avisar o pessoal que tá mandando mensagem no Zap, as que eu não visualizei ainda é porque eu não falei no ar, mas eu vou visualizando e vou falando no ar, tá bom? E eu vou ficar no YouTube, Futebol Interior e também Futebol FI, os 2 canais no YouTube. Você mandando mensagem lá, eu vou estar registrando, mas para concorrer à Cama Box da Store Colchões, só pelo Zap que tá na tela, 989893526 e é claro, nome completo, bairro e a sua cidade. Vai começar o Derby 202 e os canais Futebol Interior destacam Carlos Corsato para trazer pra gente todas as emoções desse derby. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Vai Carlos, vai Felipe. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Hoje tem derby, que jogão, hein? Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte. Jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o derby de número 202. 2 grandes camisas do futebol brasileiro, 2 timaços. Guarani e Ponte Preta, uma história sem fim para essas 2 equipes. Eu chego até a me arrepiar. A gente que é de Campinas, né? O pessoal não sabe, eu agora cuido das parceiras também aqui do futebol interior, e quando a gente fala do jogo, cara, não acredito que é tudo isso. Gente, quem é de Campinas sabe a importância desse jogo e principalmente a importância dessas 2 camisas, né? Quem viveu décadas de 70, 80, 90 nem tanto, né? 90 mais o Guarani. O Guarani formou timaços em 1990 e só não foi mais campeão porque o pessoal não quis, né? Mas timaços, né? Times do interior, né? Que revelam jogadores e que jogadores disputaram Copa do Mundo, né? Sendo do clube de Ponte Preta e Guarani, né? Isso não é para qualquer um, não. São 2 grandes camisas, 2 grandes times, tem torcida para tudo quanto é lado. Você vai no Canadá, meu filho esteve no Canadá uma temporada em 2019 para 2020. E pai, vi camisa da Ponte, vi camisa do Guarani também, né? Então isso não é para qualquer um, isso aí é uma história de muitos, mas muitos anos que foi construída e que faz com que esse derby realmente seja uma partida importante. Em Campinas, uma cidade para mais de 1.200.000 habitantes, é o evento esportivo mais importante da cidade de Campinas. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você que está com a gente aí, você sabe, né? Normalmente, Wagner Ferreira transmite os jogos com a camisa do Guarani, eu transmito com a camisa da Ponte Preta, mas hoje o Wagner em respeito à Ponte, o Carlos em respeito ao Guarani. Hoje vamos com a camisa do portal Futebol Interior. Bom jogo para a nossa equipe. Bom jogo para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, árbitro, 43 anos, nasceu no dia 23/8/1978, é professor, vai apitar o início do jogo, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca, vai tocar na bola o Luca vai tocar na bola, Guarani atacando pro gol do placar eletrônico do estádio. Deixa eu ver, na televisão é o inverso, né, Wagner? Na televisão a imagem é inversa, né? É inverso. Isso, mas o Guarani então nesse momento ele defende o gol do placar e a Ponte Preta ataca pro gol do placar eletrônico. As cabines de rádio que ficam invertidas ali. Bola para a equipe da Ponte, bola aqui no começo do jogo, apita o árbitro. A bola tá rolando no Brinco. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra você. Ligado aqui nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Manda mensagem pra gente, 19 989 89 35 26. Tá valendo uma cama box solteiro, 1,88 por 88. Sorteio hoje, hein? Final do jogo, no fim de jogo com o Marcelo Corsato. Para concorrer, WhatsApp 989 89 35 26, nome completo, bairro e cidade, concorre no final do jogo. Bom jogo para você, torcedor. Bom jogo para você, torcedor da Ponte. Ótimo jogo para você, torcedor do Guarani. Vamos que vamos para mais um jogão de bola nos canais Futebol Interior. Guarani trabalha a bola aqui pela direita, bola com o Diogo Matheus. Diogo Matheus já fez o passe, já virou, tocou bola aqui pro Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade pela direita, bola pro Júlio César, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Giovanni Augusto meteu a testa na bola, toque do Júlio César, linha de fundo, ela vai embora, linha de fundo, não tinha impedimento não, quase o primeiro gol do jogo, primeiro ataque é do Bugre, Albert Cavalcante. É a jogada característica do Guarani, né? Ali espetada pelo lado direito, ali o Rodrigo Andrade com o Júlio César, do cruzamento dentro da pequena área, ali o Giovanni Augusto, Giovinco Augusto, ele cabeçou, a bola passou por cima do goleiro Igor Vinhas, segue Guarani 0, Ponte Preta também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte trabalha a bola no campo de defesa, bola com o Léo Santos. Léo Santos volta pro menino Giancarlo. Giancarlo fez o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola pro Pedro Júnior. Chegou o Matheus cometendo falta. O árbitro para marcar a falta. O jogo tá parado, 2 minutos, primeiro tempo de jogo, 0-0. Ponte Preta e Guarani, 8ª rodada, Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. A Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dátoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, muda o esquema de jogo. Gilson Kleina vem no 4-4-2. Léo Santos com o Thiago Lopes, menino jovem da base da Ponte Preta, trabalha a bola para Léo Santos. É jovem também, tem 21 para 22 anos de idade, jogador que pertence ao Corinthians. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, tudo isso no campo de defesa. 3 minutos deste primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o derby de número 202. Até aqui 68 vitórias para Ponte, pro Guarani, 68 vitórias pro Guarani, 66 vitórias da Ponte e 66 empates. Aí você vai dizer, pô, Corsato, mas aí você tá falando que é o derby número 202? Nessa soma sua aí, tá dando só 200. É porque tem um jogo, o primeiro da história, o resultado não é conhecido, né? Mas por isso os caras contam como o derby de número 202. 534 gols no total, 2,65 a média por jogo. Bola pra Ponte, lá na ponta direita, olha o Kevin, já errando o primeiro passe do jogo, né? Só pra variar, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Thiago Lopes. Thiago Lopes vai tocar para Igor Vinhas, com os pés fora da grande área, sai jogando pra equipe da Macaca. Macaca toda de branco, Guarani todo de preto. A Ponte parece que adotou esse uniforme aí, né? E vai que vai com esse uniforme. Deixa eu ver se tem a faixa hoje, eu não tô vendo a faixa no uniforme, né? Então é o uniforme de número 1 da Ponte Preta. Se tiver a faixa, né, se tiver a faixa com o hino, aí é o uniforme de número 3. Mas de longe aqui não. Ah, tem a faixa, sim, tem. Esse é o uniforme de número 3, que foi registrado na Federação Paulista de Futebol, né? Então ele tem, todo branco e com o hino da Associação Atlética Ponte Preta compondo ali como se fosse a faixa. O Guarani com a camisa verde e o número branco atrás. Wagner, o uniforme número 1 da Ponte Preta é todo branco, a Ponte extinguiu a faixa no uniforme número 1. A faixa é a marca registrada da Ponte. Não, tem que ter de qualquer maneira, mesmo com hino ou sem hino, tem que ter. Mas no uniforme número 1 da Ponte não tem. Não tem faixa? É branco, tá branco sem a faixa. O uniforme número 2 é o preto com a faixa branca, né? Eu também concordo com você, eu acho que o uniforme da Ponte sem faixa inexiste, mas aí a Ponte acertou aí, arrumou esse erro, né? Porque foi realmente um erro e pôs a faixa ali, mesmo que ela ficando meio aqui com uma cor cinza ali, não tão preto, mas a faixa tá no uniforme. Isso, que é marca da Macaca. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, ganha, Júlio César ganhou, tocou pro Lucão, vai queimar ali, bateu pro gol, é gol! Gol do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede,
Na marca de 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Bateu de fora da área, o Pedro Júnior escorregou, perdeu a bola, o Júlio César ganhou, tocou pro Lucão que bateu fora da grande área. O Igor Vinhas foi pra ela, falhou o Igor Vinhas, que pena, que pecado. Bola na mão do Igor Vinhas, passou por baixo dele, bola tá na rede. Lucão do break, Lucão do break, Lucão do break, Lucão do break. 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco. 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. E comemorou fazendo o break ali o Lucão. Faz a torcida do Guarani muito mais feliz no Brinco, em todo mundo. 1 pro Guarani, 0 pra Ponte, Lucão do break. 11 a camisa dele, tá aberto o placar do Brinco de Ouro da Princesa, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Goleirão Igor Vinhas, que fazem Igor Vinhas. 1-0, tá aberto o placar. Printa a tela do gol do Bugre aí, Albert Cavalcante. Na verdade, tudo começou com o erro do Pedro Júnior, né? Ali na intermediária, na frente da grande área, ele acabou escorregando, o Júlio César acabou dando bote. De longe, ele, loucão, é o tanque do break. Chutou de fora da área. É verdade, o Igor Vinhas, ele pode ter falhado, mas a bola veio venenosa, veio forte, a bola quicou na frente do goleirão, que nada pôde fazer no canto direito do Igor Vinhas. Agora, Guarani 1, Ponte Preta 0. Wagner Ferreira quer ouvi-lo, Guarani na frente, 1-0. Jogo ali, os times se conhecendo, e aí a Ponte, erro total da Ponte, perde a bola, mas aí o chute totalmente defensável, falha do Igor Vinhas, 1-0 pro Guarani. É muito cedo, né? 5 minutos, os times se estudando ainda, mas o Guarani como mandante já está tratando de mostrar o seu cartão de visitas. E o campo está molhado, não bastasse o sereno, o pessoal ainda molha o campo antes de começar a partida. Então o Pedro Júnior escorregou, talvez vítima do campo molhado, e quando a bola chegou no goleiro da Ponte, também chegou com muita violência no chute do Lucão. Uma bola rápida, e muita gente criticando o Igor Vinhas. Depois ele vai justificar que o tiro foi no canto e muito rápido. Alguém pode entender como falha. Eu entendi como uma sorte do Lucão, que acertou um belo chute e fez 1-0 Guarani. Guarani vem, bola com o Júlio César, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Leonardo. Falhou o goleiro. Grigô, e aí? Falhou o goleiro da Ponte, na sua opinião, ou não? Não foi feliz o Igor Vinhas nesse lance, nesse gol do Guarani. Bola defensável e acabou passando. Na minha opinião, falha do Igor Vinhas. Você vê como é que é, como a banda toca, né? Como o Armando Bergo aqui tá dizendo, Lucão colocou um monte de interrogação. Como se o time entrasse com 10 em campo, só porque fez aquele golaço contra o São Paulo. É grosso, peso morto, tá vendo? O peso morto já pôs uma bola na rede. Ele é centroavante, ele tá aí pra fazer isso. Ponte vem, bola pro campo de ataque, Matheus Jesus tocou pra Fecim, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga do Guarani, pegou no Bruno Silva, voltou, trabalhou bola lá pela direita, bola pro Kevin. É um dos ex em campo, sendo marcado pelo outro ex. O Kevin, ex-Guarani, sendo marcado pelo Índio, ex-Ponte Preta, trabalha a bola ali pela direita, volta a bola, o Kevin jogando agora pela Ponte, o Índio jogando pelo Guarani. O jogo tá parado, o árbitro tá pegando pra parar ali, porque tem jogador do Guarani sentindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede, atenção, portal Araraquara News, CIN, Web Rádio Pariri, atenção, Rádio Futebol na Canela, atenção, você ligado com a gente também na rede Brasil Play FM, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo. 36 passados, primeiro tempo. Brinco de Ouro da Princesa, 8ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, derby de número 202 no Brinco. O Guarani tá na frente, Lucão do Break marcou a 5 minutos do primeiro tempo. Lucão do Break, Guarani 1.0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Bola rolando também no Paulistão para São Bernardo e Ituano, 0-0. Mais cedo o Botafogo empatou com o Corinthians, 1-1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Obrigado você que está com a gente aqui no Facebook. Muito obrigado. Comporte-se, meninos. Comporte-se. Bola para a equipe da Ponte aqui pelo meio. É o Léo Santos, fez o passe para o Matheus Jesus. Chegou a zaga do Guarani. O camisa número 62, o Bruno Silva, está aqui desesperado pedindo para voltar. Até agora nada. Bola para Leonaldi. Leonaldi vira o jogo, traz a bola aqui na ponta esquerda. Muito forte o passe, a bola saiu de fundo. Tirou de volta para o Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. No Facebook, Claudio Miro Pedro, boa noite a todos vocês, Limeira, São Paulo. O Rodrigo Souza tá ligado com a gente também. Fala, Rodrigão, escreveu, vamos ganhar Bugre. Rosângela Forte, Dali Bugre. Roberto Carlos, essa camisa branca da Ponte não tem nada a ver. O hino não aparece, fica sem a faixa. O Rodrigo Souza gritou gol. Oswaldo Neto escreveu, já estou desligando, mas já, Oswaldo, não desiste não, velho. O William Rafael Oliveira, Corsato, manda um abraço aqui pra gente. Claudinei Corsi, Bruno, Gilmar Prone e William Vilela. Estamos em Ubatuba, ligados na rádio. Bom trabalho, obrigado. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Falta! Lucão na bola, Bruno Silva. O Bruno Silva por trás pegou o Luca. É isso que fala os jogadores da Ponte. Pedem a falta, pedem o cartão, mas nada de cartão até agora, né, Grigor? Ficaram indignados ali os jogadores da Ponte, principalmente o capitão, o Luca, que levou ali, né, o tranco por trás ali do capitão do Guarani, o Bruno Silva. Falta para a Ponte Preta. Tá lá o Kevin, tá lá também o capitão Luca para a cobrança. Carlos Corsato. Falta para Ponte, 11h30 passados desse primeiro tempo, 33,5 para terminar o jogo, mais acréscimos. Dá 1 pro Guarani, 0 para Ponte. Guarani já fez o primeiro. Guarani já fez o primeiro gol. Lucão marcou a 5 numa falha. O Wagner até achou que não foi falha, mas para mim, falha grotesca do goleiro da Ponte. Falta para a equipe da Macaca, vai Luca para fazer a cobrança. O Kozlinski coloca 3 na barreira, Luca para a bola, bateu pro gol. Kozlinski! Defesaça do goleiro do Bugre. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Grigor. Bateu muito bem de pé na direita o Luca. E olha que tava longe a bola, hein? O Kozlinski fez uma ótima defesa, escanteio que Fecim vai fazer a cobrança. Vem Fecim para fazer a cobrança do primeiro escanteio do jogo. Vem com a perna esquerda, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. 12 minutos, primeiro tempo, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Lucão do break, marcou a 5 minutos do primeiro tempo. Conversa demais aí o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o árbitro do jogo. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Vem Fecim pra bola, perna esquerda, primeiro pau, toque de cabeça. Tem jogador do Guarani caído, vai parar o jogo. Vai parar o jogo, pede atendimento ali, é o Lucão do break que tá no chão. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Almir Ribeiro tá ligado com a gente, a Renata Delgado escreveu, vai Macaca, a Ponte vai virar 3-1, boa transmissão, tá dizendo aqui o Jorge Domingos. O Armando Bergoneto, só pra queimar na minha língua, continua sendo um cabeça de bagre. Tá falando do Lucão. Armando. O cara foi pra rede no derby, pô. Alberto Moreira, tô na escuta. Grande Alberto Moreira. O que será que aconteceu com o Alberto, Marcelo? Que ele parece que parou de fazer aqueles exercícios na academia. Será que é o preço da academia? O que é? Ele faz da academia da praça. Não paga, é de graça. Pô, Johnny Tocha. É que ele parou de postar, mas ele continua fazendo. O Albert Cavalcante vai imaginar essa. Ele falava, ele é locutor musical também, não, né? Você vai derrubar a transmissão. Ele falava, Johnny Tocha por aqui até às 5, incendiando as suas tardes. Já teve 200 nomes. Grande Alberto Moreira. Que saudade do amigo, viu, Alberto? Espero que você esteja tudo bem com o amigo. Grande abraço, muito obrigado aí pela participação. Ele falou que não parou não, viu, Marcelo? Tá de volta. Então põe lá, pô, pra você incentivar seus seguidores. A Maria Aparecida Adame escreveu, vai, Bugrão. Mara Cristina, vence o melhora. Valeu, falta pra Ponte aqui pela ponta esquerda, 14 minutos, primeiro tempo de jogo. 0 pra Ponte, 1 pro Guarani, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Lucão do break marcou, Fecim pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Ponte. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, sobrou pela ponta, bola pro Leonardo, vai queimar dali, pegou na zaga, sobrou pro Kevin pra fora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, o Kevin chutou sem direção, né, Grigor? Pegou muito mal na bola, o lateral da Ponte Preta, o Kevin, pegou muito mal, a bola foi longe do gol ali do Kozlinski, apenas tiro de meta pro Guarani, continua 1-0 para o Bugrão. Meu narrador, vai. Quero mandar um abraço aqui pra galera do YouTube. Vamos lá, o Will
Cifi Azraqui, Adailton Godino, Lana Patrícia, quem mais? O Paulo Roberto Nascimento, o Evandir Silva, todo mundo acompanhando a gente, o João Pedro, diz que a Ponte vai vencer por 3-1. Futebol Interior e Futebol FI, os nossos canais no YouTube. Compartilhe a nossa transmissão, se inscreva no nosso canal, mete um joinha lá, vamos fazer aí a nossa transmissão chegar a mais gente. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede Web Rádio Bariri, CIN, Central Interativa News, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, Rádio Brasil Play FM nos States. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo, o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 15 minutos, primeiro tempo de jogo. No regressivo, meia hora para terminar no primeiro tempo, Guarani 1, Lucão do Break marcou, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Marcelo. Muito bem, quarta rodada do Capixabão 2022, a Desportiva vai perdendo para o Rio Branco pelo placar de 2-0. Lá no Cariocão, oitava rodada, o Fluminense vai vencendo Volta Redonda por 3-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, 16, primeiro tempo. Ô Wagner, qual é a do jogo Guarani 1-0? Só um detalhezinho, você deu tempo aí em contagem regressiva, né? Sim. Isso me lembra do repórter Sérgio Jorge. Ele, pra inovar, ele dava a escalação do ponto esquerdo ao goleiro. Ao contrário, não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo, né? Eu não lembro. Sérgio Jorge, Rádio Cultura. Sérgio Jorge eu lembro dele, mas não lembro da escalação. Agora, com relação ao jogo, o Guarani fez o gol muito tempo. E agora vem aquele jogo do Daniel Paulista. É dar a bola para a Ponte e segurar esse 1-0. Isso é uma tática suicida, em que a Ponte deve aproveitar. Embora não esteja fazendo tecnicamente um grande jogo a Ponte, mas tem jogadores pilhados aí. Um deles é o centroavante, o Luca. Ele está brigando com a arbitragem, brigando com os jogadores do Guarani, procurando o jogo. Então é realmente um jogador que merece atenção e respeito, esse Luca, centroavante da Ponte. Artilheiro da Ponte Preta na competição com 5 gols. A Ponte marcou 7, ele fez 5. Bola aqui pro time do Guarani, Vinha. Chega a zaga da Ponte para tirar roupa. Essa bola, o time da Macaca, bola com o Luca, artilheiro do campeonato, né? Jean Carlos põe a bola, ele e o Ronaldo, parece, né? Isso, daí bola ali pelo meio, faz o passe, nossa senhora, rapaz do céu, que strike ali do camisa número 11 do Guarani, o Lucão do Break, hein? Strike ali pra cima do jogador da Ponte, o jogo tá parado, bola pra Macaca no campo de defesa em cima do André Luiz, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Rodrigo Souza tá ligado com a gente, Ronaldo Queiroz também tá ligado, Cris Muniz, o melhor derby brasileiro, tô contigo, também acho. O Alberto tá fazendo até propaganda do Instagram dele aqui agora, é isso aí, aproveita a audiência. Rodrigo Souza, Salete Mangano Ferreira, Fabiano Ferreira, tá com a gente. Tudo bem que estamos na pandemia, mas um clássico desse de muita tradição poderia ter mais torcedores, tá dizendo o Jorge Domingos. Já tivemos confusão, com uma torcida só, teve confusão na entrada do estádio, é uma pena, né? Bola pra Ponte, campo de defesa, 18 passados, primeiro tempo, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte, Lucão do Break, marcou a 5 minutos, vem Matheus Jesus, trabalha a bola aqui no campo de ataque, toca a bola para Giancarlo, chega por baixo o Júlio César, passou pela Ponte Preta, ficou 5 jogos, 5 rodadas de um campeonato paulista aí na Ponte Preta. O Júlio César tá jogando no Guarani, fez boa campanha ano passado e segue para essa temporada no Guarani. Fez o passe pelo meio, vai Marcelo, pegou o microfone, saiu alegando falta de estrutura. Sim, a torcida da Ponte detesta ele. Bola aqui pela ponta, vem Jean Carlos pra bola, pro levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra trás, não tinha ninguém na Ponte. Kozlinski sai do gol pra fazer a defesa, o goleirão do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Bola pro time da Macaca, André Luiz toca a bola mais atrás pro Igor Vinhas, deu um bico na bola, jogou a bola pra lateral. O Igor Vinhas tá pilhado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Soltei aí o teaser da BetChamps e até agora nada de cobrar o lateral. Agora sim, cobrança do Matheus Pereira, ele fez o passe, virou, trabalhou, bola aqui no meio, bola pro Giovanni Augusto, de calcanhar, fez o passe na ponta esquerda, chega a zaga da Ponte pra tirar, ficou até pedindo falta ali, mas o árbitro não deu. Bola voltou, veio pro Lucas, chegou a zaga do Guarani, rouba essa bola, quem tava por ali é o Bruno Silva, o capitão, ele trabalha a bola aqui pela ponta direita, bola pro Diogo Matheus vem com a sua chuteira vermelha, na marcação a zaga da Ponte tira com o Giancarlo, toca a bola pro Luca colocou a bola na frente,
E aí parou na frente dele ali o Ronaldo Alves, zagueiro experiente. O Ronaldo Alves fala, pô, mas eu não tinha o que fazer. O Luca foi pro chão no meio do Luca. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o tempo. 20 passados desse primeiro tempo. 25 para terminar o primeiro tempo. Brinco de Ouro da Princesa, derby de número 202. Guarani 1, Lucão marcou. Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. O Guarani de Campinas vence, mas o do Rio Grande do Sul vai empatando com a União Frederiquense pelo Campeonato Gaúcho pelo placar de 0-0. E o Avaí, hein? Pelo Campeonato Catarinense, 9ª rodada, vai perdendo mais uma e tá lá na zona do rebaixamento. 0 pro Avaí, 1 pro Concórdia. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola pro campo de ataque, André Luiz bateu, a bola voltou, sobrou pro Matheus Jesus, tentou de calcanhar, Matheus Jesus, chegou a zaga do Guarani, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pra equipe do Guarani, mas a bola acabou saindo pra lateral, mas lateral pra Ponte, tem jogador do Guarani caído. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Bom, o jogo tá parado, jogador do Guarani tá caído ali, YouTube, Facebook, YouTube, Marcelo fica ligado aí no YouTube, Fabiano Ferreira tá ligado com a gente, Luiz Fernando, Aparecida Celso, Thiago Henrique Fernandes, Rodrigo Souza, o Sandro Nunes. Sandro, obrigado pela sua participação, pessoal, aqui no Facebook, Futebol Interior, lembrando que tá valendo a cama box solteiro, 1,88 por 88, final da jornada tem sorteio. Como é que faz pra participar, Corsato? 989893526, WhatsApp dos canais Futebol Interior, 19 é o código de área, nome completo, bairro e a sua cidade. É isso, depois no YouTube o Marcelo dá uma passadinha lá, pelo menos com o nome do pessoal que tá participando com a gente. Bola rolando de novo no Brinco de Ouro da Princesa, tá 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Lucão do break marcou a 5 minutos do primeiro tempo. E aí o Guarani também não foi mais. O Wagner falou aqui, me deu até medo agora, porque ele falou, o Guarani vai entregar a bola pra Ponte. O jogo vai terminar 1-0, então. A Ponte não sabe o que fazer com a bola. Mas é o jogo, viu, né? É o jogo que ele faz, até contra o São Paulo, né? Só contra o Santos que o Guarani foi ativo. Com as outras partidas, assim, faz um gol, se vira o adversário. É, viu, Wagner? Não vai ter jogo, porque se entregar a bola pra Ponte, aí não tem jogo. Mas olha, você sabe que com esse estilo de jogo aí do Guarani, ele chama a Ponte pra cima. Com técnico ou sem técnica, pode acontecer um lance aí casual e a Ponte empatar o jogo. Pode ver, com quem tá a posse de bola. Não apareceu ainda o scout, mas você nota aqui que a posse de bola é da Ponte. E o Guarani fez o gol e recuou. Então tá dando espaço. A Ponte tem que aproveitar isso daí. Esse é o detalhe. Você, talvez, como grande parte da torcida da Ponte, não acredite. Mas é uma chance que a Ponte tem com esse recuo do Guarani. E vem Guarani, bola ali pela ponta esquerda. Tocou Matheus Pereira pro Giovanni Augusto. Giovanni Augusto volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Bruno Silva. Eu gosto demais do Bruno Silva. Acho que ele é muito bom volante. Bola aí pelo meio, trabalha a bola pela direita. Bola para Matheus Pereira. Pereira para Giovanni Augusto. Perdeu. Recuperação do Leonardo. Falta. O problema só do Bruno Silva é que ele, né, pica muito o jogo. Ele faz muitas faltas, né? Ele completou, né? 100 jogos na partida passada, agora no derby, 101 jogos. E falando sobre o que o Wagner Ferreira falou, a posse de bola, 41% pro Guarani, 59% pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa. Derlan, camisa número 34, novidade do Daniel Paulista pro derby. Trabalha a bola no meio para Matheus Pereira. Matheus Pereira tem o Matheus Jesus próximo da bola ali. Chegou o Derlan, dá um bico nessa bola, tira. Aí o Léo Santos perdeu. O Lucão do break também, vou falar, é um monstro ali, hein? Bola aérea para ganhar dele é difícil. Bola ali pelo meio, Jean Carlos tá no chão, o jogo tá parado, falta para Ponte, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Sérgio Júnior também tá ligado. Gente, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, tá? Mas vou abraçando você aqui. Burg Carlos, Alexandre Garcia, o Rodrigo Souza tá ligado com a gente. Juliana Barcelos, também pessoal ligado conosco. Ponte vem, Leonardo, fez bom passe, trabalhou, é pro Luca, tá na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Que perigo!
Que perigo, lançamento do Leonaldi na cavadinha pro Luca. Meteu a perna direita na bola, ela saiu em linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte, Grigol. Bela triangulação ali do Luca e do Leonaldi. O Luca tocou pro Leonaldi, que de cavadinha colocou pra dentro da área o Luca. O Luca emendou de primeira, a bola passou muito forte, porém alto. Sobre o gol do Kozlinski, saiu em tiro de meta, continua 1-0 Guarani, Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Sérgio Pasquini tá ligado com a gente. O Burg Carlos tá perguntando que fim levou o Papa Faye. Tá no time, tá inscrito na lista B, né? Porque ele é da base da Ponte Preta, mas não vai ter chances de disputar esse campeonato paulista, viu, Burgui? Obrigado por estar com a gente. Lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, Diogo Matheus. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso, toca a bola para o Lucão. O Lucão de cabeça, a zaga da Ponte tá procurando ali até agora. Bola voltou ali pelo meio, falta em cima do Giovanni Augusto ou falta do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, é impressão minha, ele colocou um verde ali no cabelo, o Albert Cavalcante. É isso mesmo, né? Colocou um verde ali, vamos identificar se mais alguns outros jogadores do Guarani fez isso, mas sim, ele está com o cabelo pintado de verde. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede CIN, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, Rede Brasil Play FM 93.5, 102.1 nos States. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. 26 passados, primeiro tempo. 19 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no placar, oitava rodada, Série A1, Campeonato Paulista, Guarani 1, Lucão do Breque marcou 5 minutos do primeiro tempo, Ponte 0. Vai, Marcelo. No Paranaense, nona rodada, o Atlético Paranaense vence o Cianorte pelo placar de 3-1, Azures e Cascavel 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Guarani, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, a bola voltou. Giovanni Augusto vai queimar ali, bateu pro gol, pênalti. Penalidade máxima pro Guarani. Pênalti pro Guarani. André Luiz, né? Bração aberto, camisa número 16, Matheus Pereira. Bateu pro gol com a perna direita. André Luiz, bração aberto, asa aberta. Pênalti indiscutível. É isso, ô Albert Cavalcante? É isso mesmo, né? Jogada pelo lado direito ali com ele de novo, né? O Júlio César. Ele fez o cruzamento dentro da área. A bola passou por toda a extensão da grande área. Pelo lado esquerdo estava ele, Matheus Pereira. Ele fingiu que ia chutar e fez o cruzamento. Tentou o cruzamento, deu um corte e tentou o chute pro gol. Ali acabou pegando no braço, né? Do bração do camisa número 95, André Luiz, que leva o cartão amarelo. Pênalti para o Guarani. O Guarani pode fazer o segundo gol. Está nele na bola, Giovanni Augusto. Viu, Carlos? Oi. Segundo cartão amarelo do André Luiz no campeonato. Mais um erro da Ponte Preta, né? Jogador profissional, ele tem que entender com as regras, né? Por exemplo, se eu venho aqui no futebol interior e não sei ligar o microfone, eu não tô ligado na regra do jogo, né? Jogador de futebol, pra mim, que vai na área com o bração aberto, pra mim, né, é no mínimo falta de inteligência, né? Então, na conta do seu André Luiz aí, pênalti claro pro time do Guarani fazer a cobrança. Esse time da Ponte realmente é muito fraco, é muito ruim. Não vai dar, né? Guarani vai pra fazer o segundo. Giovanni Augusto pra fazer o gol. Igor Vinhas no meio do gol. Giovanni Augusto pra fazer. Igor Vinhas pra pegar. Giovanni Augusto pode ampliar o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pode ampliar o marcador em Campinas. Giovanni Augusto, 10 pra fazer. Igor Vinhas pra pegar. Autorizou o árbitro da partida, Vinícius Gonçalves. É gol pra bola pro Guarani. Vai Giovanni pra bola pro gol. Gol do Bugre! Cobrança de pênalti. Igor Vinhas para um lado, bola no outro. Bandeirão do Bugre sobe na arquibancada. Amplia o Guarani, amplia o Bugre, 28 passados primeiro tempo. Gol do Bugre, tá no gol, tá no gol, tá no gol, tá no gol, tá no gol. 2 pro Guarani, 0 pra Macaca. Giovanni Augusto, 10 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no brinco. Guarani 2 no derby número 202, Ponte Preta 0.
Goleirão Igor Vinhas, essa você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe do segundo gol do jogo. O gol do Bugre. O gol de pênalti do Giovanni Augusto. Printa a tela aí, Albert Cavalcante. Segundo gol do Giovanni Augusto nesse Campeonato Paulista. Ele cobrou o pênalti no meio do gol. Ali ele que tinha, da outra vez que ele fez o gol, né, batendo o pênalti, ele bateu no canto esquerdo. Assim, Igor Vinhas também tinha estudado. Pulou no canto que o Giovanni Augusto tinha batido outra vez. Mas não, ele bateu com segurança. Ele bateu no meio do gol. Nada o goleiro pôde fazer. Agora, Guarani 2, Ponte Preta 0. Wagner Ferreira, 2 pro Guarani, 0 pra Ponte. É aquilo, né? A Ponte com 2 erros. Guarani faz 2 gols. Guarani vivo no jogo, 2-0 pra cima da Macaca. Pois é, veja como é o futebol, né? O Guarani tratando de se defender, se segurando naquele 1-0 no gol do Lucão. A Ponte em cima, tentando bem ou mal empatar o jogo. E aparece esse lance, eu acredito que casual. Porque o André Luiz, não é que ele teve intenção de meter aquela mão na bola. Ele foi vítima da regra, que agora qualquer toque na mão dentro da área é pênalti. Então ele estava caindo com o braço, talvez para equilíbrio do corpo, meteu a mão na bola. Aí pênalti marcado e o Giovanni colocou no canto. Quase, aí me parece que o Igor Vinhas esticou a perna, quase que pega ainda, hein? Porque a bola foi muito no meio do gol. Não foi um pênalti muito bem batido, mas como dizem que pênalti bem batido é gol, então tá aí, tá valendo o Guarani fazendo 2-0 e a Ponte agora vai ter que correr atrás. O Guarani vence 2 pro Guarani, 0 pra Macaca. A torcida do Guarani vai fazendo a festa Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Chegamos a 31 minutos passados deste primeiro tempo, 14 para terminar o primeiro tempo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, derby número 202, Guarani tá na frente, 2 pro Guarani, 0 pra Ponte, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Finalizado lá em Santa Catarina, o Avaí virou o jogo pra cima do Concórdia, 2-1, e o Guarani do Rio Grande do Sul vai batendo União Frederiquense pelo placar de 1-0. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso conosco. Web Rádio Bariri, CIN Central Interativa News, Portal Araraquara News, Rádio Futebol na Canela. Um abraço pro Thiago Lopes de Faria, tá narrando muito, Thiagão, grande Thiago Lopes de Faria. Coringão empatou, seu Corinthians empatou, Thiago. Conosco também, Rede Brasil Play FM, no site para todo o mundo e também no FM 93.5, 102.1. Obrigado você. Tem prêmio, hein? Tem Cama Box solteiro para você que participa com a gente. Medida 1,88 por 88. Só mandar mensagem. 19 989 89 35 26. Daqui a pouco o Marcelo vai abraçar você que tá lá no Zap deixando a sua mensagem. Nome completo, bairro e cidade para concorrer hoje a Cama Box solteiro. Ponte toca a bola aqui no campo de defesa. Bola com o André Luiz. André Luiz volta essa bola aqui pro Pedro Júnior. Pedro Júnior volta, a bola aqui na ponta, a bola para Léo Santos, jogando como quarto zagueiro, toca a bola para Thiago Lopes, quase 33, passados primeiro tempo, 2-0 Guarani, a Ponte vai perdendo o derby, 7 pontos na competição pro time da Ponte, vem bola ali pelo, nossa, o jogador do Guarani foi pra cima do Matheus Jesus, ele quase que deu no meio dele, hein? O índio. Bola, é o índio, bola ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Léo Santos, jogadores da Ponte estão bravos, né? O Guarani marca todo mundo atrás da bola, bola ali pelo meio, bola pro Kevin, Kevin fez a finta, fez o passe, virou, toca a bola na direita, bola pra Luca tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Guarani, bola com o Matheus Pereira, chega pra tirar dali, chegou o Kevin cometendo falta pra cima do índio, o jogo tá parado, e o Luca olhou com uma cara pro Kevin, falou, pô, pra que fazer isso? O jogo tá parado, é falta pro Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Jonas Viana, Rodrigo Souza, Ronaldo de Lima Neto. Tá dizendo aqui que o lado positivo é que o Kleina vai vazar. Eu não tenho tanta certeza assim não, viu? Thiago Belmiro, Antônio Moreira, Sérgio Pasquini, Ângelo Roberto Biasi, Guilherme Soria, tá com a gente, Guilherme Bugrino, tá ligado com a gente, valeu Guilherme, Ademir Júlio, também tá ligado, gente, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, mas agradeço aqui a participação de todo mundo, vai mandando mensagem, só peço para que vocês se comportem, porque hoje a live é plural, lateral para a equipe da Ponte, fazer a cobrança na pela direita, Kevin, sobe a zaga do Guarani, tira o camisa número meia dúzia, Bruno Silva, tirou, a bola
voltou ali pelo meio, Matheus Pereira toca a bola, Bruno Silva mais atrás, bola para Ronaldo Alves, campo de defesa, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canto alto do seu tablet, do seu computador, bola no canto esquerdo, vem Guarani jogando todo de verde, na marcação, chegou a zaga da Ponte para tirar, bola com o André Luiz, falhou feio no pênalti, recurso, jogar com a mão para trás, todo jogador de futebol tem que saber isso, ele não sabe, bola pro Jean Carlos, vem cruzamento na linha de fundo, por baixo chega a zaga do Bugre, Diogo Matheus, joga a bola na linha de fundo, escanteio para Ponte, segundo escanteio para Macaca no jogo, Grigor. Segundo escanteio, o Jean Carlos tentou fazer o cruzamento para dentro da grande área, tava lá o lateral do Guarani, o Diogo Matheus, colocou a bola em escanteio que Fessim vai fazer a cobrança. Com esse gol, esse segundo gol, a Ponte Preta continua como a defesa mais vazada do campeonato, 13 gols tomados. Fessim pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, fraquinho do Léo Santos Kozlinski, sai do gol pra fazer a defesa, o goleirão da equipe do Guarani, ele toca a bola aqui na ponta, era pro Matheus Pereira, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, vem o Kevin, toca a bola pra Pedro Júnior, virou, trabalhou a bola pro Kevin. O Kevin esqueceu que estava jogando com a Ponte Preta, acho que ele ainda está nos tempos do Guarani, mas o Kevin é muito fraco, né? O Kevin realmente é muito ruim, né? É um dos piores laterais que já passou, que já vestiram a camisa da Ponte Preta. Renovaram com o cara é bom, pô. Renovaram com o cara. Um dos piores laterais mas ele tá jogando mais que o Norberto, mas é fraco, é muito ruim, né? Só dá pra esperar isso dele. Agora o Matheus Jesus dá no meio do jogador do Guarani. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Carlos, se a Ponte depender dos seus dois laterais, tá na roça, né? Porque o Kevin tá mostrando aí que não tem condições. Do outro lado, o menino também ali, coitado. Também com medo de passar do meio de campo. Então a Ponte não tem jogada de lado, nem pela direita e nem pela esquerda. Tá vivendo aí da vontade do Luca, né? Como eu destaquei no começo da jornada. O time da Ponte realmente é muito fraco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Atenção, rede CIN Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, Rede Brasil Play FM, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Chegamos a 37 passados deste primeiro tempo, 8 para terminar o primeiro tempo de jogo. No placar, derby de número 202 no Brinco, 2 pro Guarani, Lucão do break marcou, Giovanni Augusto de pênalti, 2 pro Guarani, 0 pra Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Também pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, bola rolando em São Bernardo, 0 pro São Bernardo, 0 pro Ituano. Mais cedo, o Palmeiras venceu o Santo André por 1-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muita felicidade. Ponte perde a bola de novo, bola para Giovanni Augusto, trabalhou, bola para Júlio César vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Jesus tira, a bola volta, trabalha a bola ali pelo meio, bola para Bruno Silva na direita, volta a bola ali para o Giovanni Augusto para Diogo Matheus, Guarani ganha de 2-0 e não faz força, bola ali pelo meio, Diogo Matheus, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pelo meio, bola para o Ronaldo Alves trabalha a bola para o camisa número 34, o Derlan volta a bola ali na ponta esquerda, bola para Matheus Pereira sai da ponta, vem pro meio, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Lucão do Break, aí o Lucão do Break deu um passe ali pro camisa de número 16, o Matheus Pereira toca a bola no meio, mesmo errando o passe, o Guarani acerta, porque a Ponte sem chance, bola ali pelo meio, bateu cabeça, a zaga do Guarani, bola pro Fessim, entrou na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol, a bola passa, vai embora! Zaga do Guarani também, os caras quiseram entregar agora, hein? Bruno Silva e Derlan, que fase! E aí veio o Fessim passando, entrando na grande área, mas ele bateu fora! Quase o primeiro gol da Ponte, hein, Grigor? Como você frisou bem, a zaga do Guarani bateu cabeça literalmente, a bola sobrou pro Fessim, que saiu livre, de frente para o gol do Kozlinski, bateu de perna esquerda, a bola passou pelo lado direito do gol do Kozlinski ali, bateu ali na garrafinha do Kozlinski, fora do gol, perdeu uma grande chance, o número 20, Fessim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Betão Guastalho. Ô Betão, que prazer ter você com a gente, ex-treinador de goleiros da Ponte Preta, grande Betão. Só para ter uma ideia, o Betão formou o Ivan, né? Não, é o cartão de visita, não precisa mais nada, né? Tá ouvindo a gente, Tailândia, né, Betão? Se tiver errado, você me desculpe, tá? Obrigado pela participação, tá torcendo pela Macaca, mas não tá fácil não, viu, Betão? Se o ano passado tava ruim, esse ano parece que tá pior, viu, meu querido? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, 39,5 passados desse segundo tempo. 2-0 Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. 8ª rodada, Série A, Campeonato Paulista. Olha o Guarani, Júlio César, cruzamento, levantamento na boca do gol, vai ficar pro Lucão. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Macaca para tirar, a bola voltou aqui pro time do Guarani, bola pela direita, camisa número 22, Ronaldo Alves, toca a bola ali pro Derlan, o 34, perna esquerda na bola, põe bola no canto alto, o Kevin tocou de cabeça, aí a bola sai, vai para a linha lateral, é lateral pro Guarani fazer a cobrança lá do esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Matheus Pereira vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Guarani. 40 minutos passados deste primeiro tempo. 2 para o Guarani, 0 para a Ponte. Guarani toca a bola com o camisa número meia dúzia. Bruno Silva volta um pouco mais atrás. Trabalha a bola para Rodrigo Andrade. O Andrade virou, tocou para o Derlan. Derlan na ponta. Ele vira o jogo, toca a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Derlan. A zaga do Guarani vai tocando bola. Camisa número 22. Faz o passe longo aqui para o Lucão do Break. Tá todo mundo escorregando na Ponte. Lucão do Break fez a finta, tirou para dançar o Léo Santos. Léo Santos veio, tirou, a bola voltou pro Guarani, bola pela direita pro Diogo Matheus para Júlio César, Leonaldi, vem na marcação pra cima dele, o Giancarlo não tá achando o Júlio César aqui pela direita, volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Ronaldo Alves trabalha a bola no círculo que vira o gramado, faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola ali pro jogador Giovanni Augusto, tentou fazer o passe pelo meio, a zaga da equipe do Guarani, da Ponte, chega pra cima do Léo Santos, cometendo falta, o árbitro tá parando pra marcar a falta, o Léo Santos diz que não foi, o jogo tá parado em cima do Lucão do Break tá ali, viu, Albert Cavalcante, no gramado, se contorcendo igual a lagartixa, quando você corta o rabo dela, hein, Albert? É o Lucão do Break, né? Ele que fez ali a parede, ali ele recebeu a falta do jogador da Ponte Preta, o Léo Santos, ali quando ele caiu, parece que ele caiu em cima do ombro. Ali ele tá se contorcendo todo, ali o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo está pedindo para entrar o atendimento, parece que se contundiu, o Lucão é o tanque do Break, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tem falta pro Guarani fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. O jogador do Guarani tá sendo atendido no gramado, é isso que eu tô vendo aqui? Tá no gramado, mesmo. Rapaz, que demora pra sair. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede CIN, Central Interativa News, Web Rádio Pariri, Rádio Futebol na Canela, Rede Play FM. Pro mundo, no FM também, 93.5, 102.1, 93.5 no estado de Connecticut, em 102.1 lá no Massachusetts. Atenção, você ligado com a gente, tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa 42,5, primeiro tempo 2,5 para terminar o jogo, mais acréscimos, claro. 8ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, te contei não, Brinco de Ouro da Princesa, 2 pro Guarani, 0 pra Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, Marcelo. Copa do Nordeste, 6ª rodada, o Campinense vai batendo o Souza, o jogo lá tá no intervalo, 1-0 pro Campinense, e o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, vai empatando com o Ituano, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando o derby número 202, jogão de bola, Brinco de Ouro da Princesa, vai dando o Guarani, a torcida do Guarani vai comemorando, fazendo festa nessa noite de sábado, 19 de fevereiro, falta pro Bugre fazer a cobrança, a falta aconteceu a 41, a 43 a cobrança da falta, Matheus Pereira pra bola, perna esquerda pro gol, pra fora ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Igor Vinhas, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira, quase 44. Primeiro tempo, 2-0 Guarani. Qual é do jogo, Wagner? Bem, o Guarani teve 3 chances, aproveitamento perfeito, acabou fazendo 2 gols. A Ponte teve 3 chances, não fez nenhum.
Vou dizer que o placar é injusto, não é. O Guarani merece, embora não esteja um primor de técnica, mas vence com autoridade no derby, por enquanto, por 2-0. Nada está perdido ainda, porque derby, você sabe, né? Tudo pode acontecer num lance aí de empate, o segundo gol vem, então o Guarani não está garantido com esses 2-0, vai ter que manter essa mesma produção. E a Ponte vem para a cobrança do escanteio, terceiro no jogo, é o Fecim, muito alto, passou por todo mundo, voltou, sobrou pro Kevin, cruzamento, levantamento, na boca do gol, sobe o Bruno Silva, cabeça na bola para tirar, a bola voltou, vem o Fecim, lá na ponta esquerda, acabou o campo, né, Fecim? Acabou o campo. Aí não dá, né, Grigo? Acabou o campo por Fecim. Tinha uma propaganda de uma cerveja antigamente que tinha um baixinho careca de bigodinho que ele fazia essa jogada. Ele ia até a linha de fundo, porém ele saía pro vestiário. Foi quase o que o Fecim fez agora nessa jogada. Esqueceu que tinha a linha de fundo ali e passou reto. Uma jogada muito feia ali do número 20 Ponte Pretano. Continua 2-0 pro Guarani. É o baixinho da Kaiser, né? É esse mesmo. Canais Futebol Interior, beba com moderação. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você participa, manda mensagem pra gente. Mais 4. O WhatsApp 989-89-3526. 989-89-3526. Vale Cama Box solteiro 1,88 por 88 para concorrer no WhatsApp. O Albert Cavalcante informou, vamos até 49. Carlos. Oi. A Silvana Sandoval tá dizendo, Corsato, fala um oi pra mim. Oi, Silvana Sandoval, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pra ponta esquerda, Leonardo virou, trabalhou, bola pro André Luiz, perna direita, fez o passe, virou, toca a bola para Matheus Jesus parece ter uma dificuldade com a bola, Matheus Jesus, pelo meio voltou, trabalhou pro Fecim pro Kevin, cara, o passe do Kevin vai todo ele pro Guarani, a bola voltou pra Ponte, porque o Guarani errou, voltou, trabalhou na direita pro Pedro Júnior, foi pro chão, ficou pedindo pênalti, o árbitro não deu. Aí depois o Pedro, mesmo pedindo pênalti, né? Ele levantou e bateu pro gol. Era sair o linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. A Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça-feira, Vicente Dátoli traz novidades e opinião. Só aqui no Futebol Interior. Terça-feira tem Ponte Preta e Cascavel, hein? 9h30 da noite, Copa do Brasil, aqui nos canais Futebol Interior. Coruja, Carlos. Sessão Coruja, até meia-noite. A produção colocou 11h59 e 59. Vem bola pro time do Guarani, ganhou. Mais um erro de passe da Ponte, tentou fazer o passe ali. Jogador do Bugre, o Rodrigo Andrade, a zaga da Ponte tirou, roubou. 46-47. Vem Ponte, bola com o Leonardo, a zaga do Guarani tira. Joga a bola pra lateral. Wagner, se você fosse o Daniel Paulista, você mexeria no Guarani no segundo tempo, sim ou não? Não, um time que ganha não se mexe. E a Ponte? A Ponte tem algumas alternativas aí, por exemplo, nas duas laterais, pode dar uma mexida ali para ganhar um pouquinho mais de força ofensiva, que a Ponte não chega, não consegue chegar. Em uma chegar. delas, se fosse o Kleiner, eu tirava e não colocava ninguém. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Macaca, bola ali com o Thiago Lopes. O Lopes toca a bola ali pro Léo Santos. Ele volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Thiago Lopes. 47 passados do seu primeiro tempo, 2-0 Guarani. Lucão do break, Giovanni Augusto marcaram os gols pro Guarani. Aí vem o Kevin. Você vai ouvir eu falar isso aí muito. Toca a bola errada, a bola vai pro time do Guarani. Bola ali pelo meio, vem Diogo Matheus, chegou ali o Pedro Júnior, joga a bola pra lateral, mas lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Daqui a pouco tem o Marcelo no comando no intervalo do jogo. Já, a Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Ronaldo Queiroz, Sérgio Pasquini, Ronaldo Queiroz ligado, Juliana Barcelos, Burg Carlos, Marcos Roberto, Alex Eugênio Santos, Adriana Santos. Pessoal, comportem-se, por favor. Comportem-se. Vem Guarani, bola lá pela ponta esquerda, bola para Matheus Pereira. Matheus Pereira fez o passe, virou, tocou a bola para Giovanni Augusto, cabelo verde do Giovanni Augusto. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Gente, se quer falar, pode interpelar. Eu não vou ficar olhando aqui não. Bola pela direita, bola pro Diogo Matheus, chegou na marcação, fez sim. Mete o pé na bola. Falei em off pro Grigo. Quando quer falar, pega o microfone e interpela o narrador. O jogador da Ponte pintou cabelo de verde também? É impressão, é impressão sua. Não, o Giovanni Augusto tá com o cabelo verde. Não, o jogador da Ponte também tá de cabelo verde. É impressão sua. É que eu já tinha falado pra ele parar de falar isso. É que você voltou no assunto, mas né? fala, pô, informação. Agora há pouco apareceu o quarto árbitro levantando a tabuleta ali, também cabeça verde. Cabeça verde. Mas só no Giovanni Augusto eu tô vendo meio verde ali.
presta mais isso atenção. Que eu tô achando na estranho no jogo. Eu ia. Eu não tô aqui pra prestar atenção no cabelo do cara, né? Tô aqui pra prestar atenção na bola. Bola ali pela direita, trabalha a bola com o Thiago Lopes. Ele fez o passe, abriu bola aqui pelo meio. E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 43 anos. Ele é professor, nasceu no dia 23 de agosto de 1978. Fim de jogo! No primeiro tempo, Derby 202, deu Guarani. Bugre na frente da Macaca. E ó, tô pra dizer aqui sem fazer muita força, viu? O Guarani tá ganhando fácil da Ponte. 2 pro Bugre. 0 pra Macaca. Vem aí nos canais Futebol Interior, desfilando na passarela do rádio. Ele! Marcelo Corsato. Beleza, Carlos Corsato transmitiu o primeiro tempo e sambou na cara das inimigas. Já já ele volta pro segundo tempo. Estranho pra caramba. Já ele volta pro segundo tempo. A gente tem que brincar, né, cara? Porque eu vou falar um negócio pra você. Isso é estranho. Olha que futebol pobre da Ponte Preta e do Guarani, mesmo assim o Guarani tá vencendo pelo placar de 2-0. Já já o meu comentarista fala: Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões, que vai te dar uma cama box solteiro. Entre os participantes a gente vai fazer o sorteio. Eu tenho 150 mensagens no WhatsApp pra ler, tá bom pra você ou não? Ótimo. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. E aqui, ó, o Carlos falou lá, comportem-se, ele tá acompanhando o Facebook. Então lá no Facebook, você que tá acompanhando se comporta. Mas aqui no YouTube, velho, você pode xingar, mandar pra aquele lugar, xingar narrador, comentarista, repórter. Vem pro YouTube. Futebol Interior. Ele tem um grau. Futebol F. Pode xingar, sai da casinha. Ele tem um grau. Joga o tamanco, fique à vontade, viu? Mas acompanhe a gente aqui no YouTube. Sem dúvida. Acompanhe a gente aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. Futebol Interior e Futebol FI. Destaque do Guarani, Grigo, saída dos jogadores Pode ser comigo? do Albert Cavalcante. Desculpa, meninos. Isso. Albert Cavalcante, destaque do Guarani. Isso, depois, né, que o derby voltou a ter torcida, né? Após empate de 6 jogos, agora, assim, a torcida do Guarani está em êxtase no Brinco de Ouro. Lembrando que com esse resultado, o Guarani chega na 2ª posição do Grupo A, atrás do Corinthians, com 10 pontos. 12 mil ingressos colocados à venda? 12.600 ingressos. Você que conhece bem o Brinco de Ouro, mais ou menos uns 7.500? 6, 7. Beleza. Grigo, destaque da Ponte na saída pro vestiário. Jogadores cabisbaixos da Ponte Preta, e o Gilson Kleina vai tentar fazer agora no vestiário aquilo que ele não conseguiu fazer no campeonato ainda, que é arrumar esse time ponte-pretano para voltar nesse segundo tempo de jogo de, por enquanto, 2-0 pro Guarani. Senti uma cornetada do repórter aí agora, hein? O meu comentarista, Wagner Ferreira, o seu destaque pro comentário daqui a pouquinho. Bem, eu acho que a Ponte volta com alguma alteração, pelo menos com uma alteração pro segundo tempo. Ele mexe ou não mexe no meio campo com a entrada aí do volante, talvez o Marco Júnior, para dar maior consistência por ali, ou mexe no ataque, com a entrada do Ribamar, queira ou não, meio fora de forma, mas é um atacante a mais. No lugar do Fecim, talvez só teve uma oportunidade nesse primeiro tempo. O Guarani jogou por uma bola, acabou achando 3 chances, das 3 fez 2, então realmente é um aproveitamento muito bom. O Guarani mereceu a vantagem de 2-0 e agora vamos aguardar o segundo tempo. O Guarani não deve mexer e a Ponte eu espero que venha com pelo menos uma alteração para o segundo tempo. Intervalo de jogo também lá em São Bernardo. O São Bernardo vai empatando com o Ituano pelo placar de 0-0. Vou pro intervalo, volto com Wagner Ferreira, girando o placar ao vivo e dando publicidade também na nossa arquibancada virtual, no YouTube também, no Facebook e, é claro, no WhatsApp, valendo aquela cama box solteiro da Store Colchões, 989893526. Manda mensagem pra gente. Derby 202, aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Marcelo Corsato. 9 da noite, mais 27 minutos aqui, canais Futebol Interior, a gente torce por você. Ó, gente, seguinte, eu tenho um monte de mensagem aqui, mas como eu não falei no Futebol Interior lá no YouTube, do pessoal que tava participando, a primeira participação e única que o narrador chamou foi do Futebol FI. Então vamos lá, Luiz Pavan tá com a gente, o Júnior 88, o Germano Silvestre, o Anilson Teixeira, o Antônio Carlos da Torre, Silvana Sandoval, quem mais? Cristina Cardoso, Oswaldir Brito, gente, obrigado, viu? Todo mundo que tá com a gente, o Roberto Bigato tá mandando um fica Klein aqui, você tá doido, né? O Oswaldir Brito, o Antônio Carlos da Torre, Severino Francisco. Se for torcedor do Guarani. Pode ser. Certo. Walter Gomes, bem pensado, Carlos. Às vezes você pensa, Dark Maria Freitas, Volubo F, olha só, hein? Isso é um bairro lá em Sumaré. É um bairro lá em Sumaré, hein? O Walter Gomes tá com a gente, enfim, tá todo mundo participando aqui. Tem um monte de coração verde também. O pessoal mandando boa transmissão. Obrigado, viu?
Ele diz, parabéns pela transmissão da equipe, força Anderson, sempre parcial, abraços a toda a equipe. O goleiro da Ponte vai pegar o pênalti, não pegou, esperar que o Igor pegue pênalti também. Mas também colocar a culpa num pênalti, né, de pedir o goleiro pegar o pênalti, aí não, né? No primeiro gol, eu tô com você, eu acho que ele falhou, bola defensável. Sim, né? Passou embaixo dele, pô. Bola defensável. Muito bem. Meu comentarista Wagner Ferreira, antes até de eu chamar o pessoal aqui do nosso Zap para falar do prêmio da Store Colchões. Analisa o primeiro tempo pra gente, vitória do Guarani, 2-0, Lucão do Brenque e Giovanni Augusto. Deu pra perceber que logo de cara o Guarani tentou dar o cartão de visita. Tinha a posse de bola e tratou de procurar o primeiro gol. Logo a 1 minuto e 30, teve uma jogada do Júlio César pela direita, um cruzamento pra área e o Giovanni de cabeça meteu por cima. Aí não aconteceu mais nada, até aconteceu o chute do Lucão de fora da área, né? Uma falha do Pedro Júnior. Acabou escorregando e o Lucão foi muito feliz, né? Pegando um chute forte, rasante, campo molhado, a bola quicou antes do goleiro Igor Vinhas, acabou entrando. Há uma polêmica, né? Se falhou ou se não falhou. Eu achei que a bola foi muito rápida e bem no canto. Ele pulou, ele estava na bola, só não chegou a tempo. E aí o Lucão foi feliz, fez a dancinha dele lá, agora ali fez 1-0. Aí, a 12 minutos, o Luca, que me parece o jogador mais lúcido da Ponte Preta, pelo menos aquele que tá pilhado no jogo, tá brigando com seus companheiros, briga com a arbitragem, reclama, pede cartão amarelo. Então é um jogador que tá no jogo, tá no derby. Ele, a 12 minutos, foi cobrar uma falta e o goleiro teve que se virar para mandar para escanteio. A 24, esse mesmo Luca acabou, mesmo sem ângulo, chutando pro gol. Uma bola cruzada por cima, veja bem, a segunda do Luca seguida. Aí o que aconteceu? O Guarani já praticamente administrando, jogando por um erro da Ponte Preta e não é que aconteceu, porque a 26 minutos, depois do gol, o Guarani não chegou, só chegou no gol de pênalti. A 26 o pênalti marcado, foi um chute do Giovanni, era quem que chutou aquela bola? Que bateu na mão do André Luiz? O Pereira. O Matheus Pereira fez o chute dentro da área, estava meio desequilibrado, caindo o André Luiz, mão na bola, o árbitro incontinente, nem precisou chamar VAR, nada, meteu com convicção um pênalti, a 26 o pênalti marcado, e a 28 convertido pelo Giovanni. Ele bateu, o Giovanni, já vi ele bater pênalti melhor, inclusive bateu um pênalti num dos últimos jogos aí. Contra o Santos, né? E bateu bem no cantinho, né? Bateu muito bem, com o manual do cobrador. E, no entanto, hoje ele não bateu tão bem, não. E eu acho que o goleiro até sabia, ficou naquela, quase que o Igor defende com os pés. Mas pênalti bem batido é gol. E o Guarani fazia 2-0. Aí a Ponte acabou de se desesperar totalmente, porque nada mais dava certo. Mas mesmo assim, a 38, o Fecim teve uma chance de gol. Vocês lembram daquela falha do Derlan e do Rodrigo Andrade? Os dois bateram cabeça, a bola sobrou pro Fecim. Ele entrou quase que... Os jogadores do Guarani tentaram até fazer falta, não fizeram para não tomar cartão e nem para ser expulso. Então deixaram o jogador chegar. O Fecim se aproximou da área e fez uma finalização. A bola passou pertinho do poste e quase a Ponte faz o primeiro gol. Mas foi um futebol tecnicamente não tão bom, que se salvou pelos 2 gols do Guarani, e eu espero que para o segundo tempo tenhamos o mesmo ritmo de jogo. A Ponte teve 3 escanteios a seu favor, o Guarani não teve nenhum. Então vejam bem, a Ponte teve 3 chances, não fez, o Guarani teve 3 chances e fez 2 gols. Então aproveitamento quase que perfeito, e o Guarani merece, portanto, essa vantagem no primeiro tempo por 2-0. Eu espero que o Guarani não mexa do intervalo para o segundo tempo, porque realmente o time que está ganhando, que está jogando relativamente bem, não se mexe, e a Ponte sim, vai ter que se virar. Talvez com uma alteração, ou pelo menos 2 para este segundo tempo. Luca falando. Temos que dar uma chacoalhada ali, porque assim fica difícil. Temos que tentar mudar um pouco a postura, atacar um pouco mais para tentar primeiro empatar, depois sair com a vitória. Tá aí, o que o Wagner Ferreira falou. O Luca é o cara que tá mais preocupado com o jogo aí, dizendo que o time tem que mudar a postura. Wagner, a arbitragem do Wagner Gonçalves Dias Araújo, achou boa no primeiro tempo? Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vinícius. O Carlos gosta de sempre trazer detalhes da arbitragem, ele tem realmente 43 anos, é professor de educação física e mora na cidade de Guaratinguetá. Aplicou apenas um cartão amarelo porque é de regra, né? Ele não ia aplicar cartão por entrada de faltinha, não, porque ele tá deixando o jogo correr. Deu o cartão pro André Luiz, né? Porque meteu a bola na bola, fez o pênalti, obrigação dele dar o cartão. Mas deixou o jogo correr, chegou junto em alguns lances meio polêmicos e tal, mas realmente uma boa arbitragem do Vinícius. Lembrando que esse Alex Zang Ribeiro,
ele é funcionário público em São Paulo, e ele já apitou um jogo do Guarani, por coincidência, uma derrota do Guarani lá em Bragança por 1-0. E o outro bandeira, o Luiz Alberto, ele também é de Guaratinguetá, ele é militar e apitou também um jogo do Guarani. Também derrota do Guarani para o Botafogo em casa por 2-0. Essa é a arbitragem que foi bem no primeiro tempo. Fim aqui do nosso intervalo, vem aí o segundo tempo do Derby 202. Assumindo o comando da equipe Futebol Interior, vem ele... Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. Ah, você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Ribamar. Primeira participação do Riba no jogo. Isso. Falta pra cima do jogador da equipe do Guarani. Alteração no time da Ponte, né, Grigor? Isso, mudou a Ponte Preta, saiu o amarelado André Luiz, número 95, para a entrada do Ribamar, número 29. Saiu André Luiz, 95, entrou Ribamar, 29. Vai jogar com 3 atacantes agora e o Fecim vai fazer a meia. Aí ele tem Leonaldi, Matheus Jesus e Fecim no meio campo, Wagner. A Ponte perde por 2-0, aí o Gilson não tem muita escolha, né? Tem que tirar volante pro atacante, né? Pode ver aqui, ó, anotei aqui. Ribamar, um possível candidato a entrar no time da Ponte no segundo tempo. Não deu outra, só não sabia no lugar de quem. Ele optou por um que já está amarelado e, portanto, a Ponte vai aí com 3 atacantes, teoricamente, né? O Ribamar, o Luca e o Pedro Júnior. Por um que está amarelado e optou também por um que não vai fazer cagada no segundo tempo, né? Quê? Esse André Luiz aí, pelo amor de Deus. Meu Deus. Vamos combinar. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. É isso. Você ligada com a gente aqui. Por quê? Eu falei algum palavrão, pô? Para quem? Vai lá. Amarelou pro técnico da Ponte Preta, o Gilson Kleina. Amarelou, tá reclamando ali bastante com o Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E amarelou ali, então, para o técnico Ponte Pretano. Gilson Kleina toma cartão amarelo. Lembrando que terça-feira tem jogo pra Ponte, hein? Depois a produção procura aí o próximo jogo do Guarani, por favor. Guarani joga na Copa do Brasil só na outra semana, né? Não é nessa semana. Ponte joga nessa semana, Guarani na outra semana. O Guarani joga contra o Santo André. Sim. Às 20h30, dia 26, no estádio Brinco de Ouro. Dia 26, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, portanto é sábado, né? Sábado, dia 26. Então, em virtude das Copas, né, o Campeonato Paulista só no próximo final de semana. O Guarani vai ter um tempinho para treinar. A Ponte Preta vai ter a Ponte viaja amanhã já para o Paraná, vai lá para Cascavel, quase que na divisa do estado lá, para jogar contra o time do Cascavel. Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque, Fecim, trabalhou, voltou, essa bola aqui pelo meio, era para o Luca adiantou demais, a zaga do Guarani chegou para tirar, a bola voltou aqui pela direita, a bola para o Pedro Júnior para Matheus Jesus, vestindo a 10, trabalha a bola pelo meio, bola para Leonaldi na ponta esquerda, toca a bola para o menino Jean Carlos para Luca, vem buscar essa bola aqui na meia esquerda, campo de ataque, 3 minutos passados do segundo tempo de jogo, 2 para o Guarani, placar construído no primeiro tempo, 0 para Ponte, vem Guarani, rouba essa bola, vem o time do Guarani, Jean Carlos perdeu, bola pro Lucão do break, trabalha a bola pelo meio no Giovanni Augusto que estava por ali, ele voltou, trabalhou bola na ponta direita, bola pro Diogo Matheus virou, trabalhou bola para Giovanni Augusto, autor do segundo gol do Guarani numa cobrança de pênalti, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Rodrigo Andrade fez a cavadinha, colocou a bola aqui no meio, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar, mas o árbitro tá pegando impedimento, o jogo tá parado. Albert Cavalcante e o Daniel Paulista mexeu, fez alguma coisa no time ou manteve a mesma equipe? Manteve a mesma equipe e quando as equipes estavam voltando pro campo, ali a torcida do Guarani estava gritando, fica Gilson Kleina. Aparecida Celso, Hudson Batagim, pessoal que tá com a gente aqui, José Manuel Martins, Burg Carlos, Iago de Oliveira Pasquini, pessoal que tá ligado com a gente aqui no Facebook, vai mandando mensagem, o narrador tá no Facebook, o Marcelo tá lá no YouTube, Futebol Interior. Vai lá no YouTube, Futebol Interior. Aí o Marcelo falou que o pessoal podia perder a linha, o pessoal no Facebook também. O pessoal começou a dar uma saída na casinha. Não, mas só pode perder a linha no YouTube. Então vem pro YouTube, vem pra cá. Futebol Interior e Futebol FM. Pô, não, fica aqui comigo no Facebook. Bora que bora, galera. Não importa. O que importa é que você tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E agora tem jogador da Ponte caído ali, hein? O que aconteceu ali, o Anderson Grigoleto? O jogador da Ponte tá caído, Daniel Paulista conversa com o árbitro, tá dizendo que não foi nada. E aí, o que tá acontecendo?
Na entrada ali do jogador pontepretano era o Thiago Lopes, ele deu uma entrada, quem estava na jogada era o Lucão do Break, mas na realidade ali eu acho que foi mais o tipo da queda que o Thiago caiu, ele sentiu, porque na jogada não vi nada demais, não falta nenhuma do Lucão em cima do Thiagão, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani, vem bola lá pelo setor de ponta direita com o Júlio César, vai para fazer a cobrança, vai para fazer o toque na boca do gol, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Joga a bola para lateral pro Brugge, campo de ataque, chamou, falou. O Guarani vai jogar sábado contra o Santo André e depois ele volta a jogar na terça-feira, dia 1º de março, às 4 horas da tarde, contra o Maricá fora de casa. Depois do Campeonato Paulista ele volta só no dia 6 de março para jogar contra o Palmeiras fora de casa. É isso, então Guarani só na outra semana pela Copa do Brasil contra o Maricá, a Ponte Preta contra o Cascavel na próxima terça-feira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Quase 6, segundo tempo, faltando 39 para terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Ponte Preta 0, derby de número 202, Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga do Guarani, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte, já o completo giro do placar, Leonaldi, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte lá na ponta à esquerda, quarto escanteio pra Ponte no jogo, acho que o Guarani não teve nenhum escanteio, pra bola, Leonaldi, nossa, pife a cobrança do Leonaldi, a bola saiu, no giro do giro, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Campeonato Paranaense, nona rodada, finalizados 2 jogos. O Atlético Paranaense sapecou 5-1 no Cianorte. E o próximo adversário da Ponte Preta na Copa do Brasil, na terça-feira, o Cascavel empatou fora de casa contra o Azures por 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. É lateral pra Ponte, Jean Carlos. O Leonardo vai deixar pro Jean Carlos. Ele vem pra fazer a cobrança do arremesso manual. Canto alto do seu televisor. Lado esquerdo, campo de ataque. Vem o time da Macaca trabalhando bola. Aqui pela direita vinha. Recuperação de bola da equipe do Guarani. Bola com o Júlio César. Júlio César toca na bola. Leonardo tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Guarani. Pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Lá pelo setor de ponta direita vem Diogo Matheus para fazer a cobrança. Diogo Matheus para fazer a cobrança para a equipe do Guarani. A Copa do Mundo já começou no portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dattoli traz novidades e opinião só aqui no Futebol Interior. Guarani põe bola para o campo de ataque. Vem chegando ali o Kevin. Dá um bico nessa bola. Tira, sobe a zaga do Guarani. Matheus Pereira tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque. Vem Kevin para fazer a cobrança do arremesso manual. Toca a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus faz o passe de lado. Vira o jogo, toca a bola para Léo Santos. Jean Carlos pede bola na ponta esquerda. Ele toca a bola pro menino Jean Carlos. Jean Carlos já trabalhou, voltou. Trabalhou bola pro Luca, o capitão da equipe da Ponte. Vem na marcação ali pra cima dele o Júlio César. Ele faz o passe, abre o jogo, toca um pouco mais atrás. Bola pro Thiago Lopes. Guarani deixa os zagueiros da Ponte tocar a bola. Vem bola pro Thiago Lopes. Ele faz o passe no meio, voltou. Trabalhou. Bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus tem o Ribamar pedindo dentro da grande área. Ele fez o passe pra quem, hein? Ah, tá bom. Foi pro jogador do Guarani. Diogo Matheus mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Carlos, você já 2 vezes notou aqui no meio de campo um jogador da Ponte com a camisa 10, Matheus Jesus, né? Sim. O que estaria dizendo agora Oscar Salles Bueno Filho? Deus do céu. O que estão fazendo com a minha camisa? Pois é. Não é fácil. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani vem bola aqui pela ponta direita, bola com o Júlio César, quase 9 desse segundo tempo, tá 2-0 pro Brugge. Virou, tocou bola pro Diogo Matheus, falta. Bugrão chegou ali, chegou cometendo falta, o jogador da Ponte era o Luca, o capitão do time, Giovanni Augusto. Foi pro chão, o jogo tá parado. Falta pro Guarani fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Diogo Matheus, ele tá ali para fazer a cobrança da falta para a equipe do Guarani. Guarani vai vencendo 2-0 a Ponte, placar construído no primeiro
primeiro tempo. Lucão do break marcou e Giovani também. Giovani Augusto de pênalti, Lucão do break, chute de fora da área, que o goleirão da Ponte aceitou. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda, pra bola, vem pra bola ali o Diogo Matheus, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Índio. Meteu a testa na bola, ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro goleirão Igor Vinhas fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede CIN Central Interativa News, Web Rádio Pariri, Rádio Futebol na Canela, abraçando o pessoal do Portal Araraquara News lá no Facebook e também você na rede Brasil Play FM, nos States, no FM 935 102.1, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo. 10, passado do segundo tempo. 35 no regressivo para terminar o jogo. Guarani 2, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Bola rolando também no segundo tempo. São Bernardo vai empatando com o Ituano pelo placar de 0-0. Mais cedo o Palmeiras venceu o Santo André por 1-0. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte toca a bola no campo de defesa, canto alto da sua tela, bola aqui atrás para Igor Vinhas. Sai com os pés no campo de defesa, Wagner Ferreira. 11 quase, segundo tempo. Ponte fez uma alteração. Qual é a do jogo, Wagner? Bem, até agora não aconteceu nada no segundo tempo, né? 10 minutos, 10 para 11, nem o Guarani chegou para tentar o terceiro e nem a Ponte chegou para tentar empatar. O máximo que aconteceu foi um escanteio a favor da Ponte Preta, nada disso. Então o jogo está fraco tecnicamente nesse segundo tempo. Eu acho que não vai ter muita alteração não, porque a Ponte está sem força de chegar ao empate e o Guarani está satisfeito com 2-0. Então a gente vai ficar nisso aí acho que até o final do jogo. Esse Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior para Ponte, Guarani, Ponte tá 2-0 pro Guarani, 2-0 pro Bugre. Lucão do break, Giovani Augusto marcaram. E a Ponte, como o Wagner falou, né? O Guarani dá a bola pra Ponte, mas aí fica isso aí, ó. Viu, Carlos? Oi. Só repassando, o Kleina tem ainda, que já fez uma substituição, ele tem o Kaique França, Norberto, Fabrício, Maico Júnior, Matheus Anjos, João Pedro, Pedrinho e Fábio Sanches para fazer como opções aí para entrar nesse segundo tempo de jogo, viu, Prepara Carlos? o banco do Bugre aí, o reportão do Guarani. Vem bola pra Ponte, Ribamar vem na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar. Ribamar furou, não conseguiu dominar a bola. Aí vem o jogador da Ponte, tá fazendo falta ali o Pedro Júnior, o árbitro não deu. Vai lá pela ponta direita, acabou o campo. Acabou o campo, mas a bola saiu antes, viu? Os jogadores do Guarani têm razão na reclamação, na minha opinião. A bola saiu antes, mas o árbitro tá marcando escanteio. Escanteio pra Ponte. É o reportão do Bugre. Quem que o Daniel Paulista tem no banco? Os bancários do Guarani. Rafael Martins, Matheus Ludic, Hernando, João Vitor, Eliel, Eduardo Persson, Madison, Vitinho, Maxwell, Renanzinho e Iago. Kevin, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Sexto escanteio para Ponte. Nenhum do Guarani. Kevin pra bola. Levantamento na boca do gol. Segundo pau. Toque de cabeça da zaga do Guarani. Tira. Mas vai ter jogador do Guarani caído. Se fizer o gol, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. A Ponte até completou, né? Mas aí o Kozlinski joga essa bola pra fora porque tem jogador do Bugre caído. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu não tenho como ficar lendo aqui as mensagens, mas vou pegar uma pergunta aqui pro Wagner Ferreira, é o Jorge Domingues. Ô Wagner, o problema da Ponte é o Kleina? Se dispensando ele é o caminho? Eu acho que não, ele não tem elenco para montar um melhor futebol do que nós estamos vendo aí. Ele está colocando o melhor do que ele tem em mãos para jogar. Alguém pode sugerir que alguém que está no banco entrando aí seria uma escolha errada dele? Ele está escolhendo o que tem no momento. Talvez ele não esteja manipulando as peças que ele tem à disposição da maneira correta. Aí o torcedor tem razão de reclamar. Mas eu não vejo muita chance não de com o Kleina melhorar isso aí, ou qualquer com outro treinador. Osmar Dangar, Cláudio Oliveira. Osmar Dangar está pedindo o João Pedro. E Nivaldo Latu. Também está com a gente, Sérgio Pasquini, também tá ligado, Carlos Sarles, o Edgar de Moraes, não tá fácil, viu, Edgar? Bola ali pro Leonardo, trabalha a bola pro time da Ponte, vem o Índio na marcação, ele volta essa bola aqui pro Kevin, Kevin trabalha a bola para Thiago Lopes fez o passe no meio, voltou, trabalhou pro Luca na grande área, Kozlinski. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja na fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré.
Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, na marcação, era o Thiago Lopes na frente do Índio, camisa número 23, o Índio chega, joga essa bola aqui pra lateral, vai lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança, vem o Kevin, parece que a Ponte tá ganhando 200-0 pro Kevin, tá nem aí, né? Olha lá, 200 horas para bater o lateral. Bola ali pro Kevin, trabalha essa bola no meio, trabalhou bola pro Ribamar. Ribamar foi puxar, foi caindo em câmera lenta. Que esquisito. Mas o árbitro para marcar na falta. Lembra o Rodrigão, né, o Ribamar? Ah, o Rodrigão é melhor que ele. Chega na zaga, tira a zaga do Guarani. O árbitro tá pegando uma falta. Falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pela direita. Falta pra Macaca. Kevin, vem ele pra fazer a cobrança. Vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. Chegamos a 15 minutos. Toque eletrônico, mesa de som do Felipe Marques. Marcando 15, passado o segundo tempo. 2-0 pro Guarani. Derby de número 202. Kevin, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Macaca. Guarani vence. 2-0. Vence. E não vai tendo muito problema. Kevin pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani pra tirar. A zaga do Bugrão tirou, a bola voltou pelo meio. Bola ali com o Pedro Júnior. Vai queimar, tocou pro Leonardo, pro gol, pra fora saiu. Linha de fundo, sem perigo, tiro de volta para o Kozlinski fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, Rede Brasil Play FM. 93.5, 102.1 nos States. Nos Estados Unidos, Portal Araraquara News, CNN, Central Interativa News, Web Rádio Pariri, Rádio Futebol na Canela. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa 16, passado o segundo tempo, 29 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro o placar do futebol para você, Brinco de Ouro da Princesa, 8ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, Te Contei Não, Guarani 2, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Também pela 8ª rodada é gol do São Bernardo. São Bernardo sai na frente do Ituano, segundo tempo por lá, 1-0 pro time do ABC. Mais cedo, o Corinthians empatou com o Botafogo pelo placar de 1-1. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando a Série A1 do Campeonato Paulista pra bola. Vem ali o Léo Santos, chegou o Lucão do break agora, hein? Sei lá, cara, eu acho que tem jogada, viu, Albert Cavalcante, que é desnecessário, né? Olha lá, pra que fazer isso, o tal do Lucão do break, né? A bola na linha de fundo, né, cara? Foi falta, ele fez falta. Foi falta, e outra, é jogar pra torcida, sabe? Sabe, tem coisas que só a Filco faz pra você, como diria o outro, porque não tinha necessidade nenhuma, né? É, ele devolveu no primeiro tempo, que foi o Léo Santos e ainda que fez aquela falta nele, né? E ainda comemora, mas o problema é esse. Desnecessário, né? Isso aí vem do primeiro tempo. Naquela falta lá que ele acabou sentindo o braço, foi o Léo Santos que fez. E ele apenas devolveu. É o troco. É, mas desnecessário. Marcos Roberto, Osmar Dangar, Edson Cláudio, Aparecido Celso, Iago de Oliveira Pasquini, Valdivino Mendes da Rocha. Também tá ligado Wilson Correia, Lula dos Santos. Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda. Jean Carlos, Fessim, na linha de fundo, fez cruzamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar. Tira, volta essa bola ali pro Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade põe a bola ali na ponta direita. Guarani vem, bola ali na ponta. Chega ali cometendo falta o jogador da equipe da Ponte. Chega ali o Luca cometendo falta. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Amarelou. Vai. Amarelou pro Luca, que fez essa falta em cima do número 13 do Guarani, o Diego Matheus. Amarelou pro Luca, é o primeiro cartão dele no Campeonato Paulista. O Sandro Nunes está ligado com a gente. Valeu, Sandro. Obrigado aí pela sua participação. O Luca agora também. Desnecessário, né? Desnecessário. Esse tipo de jogada completamente sem noção. Ele deve estar com o saco cheio, porque não vem bola para ele, não tem bola trabalhada. A Ponte não tem lateral, nenhum do lado nem do outro. Os meias que chegam tentam chutar de longe, não tem passe para ele, não tem jogada, 1-2, não tem nada. Então realmente ele está pilhado no jogo, mas revoltado, porque realmente não tem chance de jogar assim. E aí, Wagner, você respondeu a pergunta do Jorge Domingues, né, com o nosso ouvinte, espectador aqui da internet, né? Mas você falou tudo isso aí não é o trabalho do técnico, bola cruzada, bola no ataque, não é problema do técnico? Ele não tem jogador com essa característica, né? Então você não pode extrair o que o jogador não tem para dar. Tá certo. A Ponte, se continuar assim, pelo amor de Deus, para mim, o Kleina tem que ser demitido no intervalo do jogo. Vem o Guarani, bola aqui pela esquerda, vem o Índio, falta. Falta em cima do Índio, ó. Pro torcedor do Guarani, uma constatação. O Guarani ganha da Ponte sem fazer força alguma. Até aqui pode acontecer de tudo, viu? O Guarani pode golear, a Ponte pode empatar, mas até aqui, até 19 do segundo tempo, o Guarani nem a camisa tá suando. O Guarani tá jogando fácil, tá ganhando fácil desse time flácido e ridículo que a Ponte Preta tá colocando em campo. Mas o Guarani tem que fazer isso mesmo.
Tem que fazer isso mesmo. E, ó, se for para melhorar, tomara que perca de goleada, porque assim cai todo mundo. Podemos dizer que você acha que a Ponte está mais perdida do que berinjela em salada de fruta? Sim. Coisa ridícula. O time da Ponte é ridículo. E quando o Wagner fala que não tem jogada de um lado, não tem jogada de outro, diferente do Guarani. Guarani, você olha, o Guarani tem jogada de um lado, tem jogada de outro. O Guarani, perdendo ou não, ele tem um esquema tático. Vai mudar. Isso é trabalho de técnico. Vai, Albert. Do lado do Guarani, Rodrigo Andrade, camisa número 32, está indo embora. Está entrando o 97, Iago. Rodrigo Andrade, 32, vai embora e vai entrando o 97, Iago. Alteração no jogo, Iago tá entrando, o Rodrigo Andrade tá saindo. O Iago é mais ofensivo, né, o Wagner? O Daniel Paulista quer mais gols. Em tese, ele coloca um time um pouquinho mais à frente, tirando um dos volantes, no caso o Rodrigo Andrade. Mas ele corre um risco também, porque o Rodrigo Andrade combate muito também um auxiliar ali do Bruno Silva e do Índio, né? Mas, de qualquer maneira, o Daniel tá vendo o jogo ali da beirada do campo e quer um time... E mexeu de novo também? Não, foi escanteio. Escanteio. Então vamos lá, Carlos. É falta pro Guarani, falta cobrada, jogada ensaiada, o toque na boca do gol pro Matheus Pereira, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu linha de fundo. Escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. O primeiro do escanteio do Guarani no jogo. É o 7º na partida. Giovanni Augusto vem ele para fazer a cobrança do escanteio curtinho, tocou bola para Matheus Pereira. Matheus Pereira para Giovanni Augusto, jogada ensaiada isso aí, ó. Levantamento na boca do gol, passa pelo Derlan, saiu. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. 21 minutos passados deste segundo tempo, 24 para terminar o jogo. Brinco de Ouro da Princesa, Série A1, Campeonato Paulista, derby de número 202, 8ª rodada. Guarani 2, Ponte 0. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Bola com o Fecim, na ponta esquerda para Jean Carlos. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca, seguindo no giro. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. São Bernardo vai vencendo o Ituano pelo placar de 1-0. Mais cedo o Palmeiras venceu o Santo André por 1-0. 989893526. No fim de jogo, vamos sortear uma cama box solteiro, presentão da Store Colchões. Fecim. É fato ou muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, cobrança do escanteio, Fecim pra bola pro Matheus Jesus, que não suou a camisa ainda, chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar, a bola volta pelo meio, Kevin, volta essa bola aqui pra Macaca, tenta tocar a bola aqui pelo meio, bola pro Thiago Lopes, o Pedro Júnior que tava ali, né, o árbitro tá pegando, marcando a lateral pra Ponte, lateral pra Macaca fazer a cobrança, lateral pra Ponte fazer a cobrança, aqui no campo de ataque, lateral pra Macaca, vem Pedrinho, ele entrou no segundo tempo, já o Grigo confirma, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga do Guarani, tira, vai Grigo! Saiu o número 11, Pedro Júnior, para a entrada do número 21, Pedrinho, saindo Pedro Júnior 11, entrando Pedrinho, número 21 na Macaca. Pedro Júnior também é outro que tem que ir pro banco de reserva, só jogou bem no primeiro jogo, depois mais nada, tira o Pedro Júnior que não fez nada no jogo, entra o Pedrinho, Wagner Ferreira, atacante por outro, mas o Pedrinho é mais de lado, né? O Pedrinho joga nas beiradas, tanto pela direita como pela esquerda, e o Kleina tá entendendo mesmo, tá vendo o mesmo jogo que a gente aqui, porque o Pedro Júnior tá morto por aquele lado, permitindo inclusive que os laterais do Guarani desçam, então ele meteu ali o Pedrinho descansado, talvez com uma certa vantagem que ele pode ter aí no segundo tempo. Saiu o Pedro, entrou o Pedrinho, pela direita vem Guarani, 23, passado o segundo tempo, bola ali pelo meio, trabalha a bola, ganhou o Guarani, bola ali com o Giovanni Augusto, foi pro chão e marcou pênalti! Ele marca o pênalti pro Guarani! Penalidade máxima pro Guarani. Rapaz, eu quero ver aqui dos companheiros. A bola foi pro camisa número 97, o Iago. Chegou ali o Jean Carlos na jogada. Não foi nada, viu? Eu acho que não foi nada também. Também achei que não foi nada, não. Bom, vamos lá. De cada vez aqui. O lance é seu, o Albert Cavalcante. Pelo lado direito, né? E o Iago, ele que gosta de fazer o rabisco, ele tentou puxar a bola mesmo para tentar fazer o cruzamento. A bola acabou passando entre as pernas do Jean Carlos e ali dentro da grande área houve o contato. Estamos jogando futebol, nós estamos jogando vôlei. Mas ali parece ali que foi uma disputa normal, mesmo que o braço com o outro braço ali, só que ali o Iago também usou o braço. Então, pra mim, na minha opinião, foi marcado o pênalti. Lógico que tem a revisão do VAR, mas pra mim não foi nada.
E aí, Grigo, o que você achou do lance, Grigo? Achei uma jogada normal também na área do Jean Carlos em cima do jogador do Guarani. Ele dá assim, ele faz o movimento do braço, mas o movimento, na minha opinião, normal também. Na minha opinião, não foi pênalti. Wagner Ferreira. Primeiro, uma disputa de bola entre o Jean e o Iago. O Iago dá um passo à frente e ganha a dianteira do jogador da Ponte. Aí há um empurrão com o braço direito. Você olhando o lance numa primeira vez rapidamente vai achar que não foi nada, foi um lance normal. Mas numa câmera lenta e no outro take, você vai ver que há um empurrão, mas visível, com o braço direito em cima do jogador do Guarani. Para mim, pênalti bem marcado. E aí, Marcelo, o que você achou? Pênalti. É isso, pênalti para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Quem vai bater é o Diogo Matheus, camisa número 13. É ele que tá com a bola. O Lucão não quis ir nessa, não. Diogo Matheus, ele para fazer a cobrança do pênalti na marca de 25 segundo tempo. Eu já tô vendo aqui torcedor da Ponte, né, falando que torce para ser goleada para ver se assim o Kleina vai embora. Olha só que fase chegamos, torcedor da Ponte Preta. E o Guarani que não tem nada com isso, se fazer vai 3 é goleada. Diogo Matheus pra bola, 25 passados do segundo tempo, Igor Vinhas pra pegar. Diogo Matheus 13 pra fazer, autorizou o árbitro. Diogo Matheus pra bola, correu, bateu, é gol! Gol do Bugre! Na marca de 28 minutos passados, segundo tempo de jogo. Diogo Matheus, 13, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar. 1, 2, 3 pro Guarani. 0 pra Ponte, que vai caindo de ponta cabeça. Montaram um time só com refugo, com um jogador que não jogava há 6 meses. Um treinador ultrapassado, a torcida da Ponte vinha avisando. E dá nisso, passando vergonha no derby. 3 pro Guarani, 0 pra Ponte. Diogo Matheus, 13, a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 3 sem fazer força, hein? Ponte Preta 0. O detalhe do gol, printa a tela aí. Albert Cavalcante. Bola do lado, goleiro do outro. Ali o Igor Vinhas, ele pulou a bola, ele pulou pro lado direito. Ali o Diogo Matheus com toda a calma. Ele só mandou a bola pelo lado esquerdo. O Diogo Matheus que faz o segundo gol dele no Campeonato Paulista. O Guarani vai vencendo a Ponte Preta por 3-0 e vai tirando um caminhão das costas do técnico Daniel Paulista. Agora Guarani 3, Ponte Preta 0. E aí, Wagner Ferreira, 3-0 pro Guarani. Sem dúvida alguma, pro Daniel Paulista é pontos de caminhão em cima, a favor dele, né? Porque vai tendo um crédito incrível. O peso na vitória de um derby. Olha aí, o Carlos, olha o Guarani. Vem Guarani de novo, bola aqui pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Léo Santos chega para tirar dali. A bola volta ali pelo meio, trabalha a bola pro Índio. Índio fez a finta. Olha como tá jogando o Índio, rapaz. Chega na marcação ali para cima dele, o Pedrinho joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Viu, Carlos? Oi. Para quem acompanha, né, a Ponte Preta, vê que o Igor Vinhas, em cobranças de penalidades, é sempre ele de um lado, bola do outro. Se você reparar, né, na Copa do Brasil, às vezes, o Igor Vinhas, raramente ele vai no lado que a bola, que o batedor bate. Lógico, teve o mérito da batida do jogador do Guarani, mas geralmente ele vai para o outro lado que a bola foi, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Guarani trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola com o Júlio César. Júlio César voltou. Trabalhou a bola aqui pro Kevin. Kevin volta a bola aqui pro Fecim. Fecim pra Leonaldi. Leonaldi vem na marcação ali pra cima dele o Júlio César. Aí o Júlio César chegou fazendo falta no Leonaldi. Eu achei que foi falta. Vamos ver se o árbitro vai parar pra marcar.
Vamos ver se o árbitro para marcar a falta ou se deu lateral. Se for lateral para o Guarani, marcou a falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta cobrada para a Macaca, vai perdendo o jogo 3-0. A pior defesa do campeonato. Um time que joga com 3 volantes, 3 zagueiros. Tem 14 gols na competição. Realmente é um time ridículo esse montado pelo Gilson Klena. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Fecim. Fecim volta a bola e o Guarani vai se recuperando e se recuperando bem na competição. Vai goleando o adversário pelo placar de 3-0. Olha o Kevin, que assistência, Kevin. Você é um lateral maravilhoso. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Júlio César, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. O Gilson Klena, se ele não cair agora, eu confesso que desisto. O próximo jogo da Ponte eu não vou narrar. Mas o Gilson Klena também, ele vai cair muito por suas escolhas, né? Por exemplo, o Kevin, ó. Há muito tempo que a gente vem avisando que esse cara não joga nada, né? E o Gilson Klena põe de titular. E ninguém na Ponte Preta também fala isso pro Gilson, né? Fala, Gilson, abre o zóio, velho. Escanteio pra Ponte, pro Guarani. Vai Giovanni Augusto. Vai ele pra fazer a cobrança. Giovanni, jogada ensaiada do Guarani. Bola ali pela meia. Fez o passe pro Júlio César, toca de cabeça. Chega a zaga da Ponte, tira. Guarani tem jogada ensaiada. Guarani é outro patamar de time perto da Ponte Preta. Que diferença. Você disse bem, perto da Ponte Preta realmente está uns pontos acima. Você falou da lateral direita, eu conversava com o Grigo aqui com relação ao substituto do Kevin. Norberto, é melhor deixar quieto? Não adianta mexer por ali. É melhor. Tem o Igor Formiga, mas ele não põe pra jogar. Não, mas o Norberto é melhor do que o Kevin. Não, mas tava jogando nada. O Kevin jogou não jogando nada, ele é melhor do que o Kevin. O Kevin é melhor evitar, cara. Bom, quando tiver as alterações, vai lá, Grigo. Daqui a pouco você fala então, Grigo, pra pegar todas aí, daqui a pouco você fala, vamos com calma. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 31 minutos desse segundo tempo, 14 pra terminar o jogo. O placar do jogo é esse. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Série A1, Campeonato Paulista, o derby de número 202, o Guarani passeia em cima da Macaca, Bugre 3. Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Lá no Gauchão também o Guarani venceu 1-0 para cima do União Frederiquense. A bola tá rolando em São Bernardo do Campo, o São Bernardo vai vencendo o Ituano por 1-0. A Store Colchões vai sortear uma cama box solteiro no final da transmissão. Continue mandando o nome completo, bairro e cidade para esse WhatsApp que tá na tela. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pro torcedor da Ponte, né, a Macaca ainda não entra na zona do rebaixamento do campeonato, mas tem pontuação de time rebaixado. É um começo ridículo esse da Ponte Preta. Bola aqui pra coroar com essa derrota de 3-0. O Guarani tem que sapatear mesmo. Tem que sapatear o Guarani. Tem que aproveitar pra até fazer saldo de gols, né? Bola aqui pela ponta direita. Bola na marcação. Chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar. O Guarani ganha de 3-0 e não faz força. Não faz força pra ganhar da Ponte. Pelo meio, bola pro Pedrinho. Pedrinho fez o passe na ponta esquerda. Já trabalhou, bola ali pela ponta esquerda. Virou, tocou a bola pro Kevin, que tá no jogo. Virou pro Matheus Anjos. Entrou na grande área, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo. Toque de cabeça pra fora. Passa, vai embora. Fecim meteu a testa na bola, ela saiu, linha de fundo. Ô, reportaiada. E aí, vocês têm as alterações? Vamos lá, Não tem? Então vamos lá, bora. Vamos lá. Ponte Preta. Saiu o número 13, Jean Carlos, para a entrada do Matheus Anjos, número 16. Saiu 13, Jean Carlos, para a entrada do Matheus Anjos, 16. E a outra substituição, saiu Matheus Jesus, número 10, para a entrada de Norberto, número 2. Saiu Matheus Jesus, número 10, para a entrada de Norberto, número 2. Última vez que o Klena colocou o Norberto lateral esquerdo, a gente tomou 2 gols do São Paulo e a Ponte perdeu o jogo. E aí, Wagner Ferreira, alterações na Ponte? O Klena vai pro desespero, né? Ele inverte os laterais, o Kevin vai pra esquerda agora e me parece que o Norberto vai ser o lateral direito. E o Matheus Anjos entra para dar uma movimentação no meio campo, tentar armar pelo menos uma jogada pro Luca. Coitado, não recebeu uma bola em condições de jogo. No primeiro tempo teve 2 chances, mas no segundo... Cadê? Você falou o nome do Lucas? Não falou no segundo tempo. Então, só numa falta. O Klena tá mexendo com as peças que tem e o torcedor da Ponte tem razão. Torcer mais é que a contagem aumenta para não ter desculpa de permanência do Gilson Klena. Pelo menos para atender o anseio da torcida Ponte Pretana. Ô, Carlos, e se o Gilson Klena não for demitido, a torcida da Ponte tem que fazer agora pressão no presidente.
Tá na mão do presidente. Presidente, você que arrumou isso aí, você tem que arrumar esse negócio. Ele fala que não foi ele, o contrato não foi ele que fez. Você imagina, cara, o Kevin de lateral direito já não é aquela coisa. Imagina jogando de lateral esquerdo. O Kleina gosta de flertar com o Albert, perigo, o Guarani né? não mexeu, não? Mexeu, né? Me ajuda aí, porque você sabe, né, o Guarani? Eu tô meio desatualizado, hein? Esse eu não sei quem é, não. Bola ali pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte chega. A zaga da equipe do Guarani cometendo falta. O jogo tá parado. Camisa número 16 ali, o Matheus Pereira que tava na jogada. O jogo tá parado. Jogo tá parado. Bola pra equipe do Guarani fazer a cobrança. E mesmo assim, é um jogo 3-0. O jogo era pra tá fácil, né, Wagner? Mas parece que os caras estão brigando no campo. Sei lá o que tá pegando aí, velho. Os caras um jogo brigado, né? Realmente brigado, mas com poucas chances para a Ponte, que perde toda a segunda bola. Agora ali tá fazendo os gols, como você disse, desde o começo do jogo, sapateando em cima da Ponte, né? Jogando fácil, sem se esforçar muito, tá vencendo por 3-0. Bem, temos as alterações aí no Guarani, né, Albert? Daqui a pouco, Albert. Já tem, Albert? Daqui a pouco, né? Isso. Daqui a pouco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. 35 passado o segundo tempo. 10 para terminar o jogo. Te contei não, brinco de ouro da princesa, derby de número 202, Guarani tá na frente, vai ganhando bonito na Ponte, 3 pro Guarani, 0 pra Ponte, Marcelo. Sexta rodada da Copa do Nordeste, o Campinense bateu o Souza pelo placar de 2-1, bola rolando também no Campeonato Paulista, Matheus Davó foi pra rede pro São Bernardo, 1 pro São Bernardo, 0 pro Ituano, valendo o Cama Box solteiro, daqui a pouquinho no fim de jogo, a gente vai fazer o sorteio presente lá da Store Colchões, manda zap, nome completo, bairro e cidade, pro WhatsApp que está na tela. Sempre, pra sempre, de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Depois do terceiro gol, a Ponte simplesmente, que já era um amontoado, né? Simplesmente acabou. E só dá Guarani. Pela direita vem Diogo Matheus, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. E eu tô vendo que os jogadores da Ponte estão entrando mais pilhados ainda. Pela direita, bola pro Diogo Matheus, vai na grande área, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Lucão do Break pra fora. Não, ela não saiu não. Voltou, bola aqui pela ponta, trabalha a bola, o time do Guarani, bola aqui pela ponta esquerda, o jogo tá parado. E rapaz, o clima esquentou. Dos dois lados, alteração no Guarani, vai lá, Albert Cavalcante. O Índio, camisa número 23, foi embora, entrou o 38, Vitinho. O Índio foi embora, 23, entrou o 38, Vitinho. Certo. Giovanni Augusto, camisa número 10, foi embora e entrou o 8, Eduardo Persson. Eduardo Persson. E aí, Wagner Ferreira, as alterações do Daniel Paulista. Mas é inteligente a alteração dele, porque se ele tira o Giovanni, que é um jogador mais de frente, ele coloca o Persson por ali. E para compensar, ele tira o Índio e põe o Vitinho, que é o Vitinho muito mais jogador que o jogo do Índio. Então ele fez uma alteração correta, time já meio cansado, com 36 do segundo tempo, uma alteração correta do Daniel Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. 37 minutos passados deste segundo tempo. Tá valendo para você, torcedor que tá participando com a gente, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani, você que gosta de um bom jogo. 989-89-3526. É o nosso WhatsApp. Tá valendo Cama Box solteiro, medida 1,88 por 88, hein? Vamos sortear hoje esse super prêmio no fim de jogo no comando do Marcelo. Vai lá no zap 989-89-3526. Se não tá lá que o Marcelo leu a sua mensagem, é porque são muitas mensagens, mas daqui a pouco o Marcelo vai fazer o sorteio, vai participando com a gente. Vem Ponte, bola aqui pela direita, bola com o lateral direito, o Norberto, sai da ponta, vem pro meio, tentou fazer o cruzamento. Cara, parece que os jogadores da Ponte, eles não têm força no pé. E o Norberto acabou de entrar no jogo, é estranho pra caramba. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Kevin. Kevin abre o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Matheus Anjos. Matheus Anjos, a Ponte tinha o Jesus, agora tem Anjos. Bola ali pelo meio, volta a bola, trabalha, bola pro Kevin. Kevin trouxe a bola na ponta esquerda, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Léo Santos. Léo Santos tem o Thiago Lopes, eles que formam uma das zagas a mais vazada desse Campeonato Paulista. E olha que a Ponte não é a rabeira do campeonato, hein? Tem um time no campeonato que só tem dois pontos e a Ponte já tomou mais gol que esse time. Bola ali pelo meio, Matheus Anjos foi pro chão, o árbitro tá parando para marcar a falta, é pra equipe da Ponte fazer a cobrança. O Matheus Anjos também já jogou no Guarani, bola ali pelo meio, quando era muito novo, mas jogou. Bola pro Thiago, Thiago veio na marcação, falta
Falta ali do jogador da equipe do Guarani em cima do jogador da Ponte. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Esse árbitro também aí, ele é meio Maria vai com as outras, né? Ele deixa o jogo seguir, né? Deixa o jogo seguir. Os caras daqui a pouco só falta tirar um martelo e dar no meio da cabeça do outro, né? E ele nada, né? Tá deixando o jogo, né? Tá deixando o jogo seguir. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 43 anos, que na minha opinião errou. Não foi pênalti lá pro Guarani, mas também não vai fazer diferença nenhuma. Tá 3-0 pro Guarani, que vem sapateando. Como é que você falou no intervalo, Marcelo? Sambando na cara das inimigas. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Matheus Anjos pra bola, levantamento na boca do gol. Pra fora a bola sai, vai embora, liga de fundo. Carlos. Tiro de volta pra equipe do Guarani fazer a cobrança ou é escanteio? Tiro de volta. Vai, Marcelo. Bom, a Ponte tem o Matheus Anjos e tem o Matheus Jesus, né? Quem sabe a gente não descola por aí um Matheus Deus pra ver se dá um jeito no time, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, produção, me ajuda aí porque eu também tô mais perdido do que segue em tiroteio aqui, viu, nesta aqui do Giros, tá bom? Mais perdido que berinjela em salada de frutas. Deus amado, trabalha a bola o time do Guarani. Guarani vai ganhando o jogo pelo placar de 3-0. Tem as coletivas, hein? Fica ligado com a gente aqui, porque o Daniel Paulista, técnico vencedor, os caras têm medo, tem gente que tem medo de falar, não, tá 3-0. Técnico vencedor vai falar, e o técnico derrotado, né? Se ele continuar como técnico, né? Eu, se sou presidente, demito, não vai falar mais não. Esquece. Mas você não defendia a permanência dele? Até o jogo contra o São Paulo, sim. Ah, entendi. Até o jogo. Se você não sabe, até Jesus Cristo se arrependeu. Então, até o jogo contra o sim. Dessa eu não sabia. Até Jesus Cristo se arrependeu. Leia mais a Bíblia. Então, imagine eu. Bola ali para Norberto. Norberto no meio, toca a bola para Matheus Anjos. Matheus Anjos vem na marcação. Não deu pro Anjos. Chegou a zaga, tirou, jogou a bola para lateral. Lateral pro Guarani fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. 41 passados desse segundo tempo. 4 para terminar o jogo. Te contei não, Série A1, Campeonato Paulista, 8ª rodada no Brinco. Guarani tem 3, anote aí, torcedor. Lucão do Break, Giovanni Augusto, Diogo Matheus. 3 pro Guarani, 0 pra Ponte, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. São Bernardo vence o Ituano pelo placar de 1-0. Mais cedo o Corinthians empatou com o Botafogo 1-1. Manda zap, 989893526. 989893526. Tá valendo Cama Box, solteiro, presentão Store Colchões. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Wagner Ferreira, o torcedor do Guarani esperava um derby fácil como esse? Eu acredito que não, né? Na história do derby, nenhum jogo foi tão fácil. Não foi fácil. O de hoje, a Ponte realmente ofereceu pouca resistência. Então, o Guarani fez 2 gols de pênalti e aquele gol do Lucão. Então, depois eu vou explicar realmente direitinho o que aconteceu. O Guarani não teve esse futebol exuberante para merecer os 3-0, mas foi muito eficaz, né, nas chances que teve para converter. Vem a Ponte, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, Fecim, tocou a bola ali pro Kevin. Kevin abre o jogo, toca a bola para Léo Santos, tudo isso no campo de defesa. Guarani deixa os zagueiros da Ponte tocar. Agora que o Leonardo vem tentar buscar a bola aqui. Bola pro Thiago Lopes, o Thiagão toca a bola ali pro Pedrinho, falta em cima do Pedrinho. Falta em cima do Pedrinho, o jogo tá parado. A falta foi em cima do Pedrinho, mas o Pedrinho vai tomar cartão, hein? Vai tomar cartão o Pedrinho porque ele pegou o Persson. E eu acho que ele vai ser expulso. Ih, fechou o tempo. Fecha o tempo no Brinco. Amarelou. Amarelou pra ele? É, pra ele. Pro Pedrinho, número 21, totalmente desnorteado. Aí ficou muito nervoso e perdeu a razão ali o Pedrinho, hein? Isso. O Persson fez a falta em cima dele e ele ficou muito bravo ali. Aí ele deu um empurrão no Júlio César, enfim. Por enquanto, só amarelou pro Pedrinho. O Pedrinho é jogador da base, né? Esses caras sentem um pouco mais, né? Sentem um pouco mais, mas não vai resolver. E amarelou. Pra quem? Pro Persson, ele que também é o pivô aí da confusão, que vamos dizer, né, ali que o Persson também foi na maldade no Pedrinho, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré.
Você participa, manda mensagem 989-89-35-26. Deixa a sua mensagem pra gente. Vai lá no Facebook, vai lá no YouTube. Pessoal do Facebook, segue participando, mandando aí a sua mensagem. Torcedor do Guarani tem mesmo que comemorar. E o torcedor da Ponte fazer o quê, né? Nada que a gente já não saiba, né? O ano passado foi assim, um inferno. Esse ano também parece que o inferno ao cubo está aparecendo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Abraçando você na Rede Brasil Play FM. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá da Rede Brasil Play, o Ricardo, que comanda toda a galera lá. Obrigado você que está nos Estados Unidos, ligado com a gente, os brasileiros nos Estados Unidos, Colônia Portuguesa, Rede Brasil Play FM, fazendo sucesso em 93,5, em 102,1 e em breve tem mais gente chegando lá dos Estados Unidos com a gente. Portal Araraquara News, o Washington toda a equipe, o Edson Carlos, Oswaldo Guerreiro, na CN, na Web Rádio Bariri, e o grande Thiago Lopes de Faria. Tá narrando muito. Rádio Futebol na Canela, um abraço pro Tiagão. Guarani vai mexer duas vezes, o 71 e o 99. Maxwell e o Ronald, né, estão prontos para entrar. Maxwell e Ronald no time do Guarani. Maxwell e Ronald. Isso, o Maxwell entrou 71 no lugar do Lucão do Break, autor do primeiro gol. Então, o Lucão do Break foi embora, camisa número 11, entrou 71 Maxwell. Certo, e o 99 é quem mesmo? O 99 é o Ronald. Ronald. Vamos ver quem vai sair, o técnico do Daniel Paulista. Ronaldo Senhor. Isso, então Júlio César, camisa número 7, o operário do mês, vai embora. Júlio César, camisa número 7, e entra o 99, Ronald. Wagner Ferreira, as alterações aí do Daniel Paulista, Ronald e Maxwell. Bom, com 45 minutos do segundo tempo, ganhando de 3-0, você vai esperar o quê? Realmente ele fez uma alteração para os jogadores cansados já, Lucão fez o gol e poucas chances teve durante o jogo, e o Júlio César, como disse o Albert, é um jogador operário, jogador de esquema. Entrando o Ronald, quem sabe, descansado, com alguns minutos aí, possa fazer uma fumaça ali pela direita. Esse Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vem Matheus Anjos para cobrança da falta para Ponte. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Passa, vai embora. Léo Santos e Ribamar na jogada. Acho que foi o Ribamar que construiu ali. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Guarani fazer a cobrança. O reportão informou, vamos até 48. Vamos até 48. Eu, se eu fosse o juiz, acabava logo esse negócio. Guarani vence pelo placar de 3-0, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro Ribamar, caiu sozinho, caiu com o vento, voltou, trabalhou bola pro Fecim, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Falta. O jogo tá parado. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Falta para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Pintou cartão amarelo aí, né, o Albert Cavalcante? É, o 16. Matheus Pereira levou cartão amarelo após fazer a falta ali em cima, jogadores da Ponte Preta. Um bate e rebate. A falta frontal perigosa para o goleiro Kozlinski. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para a Macaca. São 3 homens na barreira da equipe do Guarani. 4 homens na barreira. O Kozlinski não fez uma defesa. Ele fez uma defesa num chute que não valia mais nada. Não valia nada. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Gente, vamos ser sinceros, né? O Guarani não fez força para ganhar da Ponte hoje. Bola para a equipe da Macaca. Pedrinho e Luca. Luca e Pedrinho. 47-40, Guarani vence 3-0. Que demora para bater a falta também, hein, juizão? Mas que demora, não vai fazer diferença nenhuma, seu juiz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O árbitro tá consultando o VAR ali, né, reportaiada? Tá consultando o VAR ali. É engraçado que tá ali, né? Eu não sei o que tá consultando, será o quê? Pênalti? É impedimento? Porque ali não tem, fora da área. Ali uma falta normal ali. Ali quando o jogador da Ponte Preta, o Luca ali, né, põe a mão na cabeça, os jogadores, ninguém entende ali, tá pedindo alguma consulta ali. Será que a receita do bolo? Já passamos dos 48. Tá conversando lá com o pessoal do VAR.
Pode ser uma agressão, né? Ou então o erro de cartão amarelo, hein? Que aquele cartão amarelo me parece que era pro Ronald, né? Mas foi o Matheus Pereira que levou o cartão. Ué. No fim não virou nada. Esse VAR no futebol brasileiro. No fim não virou nada. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Tá todo mundo pedindo o final do jogo. Luca para fazer a cobrança da falta. Bateu pro gol. Pra fora. A bola passa, vai embora. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vai apitar o fim do jogo. Apita o árbitro. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 43 anos. Derby de número 202. Guarani passeou em cima da Macaca. 3 pro Guarani. 0 para a Ponte. Lucão do break, Giovanni Augusto, Diogo Matheus marcaram. O Guarani vence o jogo pelo placar de 3-0. Já o fim de jogo. Deixa eu só seguir aqui a nossa pauta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani 3, Ponte Preta 0, 989-89-3526. O WhatsApp para você participar e concorrer à Cama Box. Já tem sorteio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Loja na Fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. A Copa do Mundo já começou no Portal Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dato lhe traz novidades e opinião só aqui nos Canais Futebol Interior. A Ponte perdeu, o Guarani comemora, a torcida do Bugre também. E a torcida da Ponte tenta juntar os cascos e ver se a diretoria vai ser uma diretoria realmente efetiva. Se vai ser uma diretoria que vai resolver o problema do time e não só ficar conversando, né? Porque conversar até papagaio fala, se treinar bem ele fala 13 palavras, tem que ter atitude. E a atitude é demitir o treinador e mandar embora um monte de pé de rato que tá vestindo a camisa da Ponte. Porque hoje o Guarani mostrou como é fácil vencer a Ponte. 3 pro Guarani, 0 pra Ponte. Vem aí o fim de jogo nos Canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Marcelo Corsato. 10 da noite, mais 25 minutos. Grande abraço, boa noite pra você, internauta torcedor que ficou com a gente nos canais Futebol Interior, TV Futebol Interior, lá no Facebook e também no YouTube. E é claro, você que ficou com a gente no canal de áudio da Rádio FI, também no portal Futebol Interior, no Placar ao Vivo. Você que acompanhou a gente pelas parceiras também, CIN, Araraquara News, Futebol na Canela e a Rede Brasil Play FM 93.5 e 102.1 lá nos Estados Unidos. Deu Guarani com gols de Lucão, Giovanni Augusto e Diogo Matheus. Foram 2 gols de pênaltis. Rapaz, 2 de pênalti e o Lucão. 3-0 pro Guarani, fechando aí a 8ª rodada. Não, pra Ponte, pra Guarani, né? Mas é claro que a 8ª rodada só vai fechar amanhã, com os jogos que a gente vai trazer daqui a pouquinho no Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior. A saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Meninos, quando estiverem falando aí alguém da Ponte ou do Guarani, vocês podem me chamar, porque eu quero aqui agradecer de montão, viu? O pessoal pode continuar mandando mensagem pelas minhas contas aqui. O pessoal que tá cumprindo a regra, né? São 49 mensagens no WhatsApp de gente que tá cumprindo a regra. Como cumprir a regra, Marcelo, do sorteio? Nome completo, bairro e cidade. Né? Se você não cumpriu a regra ainda e já mandou, manda o nome completo, bairro e cidade. Pra quê, Marcelo, que eu vou fazer isso? Vou pegar meu precioso tempo, adicionar o zap que tá na tela do Futebol Interior e mandar mensagem aí pra concorrer a uma cama box solteiro lá da Store Colchões. No derby, olha, tem muita gente aí dando presente, viu? Mas eu acho que cama box solteiro... Ninguém, viu? Ninguém tá dando esse prêmio, não. O pessoal tá dando prêmio de 50, 60, 70 reais, 110 reais, né? O nosso aqui é quase R$1.000, tá bom? É quase R$1.000 esse prêmio aí. 98989-3526, dá tempo ainda. Produção, vamos dar mais 30 minutos pro pessoal participar.
Vai, Vamos Albert. também, o Giovanni Augusto, camisa número 10. Boa noite. Acredito que hoje nós fizemos o jogo perfeito, né? É um jogo onde a nossa equipe conseguiu ser consistente. Os 90 minutos conseguimos marcar e conseguimos jogar. Conseguimos nos impor dentro de casa. Então, acredito que foi o jogo perfeito. E esse grupo merece essa vitória, merece esses 3 pontos, que com certeza todo mundo sabe que, se tratando de clássico, quando se ganha a chave muda, né? Então eu tenho certeza que a partir de agora a nossa equipe vai virar a chave e nós vamos seguir aí em busca do nosso objetivo. Tá, e como justificar essa oscilação da equipe no campeonato? Essa oscilação, o time tem jogos grandes como esse, o time tem jogado bem, mas em outros determinados momentos o time não tem conseguido. Você acha que agora dá para conseguir manter isso? Acredito que agora a nossa confiança vai aumentar bastante, né? Sabemos que a logística de jogos no Brasil é complicado, pelo fato de não ter tempo para treinar. Então acredito que agora, com essa vitória, a gente vai ter uma tranquilidade a mais para poder ajustar a equipe. Então acredito que o principal fator da gente ter essa oscilação é a falta de treinamento, porque a gente acaba jogando a cada 2 dias, então praticamente a gente não treina, vai mesmo na base da conversa, mas acredito que a nossa equipe vem amadurecendo, então a gente tem tudo para poder agora, depois desse clássico, manter uma regularidade do campeonato que faz total diferença. Giovanni, você jogou grandes clássicos, falando sobre os grandes clássicos que ele jogou, então está dizendo aí como foi viver esse jogo pela primeira vez. Tem muito a falar, né? É um dos maiores clássicos do Brasil, né? Eu particularmente já disputei vários e com certeza hoje eu senti algo muito diferente, né? Então, assim, eu posso dizer que foi uma noite muito especial pela vitória. E hoje eu pude comprovar a força da torcida do Guarani, né? A festa que fez desde a nossa chegada. Então, acredito que com certeza hoje esse clássico entrou para um dos mais incríveis da minha carreira que eu já disputei. Estou muito feliz por ter conseguido a vitória. Está aí, obrigado. E Giovanni Augusto, né? Ele que tem 2 gols no campeonato, ele fez os 2 de pênaltis. E aí, pela Federação Paulista, ele foi escolhido como o melhor jogador do derby. Tá aí então, Albert Cavalcante, repórter aqui dos canais Futebol Interior, trazendo a palavra do time vencedor, né? Do Giovanni Augusto, ele que fez um dos gols na vitória do Bugre, 3-0, aquele placar clássico, né? Pra cima da Ponte Preta. Vamos ver se alguém da Ponte vai ter coragem de falar depois desse vexame aí, né? Desse futebol que a Ponte... Aliás, é o futebol que a Ponte vem apresentando no campeonato, gente. O time do Guarani é mais organizado, é melhor treinado, tem jogadores melhores. Também, assim... Não vou dizer que é um super time, mas é melhor que o time da Ponte Preta, vai. O Lucão do Break falando aqui com a imprensa. Sobre essa festa que ele fez, Lucão do Break. A gente vem disputando o campeonato com algumas oscilações, mas nesses grandes momentos que o time grande dá a resposta, que os jogadores aí que mostram a confiança que a gente tem no grupo, com todos da comissão, feliz demais pela partida, feliz pela vitória sólida, pela vitória bem construída. Agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a todos vocês aí que estão aí. Dedico essa vitória para a nossa torcida, que merece demais, uma vitória com bom resultado. E o que pode representar essa vitória, esse resultado, né, para o time a partir de agora, Lucão? Então, acho que a gente vem fazendo grandes jogos, com os jogos mais difíceis. A gente oscilou em alguns jogos onde a gente tinha que ter mais cautela. Serve para a gente ter a referência, né? Foram jogos contra grandes times e a gente foi muito bem. Então a gente tem que tirar essa referência e não deixar mais oscilar. Acho que a vitória foi construída a cada momento dentro do campo, a gente brigou por cada palmo. Parabenizar a torcida pela festa, pela confiança que nos passou todos os 90 minutos. E feliz demais, pela vitória, graças a Deus, primeiro gol no derby. Espero que venham muitas aí, muitos. O Lucão, então, vai pegar aqui, ó, o troféu de... Tá aí o Lucão do Break, autor do primeiro gol nesse derby, com o cocar na cabeça, verde e branco, saindo para comemorar junto com a torcida do Guarani. É isso aí, tem festa na tábua, né? O Guarani tem que comemorar mesmo 3-0 no derby 202 pra cima da Ponte Preta, né? O Guarani não tem nada a ver que o time da Ponte é ruim, que o time da Ponte tem dificuldades.
Tem que fazer o que fez mesmo o Guarani, aproveitar a oportunidade e ganhar da Ponte Preta. E foi o que o Guarani fez, ganhou com autoridade, mereceu a vitória. Mas isso, é claro, é papo daqui a pouquinho para o nosso comentarista, o Wagner Ferreira. Mas, ô Wagner, não tem o que falar, né? O Guarani foi senhor do jogo e mereceu a vitória, né? Abriu a contagem muito cedo, né? Com 5 minutos já estava vencendo por 1-0. Depois aconteceu o lance do pênalti e o Guarani saiu com a vantagem no primeiro tempo de 2-0. Aí, no segundo tempo, acabou achando um outro gol de pênalti e, portanto, aí o placar final de 3-0. Bom dizer, o Guarani fez 2 gols com bola parada, 2 gols de pênalti, mas criou situações para isso. A Ponte realmente não apresentou nenhuma organização de jogo, valores individuais discutíveis nesse time da Ponte. Há quem discuta uma falha do goleiro Igor Vinhas no primeiro gol. No pênalti é pênalti, não vamos exigir nada do goleiro. Mas o Guarani fez por onde? No cômputo geral das ações, pelas chances que teve e aproveitou, o Guarani mereceu. Não há como discutir essa vitória do Guarani no Derby Campineiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, vamos analisar aí também, vamos dar nota pros times, né? Vamos também trazer a opinião aqui da nossa equipe, quem foi o melhor em campo, né? De cada time também, podemos até escolher isso, não vamos colocar pro torcedor votar, porque é derby, né, Carlos? Ou você quer abrir pro torcedor votar? Não, torcedor da Ponte não. Quem conhece o nosso trabalho já sabe, né? Quem conhece o nosso trabalho já sabe que a gente só vota no melhor em campo quando o time ganha, né? Então, no caso do Guarani, a gente tem que fazer esse trabalho. Vamos eleger o melhor em campo do Guarani, da Ponte não. Beleza, então vamos fazer o seguinte, já pode mandar nas redes sociais aí o melhor do Guarani, você torcedor do Guarani, que tá feliz da vida, né? Na transmissão do Guarani, eles fazem de uma maneira diferente, é a bancada que escolhe. Então. De qualquer maneira, Marcelo, na hora que você for pedir as notas, nós vamos ter quem foi o melhor da Ponte ou o menos ruim. Não, Wagner, melhor da Ponte. Não, mas eu vou pedir as notas do time da Ponte também. Não? Notas da Ponte sim. Notas da Ponte sim. Ah, tá. Não, as notas do jogo sim, as notas do jogo sim, mas melhor da Ponte não. Mas o torcedor pode dar a opinião dele também. Aqui a gente vai registrando aos poucos aqui, tá bom? Tá no ar então o nosso fim de jogo. Já vou passar aqui também no WhatsApp. Já passamos de 52 inscritos com os dados corretos, Marcelo, né? Você vai estar falando do sorteio aí, mas deixa eu mandar um abraço pro grande Fernando Blanc, narrador lá da Futebol na Canela, também estava com a gente, só que eu peço até perdão para vocês, o pessoal às vezes manda no WhatsApp particular e é muita coisa para fazer e eu não fico com o meu WhatsApp aberto aqui na hora do jogo, mas agradeço ao Fernando Blanc, o Batata, o Edson Carlos, o pessoal das parceiras, o Edson tá com a gente lá na CIN, também na Web Rádio Bariri, um abraço pro pessoal lá da Rádio Futebol na Canela, pro grande Fernando Blanc, pessoal que mandou mensagem pra gente aqui na hora do jogo, o Alex Júnior também, tá feliz com o resultado, um abraço pra ele. Enfim, muito obrigado aí pros amigos. Beleza, muito bem. Para Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Lembrando, até 11 da noite para você deixar nome completo, bairro e cidade. Você que não deixou no nosso zap que tá na tela, 989893526. 989893526. Você deixa nome completo, bairro e cidade, porque a gente vai sortear uma cama box solteiro, tá? Uma cama box solteiro. Como eu disse no começo da transmissão, tem várias vantagens de você ser solteiro hoje em dia, né? E mais uma hoje, que você pode faturar uma cama box solteiro lá da Store Colchões. Beleza? Se bem que pra quem é casado também, de repente briga com a patroa, né? Ou a gente briga com a patroa. A cama vai servir de qualquer jeito. Vai servir de um jeito ou de outro, né? Você deixa lá num cômodo lá pra você não dormir com o cachorro. Porque, por exemplo, quem nunca, né? Não dormir com o cachorro, mas, por exemplo, dormir no sofá, né? É duro, velho. Quer dizer que você já teve essa experiência. Quem nunca aqui? Vai. Peraí. Que levante. O Albert Cavalcante disse que nunca teve. Não, eu só troquei. Eu dormi na cama do meu filho e meu filho dormiu na minha cama. Só isso. Certo. Muito bem, mas vale, né, Carlos? Vale também. Vale. Se você é casado, né? E de repente, sabe, uma tretazinha aqui, outra ali, sempre tem, né? Porque casamento nunca vai ser 1000 maravilhas. Tem uma 999 maravilhas. Eu tenho uma despedida aqui e eu queria pedir para que vocês todos, inclusive o Wagner, né? Porque aqui é o seguinte, aqui não tá ninguém para esconder aqui. O Wagner transmite os jogos do Guarani com a camisa do Guarani. Eu, né, Marcelo, né, a gente transmite os jogos com a camisa da Ponte, porque somos Ponte Pretano. Ninguém paga para não usar camisa aqui não, tá? Mas, Wagner, eu vou pedir até para você ajudar a gente nessa campanha.
Veja só. O Luiz Antônio escreve assim. Não, o Wagner vai ajudar se ele quiser. Não, o Wagner vai entender. Não é assim. O Wagner vai entender. Luiz, não faça isso. Ele escreveu assim: Corsato, foi um prazer ter conhecido você Que e isso? sua equipe. Luiz Antônio. Luiz Antônio, calma. Sou ponte desde criança. Olha o que uma derrota no derby faz pro torcedor da Somos Ponte. dois, Ô, Luiz, queridão. é só o torcedor mesmo que se lasca, viu? Só o torcedor que se ferra, porque esses caras não estão nem aí pra Meu nós. narrador, calma, meu narrador. Hoje é meu aniversário. Parabéns. Resolvi tomar uma decisão. Qual? Não vou mais acompanhar o futebol. Ah, não. Muita dor no coração. Ah, não. Ponte Pretano de coração. Luiz, eu creio que você vai mudar de opinião a partir de agora. Marcelo, faça com que o Luiz mude de opinião, por favor. Luiz, poderia ser pior, meu querido. Tem outros times do interior aí que nem existem mais, cara. A gente tá ainda disputando, por incrível que pareça, a Série A1 do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos pensar positivo. Eu tô aqui olhando pro cara que o mais positivo que eu conheço no mundo. A situação pode estar um horror e ele tá pensando sempre do lado positivo. E hoje eu vou pensar do lado positivo. Tinha que ter sido 6-0 pro Guarani, porque aí não tinha dúvida. Mandar o técnico embora e esse monte de pé de rato que tá aí embora. Pô, joga com o time sub-20. Então, ô Luiz, calma, dias melhores virão. Por exemplo, acredito, né, a gente entende aqui que de hoje não passa o GK, o bruxo. Se passar de hoje, o Eberlin vai começar a ter problema. Porque é o seguinte, eu sou fãzaço do Gilson Kleina. No meu quarto lá eu tenho 4 pôsteres do Gilson Kleina. Né? 4. Já foram 5 passagens, eu preciso colocar mais um pelas 5 passagens. Mas e eu acho que ele vai no voltar derby, a dirigir a Ponte essa derrota no derby eu vou rasgar um dos pôsteres. Quanto você tem do Gilson Kleina? Eu tinha 4 Você também. tem do Cristiano Ronaldo também, que não eu sei? Tenho. Ô Marcelo, vai que os caras têm que ajudar mas o Luiz você Antônio. que colocou fogo mas, no bagulho Mas você aqui, não consegue ué. ser mais sucinto? Não, eu tô sendo... Vai, Albert, fala pro Luiz Antônio não abandonar a gente não, fala. Luiz Antônio, por favor, não faça isso. Parabéns, não nos Luiz. abandone. Parabéns, saúde e felicidade. Parabéns, Não, ele quer abandonar o futebol de uma maneira geral. Isso é uma decisão Não. de cabeça quente. Ele amanhã, ou depois de amanhã, já passa, vem outro jogo, a Ponte ganha, ou mesmo que não ganha, é passageiro. Se acontecesse ao contrário, se a Ponte vencesse hoje, o torcedor do Guarani está falando a mesma coisa. Amanhã é outro dia, depois é outro dia, então... Mas o seu time, o time de vocês, o Campeonato Brasileiro foi muito melhor que o nosso, muito melhor. O Campeonato Paulista foi muito melhor que o nosso. A Ponte é só piaba, velho. É só pau no lombo. Vai, Isso no momento, né, ô Carlos? Mas o Guarani já teve uma fase aí horrível, né? Série C, Série A2. Ok, mas aí, agora tá melhor. o torcedor aí tá um exemplo. O torcedor é aquele que ama, e eu sei que a pessoa que falou isso daí ama, porque a pessoa que ama, ela sentiu essa derrota muito forte do torcedor Ponte Pretano. E seria o mesmo caso do torcedor bugrino, que é o caso que já chegou na Série A2, Série C, e tá aí, o torcedor hoje do Guarani tá curtindo um momento bacana. Então, não desista. Torcer é assim mesmo, né? Mas eu entendo ele. Mas eu sei que logo você irá mudar a sua opinião. Parabéns, viu, Luiz? Saúde e felicidade. Hoje é o dia que o torcedor da Ponte Preta tá mais apagado do que propaganda em muro de escola, né? Não fala isso, Marcelo, que as escolas usam essa propaganda. O Wagner não ajuda em nada, cara. As escolas usam isso pra enganar algum fundo. Você não entende nada que tá escrito lá no muro da escola, entendeu? Não faz isso, Marcelo. Mas eles que arrumem, não é problema meu. Mas não é verdade. Vamos ao texto? Vamos lá. É que o Carlos tumultua, Wagner. Eu não posso fazer nada. Marcelo, recebemos aqui a informação da imprensa, né? Onde Público e renda nada, né, gente? Nada de público e renda. Estou caçando, como diria o outro, nada de público e renda. E já recebemos uma informação que hoje a coletiva não deve começar tão cedo. Já estamos avisando com antecedência. Então, vamos lá ver qual será o próximo passo. Tá, e só pra deixar registrado, ninguém da Ponte falou depois do jogo. Isso é normal, que o time é frouxo. Né? Os caras são frouxos, então ninguém ia falar, né? Não falaram. Vamos aguardar. A gente vai ficar aqui até meia-noite, né, Carlos? Até meia-noite tá no script. Vamos ficar até meia-noite aqui, vamos aguardar. Vamos colocar a coletiva dos técnicos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, eu vou voltar pra fazer os quadros do programa aqui, pra agilizar com o torcedor. Deixa eu ver que horas são, faltando 18 para as 11. E depois do intervalo, você já prepara o sorteio aí, tá bom?
Não, eu vou fazer o sorteio depois das 11, que eu tô falando que o pessoal pode participar até Que às hora? 11. Isso, o intervalo, tudo. Ah, É, tá. dá. Mas, gente, no intervalo não vai ser 18 minutos, não. Tá? Vamos pro intervalo. Primeiro aqui no fim de jogo, volto já já. Canais Futebol Interior no Derby 202. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo.
Faltando 13 minutinhos para as 11. 13 minutinhos para você que não mandou mensagem para o Zap que está na tela. Aqui, você que está acompanhando a gente no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, ou então no Facebook, Futebol Interior, né? 989893526. Você que está no canal de áudio, adiciona a gente no Zap, manda mensagem para concorrer a uma cama box solteiro lá da Store Colchões, tá bom? Presentão da Store Colchões pra você. Bom, vamos lá, deixa eu, antes até de pedir aqui o comentário do jogo e depois pra gente ir pras notas, mandar abraço pra rapaziada. Lincoln Shimabukuro tá com a gente. Ó, com relação ao torcedor da Ponte, que eu tô mais acostumado, né, a minha vibe de acompanhar mais, eu vejo uma tristeza, mas nem tanto assim pelo resultado. É estranho isso. Mas é porque muita gente entende que essa derrota pode mudar alguma coisa na Ponte Preta, pelo menos é isso que eu tô entendendo, tá, gente? Pelo menos que é isso que eu tô entendendo. É claro que ninguém fica feliz de perder pro maior rival, né? Mas eles entendem, o torcedor, pelo menos o que eu tô vendo nas redes sociais aqui, que podem acontecer mudanças devido a esse resultado. Vamos lá. Quero participar do sorteio. Giovanni, ele tá na Maria Eugênia aqui em Campinas. Tem um aqui que se intitula Torcedor da Macaca Sem Vergonha. É o João Roberto Neves, do Parque Taquaral. Tamo junto. Boa noite a todos. O sorteio é o Ronaldo do Eulina Campinas. Deixa eu ver quem mais aqui. Dick 6 tá com a gente. Já são 11 Dicks lá, hein? Começou com um Dick e já temos 11 Dicks. Jair Fastrone da Silva, obrigado pela audiência aí, viu? Melhor jogador do Guarani foi o Gilson Kleina. Valeu, queridão, obrigado pela audiência. Beatriz Maria, ela é de Campinas, tá mandando aqui um vai bugre. Obrigado. Teve um torcedor aqui, foi o Neiver Cássio Alves, da Vila Itapura, Campinas. Obrigado, cara, pela sua paciência, viu? Ele mandou um monte de mensagem aqui, disse que tava vendo o jogo, ouvindo a gente. E ele fez uma pergunta, num programa esportivo vi essa semana que foi falado que os técnicos estão regredindo o futebol brasileiro, forçando táticas e esquemas, fazendo com que alguns jogadores sejam forçados a deixar a habilidade pelo esquema. Eu acho que isso é no futebol mundial que está acontecendo, né, Wagner? Porque hoje em dia se prisa mais a parte física e a parte tática do que a qualidade do jogador, ou não? E pelo que a gente tem visto aí, o pessoal prioriza a marcação do que jogadas de ataque, né? Jogadores de talento no meio campo para distribuir jogadas, a gente não vê mais isso. Então, goleadas também são poucas. Você vê placar apertado aí de 1-0, 2-1, 0-0. Então, realmente, você tem razão. Aí, a evolução tática no futebol está por conta dos europeus lá. Nós aqui estamos estacionados. Deixa eu ver quem mais. 3-0 pra você é goleada, Wagner Ferreira? Eu acho que não, é um placar clássico. Goleada a partir de 4. Um pouquinho ali pra goleada. Exatamente, é justamente essa situação. 3-0 é um placar clássico, 4-0 já é goleada. Mas tem bugrino falando que goleou a Ponte aqui. Jorge Domingues está com a gente em São Paulo, é nosso colega de profissão também, é comentarista dos bons, da nossa parceira, a equipe Gol de Placa. Um abraço lá pro Célio Campos, torcedor do São Misto também, viu? E da Portuguesa, abraço pro Celião. Eu acho que o único que torce pra um time só lá é o Fábio Salomão. Corintiano, mas corintiano de 4 costados. Fábio Salomão, que de vez em quando vem pra Barão Geraldo. O Ítalo César, da Cidade de Jardim, só me responde uma coisa. A Ponte está em campo? Tá mais morto que no primeiro tempo. Ítalo, tá feia a coisa, queridão. Um abraço pra você, viu? Também é nosso colega, radialista, Rubens Albino, tá junto com a gente. Obrigado. O Alexandre Silva, o Oswaldir Brito, gente, Sandro Nunes. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A Silvana, de Campinas. Deixa eu ver quem mais aqui, o Diogo, o Edinho. Tem um aqui que tá mandando grande Corsato, como sempre dando show na narração, sou seu fã, esse time da Ponte é completamente ridículo e sem vontade. Goleiro braço de jacaré. O que seria um goleiro braço de jacaré? Braço curto. Braço curto. Thiago Volpe? Thiago Volpe seria um braço de jacaré. Hoje o primeiro gol realmente ele falhou. Ele não que foi vinha... frango, foi falha. Falha. Frango, eu não sei. Frango é aquele que o Valdir Pérez tomava, né? É aquele que ele tomou na Copa do Mundo. Você vai começar, mas vamos falar aqui do Igor Vinhas. Aquele na Copa do Mundo foi frango. Foi frango, aquele do contra a Rússia, União Soviética. Isso, extinta União Soviética, né? O Wagner vai entender aqui, quando a gente fala de frango, frango é esse, né? A bola passa debaixo das pernas, né? Isso é frango. Mas aquele ali, por que eu acho que ele falhou? O chute foi de longe, ok, poderia ser forte? Poderia. Mas a bola... porque assim, quando o goleiro não consegue chegar na bola, você dá né? Ele não conseguiu chegar, mas ele vai inteiro pra bola, né, cara?
O goleiro não pode tomar um gol Ele desse. chega na bola e chega parece na bola que e a bola entra, cara. A mão dele tá furada. Esse aqui tem gabarito pra dizer, né? Pra saber quando o goleiro é ruim. Né? Não, quando o goleiro é ruim, eu tenho gabarito Você pra sabe, falar, né, porque eu sou Wagner? um péssimo goleiro. Ele bateu o recorde mundial, é que a gente não registrou no Guinness Book, mas ele tomou 26 gols em 13 minutos. Era 2 gols por minuto. Carlos Corsato. Ah, Marcelo, eu tô tão preocupado aqui com o time da Ponte que eu não vou nem retrucar você, velho. Não vou nem continuar. Juro. Ele tomava 2 gols por minuto, cara. Isso é mentira. E não era futebol de salão, Wagner, era só site. Unanimidade aqui, a falha do Igor Vinhas ou não? Pra mim, sim. Pra mim também. Falhou. Pra mim, sim. Então eu sou o único fora da casa. Não, o Wagner também falou que não foi. Também. Eu, assim, na hora do chute, quando a bola quicou, ele fez o movimento certo, mas ali, pelo gramado molhado ali, eu acho que ele... Ah, fazer o movimento certo, eu tô fazendo o movimento certo. Não, desde mas quando eu é a nasci, minha opinião. cara. Não, ele errou. Certo Não, na minha ele errou. Mas o segundo pênalti também, eu confesso que eu não vi pênalti ali. Confesso que não vi. Eu também não vi. Mas não ia fazer diferença nenhuma. A Ponte ia perder o jogo por 2-0. Não ia fazer diferença nenhuma. Vamos lá então, é isso. Muito bem, estamos com o nosso fim de jogo para BetChamps, Prone Alimentos, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. Mais alguns minutinhos aí, 7 minutos para você se cadastrar no nosso sorteio. 989893526. Só para registrar, eu vou fazer o sorteio depois das notas do jogo, porque aí eu tenho tempo de organizar certinho aqui, certo, sabe? E fazer o sorteio de um jeito diferente aqui, tá bom? Então mais 7 minutos para você participar e concorrer. Eu tenho aqui o melhor jogador em campo, notas do jogo, comentários. Vou começar com o comentário do jogo, né? Com o nosso comentarista, o Wagner Ferreira, para analisar o que foi essa vitória 3-0 do Guarani para cima da Ponte Preta no 202, Wagner Ferreira. Na verdade, nem o mais otimista torcedor do Guarani esperava uma vitória dessa por 3-0. Uma vitória simples, 1-0, muita gente achando que o empate poderia ser o resultado melhor para o derby, mas aquele gol logo no começo, né, que o Lucão abriu a contagem a 5 minutos, desestabilizou totalmente a Ponte, que já não era um time com confiança, acabou se perdendo ainda mais a partir do 28º minuto, com aquele pênalti, né, aquela toque de mão do André Luiz dentro da área, e o Giovani convertendo para 2-0. Aí veio o segundo tempo, a gente até esperava que, pelo lado do Guarani, não havia motivo para mexer, porque o time fez um bom primeiro tempo. Pelo lado da Ponte, a gente esperava que mexesse ou no meio-campo ou no ataque, já que a Ponte não existiu. Apenas ficou na vontade, na volúpia, na briga do Luca, o único jogador que eu vi pilhado no time da Ponte. Os demais participando de um jogo como se fosse um jogo qualquer. E não era um derby, um clássico campineiro. Então o Guarani no segundo tempo acabou uma vitória fácil do Guarani, como o Carlos disse, o jogo todo. O Guarani passeou e a Ponte não ofereceu resistência. 2 gols de pênalti e o gol do Lucão. Então, olha aí, o Guarani fez 3, a Ponte não teve condições de reagir. No segundo tempo tentou até alguma coisa, as alterações do Kleina realmente não deram resultado. E o Guarani fez as mudanças apenas para cumprimento, né, para protocolo, para dar rodagem para jogadores. E acabou indo o jogo para o final com 3-0. Olha, merecida a vitória do Guarani, não há como contestar. Fez os gols, teve a chance, fez os gols e a Ponte não criou chance. O goleiro do Guarani, acho que não sujou o uniforme. Eu não vi uma defesa. Se alguém lembrar de uma defesa que ele tenha feito, ele fez uma defesa no chute do Jean Carlos, mas não valia mais porque tinha acontecido os jogadores... o árbitro não acabou não marcando aquela falta, né? Mas provavelmente se saiu o gol, o VAR ia marcar a falta, né? Não, porque foi uma trombada, né, de cabeça, e tem que parar. A federação, a FIFA determina que tem que parar naquele momento. Então já não valia mais nada. E não foram muitas chances de gol, né? No primeiro tempo, 3 para o Guarani, 3 para a Ponte. No segundo tempo, o que eu consegui anotar aqui, Leonaldi de fora da área, um chute por cima com 15 minutos. Aí depois já veio o pênalti para 3-0, acabou de destruir o time da Ponte de uma vez. E apenas um lance a 49 minutos, um Luca de falta para fora. Sim. Então veja que realmente nem Guarani nem Ponte criaram nada no segundo tempo, a não ser o gol marcado de pênalti, né, pelo Diogo Matheus. Mas a vitória do Guarani é incontestável e a Ponte temos que lamentar. E pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais, se o Eberlin não demitir o Kleina, o pessoal vai demitir o Eberlin. É isso. Porque está nas mãos deles agora. Ele está pressionadíssimo. Falar é fácil, né, Wagner? Falar é fácil. Eu insisto o seguinte, falar é fácil. Eu quero ver tomar decisão. Né? Mas por que não tomou a decisão? Só pra gente entender o contexto da parada. Diz que tem uma multa aí.
que tem uma multa. Chegaram a falar 2 milhões. Mas não é tudo Ele isso. desmentiu. Mas a Ponte tem um dever com o Gilson Kleina. A Ponte deve de outras passagens Pois é, mas do Kleina. Isso aí não é problema da torcida da Ponte, cara. Então, tem que trocar o técnico. Alguém acha que a Ponte... Quando isso acontece, o presidente encosta no treinador e fala, olha, não dá mais para sustentar, clima é insustentável, vamos fazer um acordo aqui. Você vai dizer que pediu para sair. Sentindo o clima, pediu para sair. Aí livra de multa, de qualquer coisa assim, tá feito o papel do presidente. Eu até acho que o Kleina não vai... Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso, mas aí... É isso vai ter que partir da presidência. Mas... Na verdade, vai ter que partir, porque... Mas é isso que eu tô dizendo. A multa pode ser de 2 trilhões de reais. Sim. Quem fez o contrato é um burro, mas a torcida, a instituição Ponte Preta, não pode ser prejudicada por isso. Com o Gilson Kleina, o time não anda. Daqui a pouco tem as entrevistas, né? Provavelmente a gente vai esperar aqui. Né? O Grigo tá atento lá, o Albert tá atento lá também no brinco. Enfim, mas só pra gente entender o lado da Ponte Preta aqui, ó. Hoje quem manda no futebol da Ponte é Marco Eberlin, que é o presidente, Nenê Santana, que é da comissão técnica, e Luiz Fabiano. Tô certo ou tô errado? Quem manda no futebol da Ponte Preta é o Marco Antônio Eberlin. Esses outros são subordinados a ele. Não apitam nada. Eu tive uma informação, não sei se você teve a mesma informação, um colega de imprensa me passou essa informação, de que no jogo contra o Botafogo, no outro dia, entraram numa reunião na tarde, um dia depois. Foi na hora do almoço. Nenê Santana, Luiz Fabiano e o presidente da Ponte Preta a portas fechadas. Sim. Isso até chegou a causar uma ciumeira lá no estádio. O presidente ele tem conselheiros. Sim. O Luiz Fabiano e o Nenê eles são conselheiros. E o Luiz Fabiano ele já não falava quando ele era jogador de futebol. Agora com o diretor de futebol ele não fala também. Mas eu acho que o Luiz Fabiano como diretor de futebol não vai virar nada, viu, gente? Não, mas aí você não tá vai virar nada. Você tá fazendo... Não vai virar nada. Já tô falando aqui antes do cara começar. Você tá fazendo exercício de futurologia. Agora o que a gente tem que analisar é o hoje. O time da Ponte, o Wagner falou aí, o time da Ponte não fez nada. Gente, com todo... Não, porque se o Gilson Kleina não for demitido hoje, ele não vai ser demitido amanhã, porque a Ponte vai viajar pra Cascavel. Se o Guarani força, mas se o Guarani força mesmo, ganhava de 6. Agora tem um problema, uma coisa que a gente precisa analisar. Falei isso na hora da macaca, inclusive, né, Grigor? Que a Ponte Preta, ela demitiu o Eduardo Ábido, que tinha a licença para treinar o time. O Nenê não tem? Então, deixa eu continuar aqui. O último trabalho, inclusive o levantamento que foi feito pelo Grigo, né? O último trabalho do Nenê, Grigo, coloca pra gente, foi 2013 no São Caetano, né? Foi você que me mandou. No São Caetano, eu vou achar aqui direitinho e já falo. Foi 2013 no São Caetano. Eu não sei se essa licença de treinador, se ela vence, se é como a nossa carteirinha, que todo ano tem que renovar, eu não sei. Mas ele trabalha desde 2013. O Eduardo Ábito foi demitido. A Ponte Preta anunciou o Edson Abobrão. O Edson Abobrão é técnico, é treinador, tanto que já treinou Sertãozinho, Taubaté, treinou outros times, né? Mas o Edson Abobrão tá chegando agora. São Bernardo também. Isso. O Edson Abobrão, ele tá chegando agora. Eu não acredito que o técnico possa ser o Edson Abobrão, que vai ser o técnico sub-20. Né? O Griso, a informação que eu tenho é que ele não é técnico de futebol ainda. Essa é a informação que eu tenho. Não sei se tem a licença para treinar. Então, talvez a Ponte demitiu o Sandro Forner. Também não está mais na Ponte Preta. Então, o Luiz Fabiano, que eu saiba, também não é treinador. Então, eu não sei se a Ponte teria alguém... Agora, eu tô sendo sincero, tá? Aí não é informação. Se o Nenê não tem condições, eu não sei se a Ponte tem alguém para colocar como técnico. Agora, isso não é desculpa. Deixa o Luca lá de técnico, cara. Não, então, mas se não demitir hoje, se não for anunciada a demissão dele hoje, amanhã também não vai ser, porque amanhã tem viagem marcada, ou tô errado? Tem, Ponte viaja amanhã. Ponte viaja amanhã, Ponte tem jogo na Copa do Brasil. Ponte joga na terça-feira, 9h30 contra o Cascavel. Então, é um negócio meio complicado, viu, né? Marcelo? Oi. Só confirmando aqui, ó, o Nenê, em 2009 ele passou pelo Sertãozinho como técnico. Em 2013, a última passagem dele no São Caetano como coordenador técnico. Então, como técnico aqui, pelo que eu consigo ver, em 2009 pelo Sertãozinho. Faz tempo já. E a informação que eu tive também é que se o Kleina sair e precisar de alguém para treinar, é o Nenê Santana. Sim, ele é o auxiliar técnico fixo. Se não tiver gente para dar treino amanhã, se a Ponte fosse treinar, era ele. É ele. Dar treino é uma coisa. O negócio é quem vai ficar lá. E aí seria... Né, se o Nenê tem essa licença, ok. Mas se o Nenê não tem essa licença, é ridículo. Porque aí a Ponte não vai ter técnico. Pode ser o Edson Boaro.
Ah, mas o Edson Bora chegou ontem. Não Chegou importa, é ontem. funcionário do clube. Não sei se está inscrito no BID. Tem que estar no BID também da CBF. Aí seria ridículo, né? Aí seria ridículo. Então, o Wagner Ferreira, a gente falou da situação do Kleina, eu acho que tá insustentável, não sei se você concorda comigo, mas eu queria que você falasse aí também do lado do vitorioso, né? O Daniel Paulista que vinha sendo bem criticado e sai grandão nessa vitória aí. Não há preço que pague uma vitória no derby, né? Principalmente numa contagem como essa, 3-0, não dando chance nenhuma pro adversário, vencendo e convencendo. Realmente, ele estava numa situação difícil. Aliás, na mesma situação no Kleina, né? Com 7 pontos ganhos, com apenas 2 vitórias, as derrotas, os empates e, portanto, um empate. E realmente ele estava na rampa de lançamento. Se perde hoje aqui, eu acho que também ia ficar insustentável a situação dele. No entanto, ganha uma sobrevida e mais do que isso, né? Vai com moral pro próximo jogo. Eu nem sei com quem é, Albert. Santo André. Com o Santo André. Em casa. Em casa. Se ganhar, Santo André que vem de derrota. Vai encostar lá no Corinthians. Todinho, vai encontrar o Todinho. E vai voltar a lógica, né? Porque quando a gente analisou o grupo A, quem seriam os classificados? Corinthians e Guarani. No entanto, chegou a Água Santa, chegou a Inter de Limeira. Agora não, o Guarani já está com 10. Tem que torcer para Água Santa amanhã, que vai jogar 11 horas, não vencer para não... Pois é, então é uma vitória que não tem como medir a importância, não. Realmente o Daniel Paulista ganhou uma sobrevida enorme no Guarani e dá sequência no campeonato em busca da classificação com a segunda vaga. A primeira deve ser do Corinthians. E a segunda, né, torcendo por tropeços aí, ele com 10 pontos agora está na briga. Você falou aí do futebol, Marcelo, aqui a gente a informação é quem manda no futebol da Ponte Preta. Marco Antônio Berlim, claro. Luiz Fabiano e Nenê Santana, eles são funcionários e o Marco Berlim chega lá e pede, quem manda no futebol da Ponte Preta é o Marco Antônio Berlim. Muito bem, Albert, público e renda. Público total, 5.925. Só, achei que tinha mais. Exatamente. É que eu não conheço muito o brinco também, né? Mas parecia que tinha mais. Eu também achei, viu? Renda, 123.050. Então vamos lá, repita. 5.925 público total e a renda de 123.050. Muito bem. É ridícula a presença de público, né? Mas também o time vinha de uma sapatada, né? O brinco foi limitado aí em 12.600. 12.600. Pelo menos 5.925. Um clássico campineiro. O ingresso era mesmo quanto? Com a limitação. 40. Então... O mais barato, né? Mas certo. todo mundo com a camisa entrava, pagava meia, né? Todo mundo paga 20, E quem faz a presença do público é a campanha do time. Sim. Realmente, não levou o torcedor. Hoje a prova tá aí. Pode crer que contra o Santo André, não sei se passa, mas esse público aí com certeza teremos. E seria um jogo para ter um público menor. Exatamente. Por quê? Porque aí o torcedor tá contente com o time. E tem que ficar contente mesmo. O Guarani hoje não fez força para ganhar da Ponte. Ganhou 3-0. Se força, ganhava de 6. Carlos, só cortando um pouco, acompanhamos aqui o jogo da Ponte Preta, né? Contra o Botafogo e não mudou nada, né? Piorou. Então, a Ponte vem evoluindo. Por incrível que pareça, a Ponte terminou a Série B melhor do que está jogando no Campeonato Brasileiro. Eu recebi uma informação aqui, a Ponte tem no departamento dela de futebol o Vaguinho. Vaguinho foi ex-jogador da Ponte Preta, ex-jogador do Guarani. Ele tá na Ponte Preta e eu recebi uma informação aqui, aliás, deixa eu mandar um abraço pro Arthur Eugênio, que tá na nossa escuta. O Vaguinho tem a licença da CBF. Então, se o Nenê, então, o meu medo, porque ele não é da, porque assim, eu tô dizendo isso porque quando o treinador é demitido, normalmente demite-se toda a comissão técnica do treinador. Porque a Ponte hoje não tem mais comissão técnica fixa, não tem comissão técnica do clube. Então demite todo mundo. Mas o Vaguinho sim, ele tem a licença da CBF. Chegou a entrevista do Daniel Paulista, hein? Isso quer demorar. Né? No Guarani é ao vivo, né, Albert? É ao vivo. Então chama aí, Albert. Vamos lá, vamos ouvir o técnico Daniel Paulista. Mais ligado, mais atento. O Júlio César trabalhando muito bem pela direita, o Giovanni Augusto pela esquerda, o Lucão do Break inteligente, fazendo proteção. Esses foram os diferenciais do Guarani na partida de hoje, na sua análise? Obrigado. Boa noite. Uma noite extremamente feliz, né? Satisfeito com a produção da equipe, com o resultado. Acho que uma vitória incontestável, uma vitória maiúscula, né? A gente sabe a dificuldade que é jogar um derby, a dificuldade que tem esse jogo.
e a equipe fez uma partida com autoridade, né? Respondeu às críticas, ao momento de pressão de uma forma altamente positiva, e acho que isso foi determinante para que a gente conseguisse o resultado. A gente espera que a partir de agora a equipe consiga ter esse equilíbrio entre as partidas, não oscile tanto como vinha acontecendo até antes dessa partida, e a gente possa, a partir desse momento, arrancar dentro da competição em termos de pontuação. Com a vitória, lógico, já melhoramos a nossa posição, mas ainda temos acho que 4 jogos, né, ainda pela frente, para que a gente possa construir uma trajetória melhor, brigar pela classificação. Conseguir essa classificação será muito importante aí para a sequência do trabalho. A equipe hoje estava preparada para 2 situações de acordo como a Ponte Preta viesse a atuar, né? A Ponte Preta que tinha tido as alterações dentro dos seus jogos de esquema tático, e nós preparamos a equipe ontem para as 2 formas, com os mesmos atletas, mudaria somente as funções deles dentro de campo, e eles foram num compreendimento tático muito grande que conseguiu bloquear completamente as ações do adversário. O meio-campo deles pouco produziu, as laterais, onde eram o seu forte, principalmente com o Luca vindo de fora para dentro, o Diogo teve um papel fundamental ali nessa marcação, como todos os outros, né, se empenharam ao máximo, e a gente conseguiu ser dominante durante toda a partida e construir um resultado muito satisfatório e que nos deixa aí muito feliz, né, nessa trajetória de hoje. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, a importância de uma vitória num clássico para devolver a tranquilidade até para você ter aí uma sequência na competição, e o que fazer para o Guarani encontrar um equilíbrio daqui para frente dentro do campeonato? Continuar trabalhando, continuar insistindo, continuar aprimorando aquilo que vem sendo feito de bom, aquilo que ainda precisa de ajustes, continuar trabalhando para que a gente possa melhorar. Foi a primeira partida que a gente não sofreu gol, isso foi extremamente positivo. A primeira partida onde a equipe conseguiu diminuir o nosso saldo de gols negativos, né? E isso é também extremamente importante na competição. Agora, nós estamos embutidos dentro de um processo, e esse processo, às vezes as coisas não saem da maneira como a gente planeja, da maneira como a gente quer, e a gente tem que ter uma certa paciência, ter uma leitura muito serena de tudo que está acontecendo, para que a gente possa buscar soluções, como foram as soluções apresentadas hoje, e não trabalhar, né, como o futebol brasileiro trabalha, né, moendo os treinadores sem ter condições de trabalho, simplesmente pautados em cima do resultado. Eu acho que a gente tem que avaliar o trabalho, né? Se ganhamos, tá tudo bem, e na verdade não é assim. Ganhamos, temos coisas a evoluir, temos coisas a melhorar, e vamos seguir trabalhando sempre em busca de melhores resultados, para que o trabalho nosso à frente do Guarani evolua a cada jogo, a cada tempo, né? Nós estamos aqui quebrando tabus, né, desde a nossa chegada, e é importante salientar que o bom trabalho desenvolvido por todos os departamentos. Faço aqui um elogio ao departamento de comunicação do clube, que trabalhou muito bem na elaboração de um vídeo motivacional que nós pedimos aí para a nossa palestra pré-jogo. A todo o departamento de futebol, a toda a comissão técnica, a todos os funcionários do vestiário, a todos que viveram a angústia daquela derrota em Itu, e que mudaram a chave no sentido de levantar o astral desse grupo, de levantar o astral dessa equipe, para que hoje a equipe pudesse, né, representar a camisa do Guarani à altura dentro de um derby, mais um derby que a gente está à frente, o terceiro, né, de forma invicta. São 2 vitórias e um empate, sem sofrer gols ainda no derby, e saio extremamente feliz com a ajuda de todas essas pessoas, de todos esses departamentos que fazem o Guarani cada vez mais forte. E salientar também a presença do nosso torcedor, né, o primeiro derby pós-pandemia, que o torcedor ele tem o privilégio de acompanhar, e foi premiado com uma grande atuação da sua equipe, uma vitória maiúscula, uma vitória altamente positiva. Tenho certeza que o torcedor ele foi fundamental nesse processo, e a gente
aplaude esse torcedor, porque foi um torcedor que, mesmo no momento de dificuldade dentro da competição, ele, desde o primeiro minuto, nos apoiou dentro do jogo, viu que a equipe estava lutando, viu que a equipe estava muito comprometida na busca do resultado e ajudou muito para que a gente fizesse essa vitória como foi construída. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, qual foi o principal detalhe, na sua opinião, que fez com que o Guarani conquistasse essa vitória e o que vai representar esse resultado para a sequência da competição? Eu acho que hoje tudo que a gente entende e que a gente preparou para esse jogo, acredito que a sua grande maioria funcionou. E funcionou com uma boa margem de positividade, né? Então, isso fez com que a equipe sobressaísse muito ao adversário, controlasse as ações do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Guarani foi dono da partida, né? A todo momento controlou, quando soube manter a posse de bola, com bons toques envolventes, né? Até triangulações para que chegasse à parte ofensiva. Nosso goleiro praticamente não trabalhou em nenhuma oportunidade, a não ser em bola parada. Então, acho que tudo funcionou hoje, né? É lógico que ainda a gente vai trabalhar para que a gente evolua, a gente melhore, e isso tem margem para crescimento, mas a gente sai daqui extremamente satisfeito com todos os setores do campo hoje que trabalharam muito bem e ajudaram na construção desse resultado. Vinícius Barel, Portal Esporte Multimídia. Boa noite, Daniel. Muita intensidade do Guarani durante todo o jogo, é claro, mas principalmente na primeira etapa, evitando aí qualquer tentativa de reação dos jogadores adversários e a transição ofensiva da Ponte. O quanto essa estratégia contribuiu para a vitória de hoje? Bom, jogar um derby é um jogo diferente, nós temos que nos preparar para isso, e principalmente jogar um derby dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, com certeza a atitude, a determinação dos jogadores, ela ia ser diferente, né? Porque mexe, não tem como ser de outra forma, né? É um jogo diferente de tudo, emocional, psicológico, mexe com tudo, e em todos os aspectos hoje a equipe funcionou. No aspecto psicológico, de ter essa dificuldade do adversário e sobressair sobre ele, a postura tática funcionou sobre o jeito de jogar do adversário, o torcedor nos apoiando a todo momento, desde a nossa chegada ao estádio. Então, tudo foi determinante para que a vitória fosse construída da forma como foi. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, você manteve a formação tática com 3 volantes. Esse é o esquema ideal para o Guarani na sequência do campeonato? Obrigado. Olha, essa pergunta ela é feita quase que todas as coletivas, principalmente quando a gente coloca jogadores, talvez o Índio especificamente, Rodrigo e Bruno, que são volantes tradicionais, mas que podem atuar em outras funções. Hoje nós tivemos o Índio, pela postura da Ponte Preta do aspecto tático, jogando muito mais aberto pelo lado esquerdo, no sentido de dar uma contenção pelo lado, para que a gente pudesse dar mais liberdade ao Matheus, e isso funcionou muito bem, né? Funcionou, o Matheus foi decisivo em muitos momentos, finalizou, teve o lance do pênalti do segundo gol, momentos assim em que ele participou ativamente dos momentos de definição, e se deve muito a essa postura de ter 2 volantes por dentro e um volante mais aberto pelo lado, de ter uma segunda linha defensiva mais forte no momento que o adversário tivesse a sua posse de bola, e que isso desse também um pouco mais de liberdade ao Giovani, para que ele também tivesse mais condições de criar jogadas, participar mais ativamente do jogo. E pelo lado direito a gente ter Júlio César e Diogo, né, 2 jogadores extremamente agudos, jogadores que vão para cima, né, que tem muita força tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. E isso fez o Guarani ser um Guarani muito equilibrado dentro do jogo, um Guarani que não sofreu dentro da partida com a postura do adversário, foi dominante e merecedor da vitória. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Vitória conseguida no clássico de número 202. Agora, que perspectiva você traça para a reta final da competição? Você acha que pelo fato de chegar a 10 pontos, vencer o clássico, o time vai atuar de maneira mais, não digo relaxada, mas com uma pressão menor nas costas? Olha, a pressão no Guarani ela sempre vai existir. Um clube grande, torcida muito exigente,
Nós estamos disputando um campeonato extremamente competitivo e muito difícil, mas a confiança ela continua absoluta no elenco, no trabalho que está sendo desenvolvido, nas ações que a gente tem diariamente em cima dos atletas, para que eles possam buscar a sua melhora, para que eles possam ser mais ativos e também contribuam com o desenvolvimento da equipe. Então a expectativa é altamente positiva, com certeza pelo resultado, porque nos enche de confiança, nos dá uma tranquilidade para que a gente possa agora, pela primeira vez, ter alguns dias a mais de recuperação e, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer alguns trabalhos para a evolução da equipe e a gente faça essa reta final de primeira fase em busca dessa classificação, procurando fazer o maior número de pontos possíveis. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Parabéns pela vitória. Emocionante a festa de você com os jogadores ali. Quão significa para você vencer esse derby, né? Como significa essa vitória que mostra a força desse time, a atuação impecável e a festa que você e os jogadores fizeram após o jogo com a torcida? Quão importante foi essa vitória? A vitória é muito importante, né? Nós estamos muito felizes, vestiário muito alegre. Eu acho que os jogadores merecem, eu acho que comemorar junto com o torcedor um resultado como esse, a dificuldade de se jogar um derby é muito, muito grande, a rivalidade uma das maiores do país, só quem esteve ativamente envolvido nesses jogos sabe a grandiosidade e a energia que esse jogo ela é envolvida. E, poxa, quando você constrói uma vitória como foi construída a de hoje, você tem que extravasar, você tem que aproveitar, e os jogadores estão de parabéns aí pela resposta que deram, positiva, a todas as cobranças, a todas as situações negativas que aconteceram, e a expectativa é que a gente, a partir desse jogo agora, consiga ter um equilíbrio maior, uma regularidade maior, e possa, como eu disse, né, nas próximas 4 partidas, arrancar aí para em busca dessa classificação. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Parabéns, Daniel, boa noite. Queria saber, taticamente, se você estudou o time adversário e qual foi as atitudes que você teve com relação tática para enfrentar hoje nessa grande vitória do Guarani. Não tenho dúvida, acho que todos nós aqui estávamos muito preparados com o que tínhamos que fazer. Treinamos ontem as situações de parte tática de acordo com a postura do adversário, já que o adversário estava mudando o seu posicionamento tático a cada partida e nós estávamos preparados para todas as situações. E independente da forma como o adversário fosse atuar, acredito que a nossa equipe ia atuar bem. Haja visto o comprometimento, né, a maneira como os atletas se doaram no trabalho de ontem, na concentração para esse jogo. Então, foi um mutirão aí de energias positivas de todos os departamentos, de todas as pessoas que fazem o Guarani para que hoje a gente conseguisse construir essa importante vitória como foi construída. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Parabéns pela vitória. Diferentemente de outros jogos, o Guarani usou bastante, né, o lado direito com o Diogo Matheus e com o Júlio César. O Guarani chegou 2 vezes com perigo ao ataque no primeiro tempo e foi letal e fez 2 gols. E quais foram as principais mudanças da equipe? Foram táticas ou de postura? Acho que as duas mudanças aconteceram. Atuamos de uma maneira para bloquear o adversário quando ele tinha a bola e fomos muito efetivos nesse aspecto, jogando com intensidade e tentando explorar as beiradas do campo, né? Construímos os nossos gols pelas beiradas. O primeiro gol, lógico, numa roubada de bola na pressão em bloco médio, mas o lance das 2 penalidades jogadas construídas pelas beiradas do campo, né? Pelo lado direito, que terminando o lance do segundo pênalti pelo lado esquerdo, com o Júlio cruzando a bola pela direita e o nosso lateral esquerdo dentro da área, aproveitando essa bola de segundo pau. E isso mostra a liberdade que a gente deu aos laterais para que eles pudessem contribuir na fase ofensiva, e os atletas foram num entendimento muito grande para que a gente pudesse construir a vitória como foi feito.
Tá aí, Marcelo, a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, ele que está invicto, hein? Está invicto em derby, o terceiro derby. Ele conseguiu 2 vitórias e 1 empate. Gostei da pergunta do nosso repórter. Foi boa a pergunta, viu? Muito boa. Obrigado. Muito boa. Ô, Grigo, informações da Ponte Preta, por favor. Informações da Ponte. Gilson Kleina não é mais técnico da Ponte Preta. Oficial isso? Oficial. Já Oficial, saiu. não é mais técnico. Já saiu no site e o Ebelin que foi pra entrevista. Isso. Ainda não tá. Daqui a pouquinho a gente coloca. O Ebelin que foi pra entrevista, mas já é oficial. Gilson Kleina não é mais técnico da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos repercutir isso já. Ô Wagner, fala aí, dá um resumo da entrevista do Daniel Paulista. Bem, ele está satisfeito, não poderia ser de outra forma, né? Uma vitória no Clássico realmente deixa esse tipo de situação. Disse que o Guarani tem 4 jogos, que essa vitória vai servir para um outro rumo do time na classificação, buscando a segunda vaga, entendendo que a primeira vai ser do Corinthians. E disse que estudou muito a Ponte Preta, que um clássico como esse merecia realmente assistir vídeos, ver a postura do adversário. E ele montou a estratégia e realmente neutralizou. A Ponte praticamente não viu a cor da bola, pelo menos pelo que ele acabou dizendo. Que o Guarani melhorou com a vitória o seu saldo de gols, isso é verdade. Realmente pode pesar num momento de classificação. Disse que uma vitória que dá confiança, dá realmente para a sequência do campeonato, e enalteceu o seu terceiro resultado positivo em derbys. O Daniel Paulista está invicto em derbys, né? Foram 2 vitórias e 1 empate sem tomar gols. Então ele fez questão de destacar esse detalhe. Diz que o Guarani foi um time equilibrado em todos os aspectos, e foi mesmo, tanto no goleiro, que só fez uma defesa talvez, nem sujou o uniforme, e uma defesa equilibrada, um meio-campo equilibrado e um ataque eficiente pela vitória de 3-0. Comemorar com a torcida foi um exagero? Não foi não, porque um clássico como esse, não é toda hora que acontece um resultado positivo desse, alguém criticando que para que ganhar a Copa do Mundo com aquela comemoração, mas é válido, né? Uma vitória no clássico realmente é justificável, principalmente pelo que o Lucão fez, botou um cocar de índio lá. Tem gente criticando? Então, realmente foi uma comemoração do time. Lógico, tem que comemorar mesmo. O Lucão tá certo. Lucão tá certo, tem que comemorar mesmo. É isso aí. O futebol tá muito chato, cara. O futebol tá muito chato. Quem ganha tem que fazer festa. Tá certo. Tem que fazer festa. Tá e ele certo, não respeitou de momento nenhum. Momento nenhum. Ainda falou depois aí na entrevista, o Wagner ouviu. Ele falou na entrevista que o Guarani ganhou de grandes times, ainda colocou a Ponte no meio de grandes times, grandes jogos. Então, o futebol tá muito chato. Quem ganha tem que comemorar, pô. O cara vai ficar fazendo o quê? Ganhou o derby de 3-0 e vai ficar com cara de pastel? Não, eu vou chorar. Eu ganhei o derby 3-0, eu sou bugrino, eu vou chorar. Pro vestiário, né? Eu vou chorar porque eu ganhei o derby. Viu, Marcelo? Fala, queridão. A hora que quiser, Ebelinho. Então vamos colocar a palavra do presidente da Ponte Preta. Vamos ouvir então o que o Ebelin falou após a derrota nesse derby 3-0 pro Guarani. Antônio Eberlin. Peço desculpa à nação alvinegra pela partida que nossa equipe desenvolveu no dia de hoje. Fiquei muito triste. Como qualquer torcedor da Ponte, eu senti na alma o que aconteceu aqui hoje. Quero informar vocês que o Kleina não é mais o treinador da Ponte. Na madrugada de hoje, eu vou contratar um novo treinador para a Ponte. Não vou responder as perguntas hoje, nunca me furtei a isso. Mas eu acho que o momento é de grande reflexão e de busca de mudança. Não gosto de mudar, quem me conhece sabe que eu tive poucos treinadores ao longo de 12 anos. Queria que fosse diferente. Demito hoje um grande treinador, um grande pontepretano, uma pessoa que vestiu a nossa camisa como nunca. Mas infelizmente, diante dessa derrota vexatória, eu preciso dar uma resposta para a nação alvinegra. Não gostaria que fosse assim, mas é dessa maneira que eu vou fazer, e não adianta conjectura, não adianta ilações. Só posso dizer a você, pontepretano, que a dor que vocês estão sentindo, pode ter certeza, pode multiplicar por 100, porque a minha dor é maior. O que eu não posso admitir é um ex-dirigente da Ponte ligar para o meu diretor financeiro, ameaçá-lo,
dizendo que vai bater nele. Ele não passa de um moleque que vive às custas da sogra dele. Então, senhor Giovanni, não ameace mais ninguém. Seja pontepretano, coisa que o senhor não é. O senhor vive me taxando de bugrino, o senhor vive me taxando de um monte de coisas, mas o Estatuto Social da Ponte pode puni-lo. E assim nós faremos. Tá? Minha filha tem uma gravidez de risco, escutou o seu áudio para o Vale. Eu fiquei muito triste com isso, porque diferente do que o senhor falou para ele, eu recebi a sua esposa hoje, o seu filho, de maneira muito diferente. Com a maior alegria do mundo, com o maior respeito do mundo, e o senhor não teve esse respeito com a Associação Atlética Ponte Preta e nem com a minha filha. Então o senhor não passa de um torcedor, de um mecenas, tá? Você não sabe torcer para a Ponte, o senhor não passa de um babaca, tá? De uma pessoa que se esconde atrás da sogra, e nós não vamos admitir isso. Isso eu não vou admitir. Que ofenda os meus diretores, que ameace os meus diretores, eu não vou admitir isso de forma alguma. Então não vou responder as perguntas hoje. O que eu posso dizer é que o Klena não é mais o treinador da Ponte e que nessa madrugada eu vou fazer de tudo para contratar um novo treinador. Agora quero dizer para esses oportunistas, para essas cobras ardilosas que esperam um mau momento do clube, para depreciar o clube, para falar mal do clube, tá? Que torce só para uma pessoa e não para a instituição, como você torce, seu Giovanni, que isso acabou na Ponte Preta. Tá? Eu sei dos meus erros e dos meus acertos e sempre vou assumir isso. Hoje a culpa do que está acontecendo é do presidente da Ponte, porque é ele que contrata, é ele que segura, é ele que admite. Agora eu não vou admitir que o senhor ofenda o diretor da Ponte Preta. O senhor ofendeu meu diretor financeiro, isso não vai acontecer mais. Pode ter certeza que eu vou denunciar ao Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Tá, vou então, cobrar o Conselho. Tá então a palavra do presidente Marco Ebelin, bastante nervoso, avisando, notificando a demissão do técnico Gilson Kleina. E aí bastante nervoso, né? Falando declaradamente a respeito de alguma ofensa do Pior que a entrevista tem demais. 13 minutos. Ô Wagner, eu contei aqui, ele falou, né, a princípio que está escrito ali no site da Ponte Preta, né, que ele pede desculpas, está envergonhado, que vai demitir um grande homem, um grande treinador e que vai contratar um treinador na madrugada. E depois começou a fazer coisa. Ele não precisava nem ter falado o nome, né? Mas aí para falar o nome, quando você perguntou, já falei de quem ele estava falando. Mas eu acho que isso agora é extremamente irrelevante. A torcida da Ponte Preta quer que ele faça o papel dele. O papel dele qual é? Tomar a decisão. A decisão ele tomou, demitiu o treinador. Agora, se ficar nesse lero, nem vem cá que eu também quero, vai resolver o que pro time? Tá dando uma desviada de foco, né? O que vai adiantar isso? Distribuindo responsabilidades. E pior que ele falou o nome ainda, né? Exatamente. Agora, deve ser oposição isso aí. Sim, é oposição. Né? Ele falou Giovanni Di Marzio, né? É sim, o Giovanni. Não era a chapa. Não, era. Mas o Giovanni, ele é muito ativo, né? Ele é muito ativo nas redes sociais, ele sempre comenta mesmo. Gente, eu tô falando o que saiu da boca do presidente, vocês que ouviram aí, né? Vocês que ouviram aí. Então, sabe, acho que nesse momento que a Ponte Preta não tem esse negócio de DNA, MRP. A Ponte Preta é a Ponte Preta. Cara, eu não torço pro MRP, não torço pro DNA. Eu torço pra AAPP. Essa é a sigla que eu torço. Então hoje a Ponte Preta é um só. E hoje o torcedor da Ponte tá machucado, como disse aí o presidente Marco Antônio Eberlin. Foi uma vitória vergonhosa, né, pra Ponte Preta, e o Guarani só não ganhou demais porque foi bonzinho com a gente. Se o Guarani aperta um bocadinho mais, ganha de 6. Agora, esse negócio de essa madrugada mesmo contratar um técnico, dá margem a uma interpretação de que ele já estava procurando esse treinador. Sim. Eu tenho uma informação de que a Ponte consultou o Humberto Louser. Exatamente, deixou nas entrelinhas, porque há ninguém 2 semanas demite atrás. o técnico agora e na madrugada já vai contratar outro. A informação é que a Ponte consultou o Humberto Louser há 2 semanas atrás. Consultou o Lisca também, mas o Lisca não vem em virtude do dinheiro, né? Em virtude do que o Lisca pede. O que o Lisca pede está fora dos planos da Associação Atlética Ponte Preta. Mas o Louser foi consultado.
Bom, eu tenho aqui ele gostou da ideia. Eu tenho um monte de quadro aqui, a gente vai eleger o melhor em campo, tem as notas do jogo, mas eu quero saber do comentarista se foi acertada a decisão ou não, mas só para lembrar que o Campeonato Paulista tem uma regra que o treinador que dirigiu um time no Campeonato Paulista, ele não pode dirigir outro time na mesma edição do campeonato. Então, por exemplo, um nome que muito torcedor da Ponte Preta entende que seria um bom nome até para a Série B, que era do Léo Condé, que foi demitido recentemente do Novo Horizontino. Ele não pode assumir o time no Campeonato Paulista. Na Série A1, não. Tá? Então, tem alguns entraves aí. Mas não deve sair muito disso, não, viu? O Carlos, eu acho que ele deu a tacada certa. Provavelmente vai ser o Humberto Loser. Eu tenho uma informação de que ele gostou, parece que da primeira investida, né? Porque, o Wagner... Quero saber primeiro se você acha certa a atitude. Eu não vou nem falar depois que ele anunciou a queda do presidente, do técnico, porque eu acho que isso aí, roupa suja se lava em casa, cara. Também ele acho. não podia nem ter, eu acho que ele não deveria nem ter colocado isso na imprensa. Mas a parte política da Ponte Preta já é uma bagunça há mais de 20 anos, cara. Então a gente tá vivendo o mesmo de sempre. E é por isso que a Ponte Preta vai daqui pra frente só pra trás. Enquanto esses caras não se entenderem. Vocês vão matar a grama que vocês estão pastando. Escutem o que eu tô falando. Wagner Ferreira, atitude certa do presidente? Era o mínimo que se esperava dele, né? De um presidente. Situação insustentável. Se ele não demite o Kleina hoje, a torcida demite ele do cargo de presidente. O Wagner foi muito bem nessa. Demorou pra sair, né? Então, agora ele... Demorou, né? Dessa declaração aí com ofensas pessoais ao Giovanni, né? De Marzio. Isso aí é para desviar foco, para procurar mais culpados aí pela situação. Agora, o Loser é um bom nome. Evidentemente, pior do que tá não fica. Toda a troca de treinador gera uma melhora de rendimento do time. O jogador vai se sentir motivado, agora eu vou jogar, aquele que tá no banco vai querer ser aproveitado. Então, eu acho que uma mudança agora... Pior não vai ficar. Deve trazer melhora para o time da Ponte. Agora, pensando como ponte pretano que sou, né? E entendendo isso, eu falei isso na hora da macaca, né? Falei isso na hora da macaca, falei isso também na resenha da quinta-feira. Se fosse para mandar o treinador embora, mandasse no jogo contra o Botafogo, porque agora fica cravado, marcado. O Guarani, além de sapatear... O Guarani sapateou em cima da Ponte. Além de sapatear... Deixa eu só completar meu raciocínio. Não, é que eu tenho uma informação importante. Além de sapatear em cima da Ponte, ainda fez com que a Ponte demitisse o treinador. Uma informação do repórter Pedro Orioli, da Jovem Pan News, que o Humberto Loser vai ser o novo treinador da Ponte Preta, deve ser anunciado ainda antes, até no começo da madrugada. Pois é. Informação que você já trazia a princípio. O Loser mas mesmo. O Pedrinho tem base para esse tipo de informação. Se o Pedrinho falou, tô com ele. Ele colocou aqui no Twitter. Acaba de colocar essa informação no Twitter. Gente, vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho aqui a eleição. Eu tenho aqui que sortear o colchão. Não vou fazer o pessoal ficar esperando. Não, já vou sortear porque tem aqui... Mas a gente entra em contato também, tá? Com o ganhador. Tem aqui o melhor jogador em campo, tem as notas do jogo, os comentários finais, destaque final dos nossos repórteres, ficha técnica do jogo. Tem muita coisa até meia-noite. Mas vamos fazer o sorteio, Carlos? Eu fiz aqui durante o intervalo, a gente falava e eu vi a Ponte Preta, o lado da Ponte, o lado perdedor, o lado vencedor, que foi o Daniel Paulista, e 55 pessoas, internautas, mandaram no zap 989893526. Tivemos mais, acho que umas 13, 14 mensagens, mas faltava informação, então eu não coloquei nesse número aqui de nome completo, bairro e cidade. Então a gente vai sortear, né, Carlos, uma cama box solteiro lá da Store Colchões, certo? Certo. Então vamos lá, eu quero que você me diga um número de... Felipe, tem a foto da cama aí, se você puder coloca o vídeo da cama pra gente aí, por favor. Eu quero que você me diga um número de 1 a 55, Carlos Corsato. 1 a 55? 1 a 55. Vamos lá, não vou falar esse número que você tá achando que eu vou falar, porque eu não vou falar, não. 3? Não. 30? 47. Por que o 47? Porque eu quero escolher o 47. Essa cama aí, ó, box solteiro 1,88 por 88. Tá bruto, rústico e sistemático. Depois de tomar 3 no lombo, você quer o quê, né, velho? Bruto, rústico e sistemático. Você tá igual o cara que quer que o Lucão não comemore. O Lucão tem que comemorar. Não, eu não falei isso, não. Do índio lá, né? E quem é ponte pretano como eu tem que ficar chateado, né? Vou mandar um abraço pro meu genro, o Henrique Ferrari. Ele tem 1,90 m. Henrique. Ia ficar com o pezão pra fora aí nessa...
Pois Coloca é, solteiro aí. então, mas tem... sob medida lá, Tem né? sob medida, medida, o pessoal lá faz 996624298. Pode mandar agora a mensagem. A Helenice tá lá esperando a sua mensagem. Ela que é uma das vendedoras lá. Agora? Agora, Essa hora? Cara, tem que trabalhar, velho. Só Pensa vão ver o quê? amanhã, 8 horas da manhã. Pensa o quê? Não, é o celular dela, pô. 99662 996624298 pro genro, é genro, Wagner? Pro genro do Wagner tem uma cama personalizada que os caras vão fazer Sabe que pra o ele. genro do Wagner Ferreira é Ponte Pretano, né? Não, não é. Não, você acha? Esse foi o primeiro crivo pra passar na família. Você tá louco, velho? Você pirou? Bom Não, dia né, de casar com a minha filha? Pô, pera aí, meu. Que nem lá em casa, não vem com esse negócio não. É que nem o doutor Arthur fez aí recentemente. É, pô. Conta a história. Não, você não sabe. Vai, segue. Vamos lá, parabéns, aqui foi uma mulher, hein? Silvana Correia Pereira, Jardim Leonor, Campinas. Parabéns, Silvana. Silvana Correia Pereira, Parabéns. Jardim Leonor, Campinas. A Silvana fatura cama box aí, a nossa produção vai entrar em contato direitinho e explicar o procedimento para a retirada dessa cama box aí, de presente que você acaba de faturar lá da Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Nas outras transmissões também vamos ter mais prêmios, né, Carlos? Sim, sim, né? Vamos lançar a partir da semana que vem a promoção Que Cama Box você quer ganhar? Que Cama Box? Isso. Muito bem. Vamos lá, Felipe Marques, nosso operador. Vamos com a vinheta do Melhor em Campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, começa com o comentarista Wagner Ferreira, o melhor em campo dessa vitória, placar clássico 3-0 do Bugre para cima da Macaca. Para falar a verdade, não teve um grande destaque individual. Foram todos dentro de uma média, principalmente pelo lado do Guarani. E como a TV que transmitiu o jogo elegeu o Lucão, eu acho que nós vamos acompanhar, porque fez um gol que deu a abertura do caminho para a vitória do Guarani. Então, para mim, o Lucão. Lucão, um voto, fez o primeiro gol da equipe do Guarani. Seu voto, Albert Cavalcante. Vai pra ele, né? Lucão do break. Ele saiu trombando com todo mundo ali, foi pra cima, fez um gol. Lucão do break. Lucão, e o seu voto, Carlos Corsato narrou o jogo. Lucão do break, é isso. Além de abrir o placar, abrir o caminho, né? Porque, por exemplo, o Igor Vinhas falhou, né? Mas se o Lucão do break não chuta, não teria acontecido a falha do goleiro da Ponte Preta. Bem pensado. Então, pra mim, o Lucão do break. E depois, por manter essa tradição do futebol. Porque o futebol tá ficando muito chato. O futebol tá ficando muito amarradinho, sabe? Quem ganha tem que comemorar mesmo. Ele não fez nada ele não desrespeitou o adversário. Eu sempre coloco aqui. Você comemorar, né? Com a sua torcida, com o seu povo, com quem torce por você, é isso mesmo, sem desmerecer o adversário. Então, por tudo isso e por ter acreditado, Lucão do Break, o cara do jogo. 3 votos, Lucão do Break, melhor em campo, Betchamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões. Seu voto, Grigô. Lucão do Break. Vou nessa também. Vai nessa? Vou nessa também. E ele deu trabalho ali, né? Batalhou demais, correu demais e depois ainda tava com o pique todo lá com o Cocar fazendo a festa, dançando o seu break lá. Merecido, Lucão do Break. Muito bem, 4 votos, já venceu o Lucão do Break, portanto, o melhor em campo, mas eu vou votar no Índio. Achei que o Índio jogou muito hoje, cara. Olha, eu tenho na retina muito o Índio que passou pela Ponte, né? Mas hoje, achei que o Índio hoje é um Índio totalmente diferente daquele da Ponte, viu? Com mais confiança, tem o estilo de jogo dele, mas eu gostei do Índio, mais o Lucão do Break eleito com 4 votos. Ô Lucas, Lucão também, você concorda, Lucas? Sim ou não? Concorda, tá bom. Então eu vou computar o voto do Lucas, nosso narrador aqui também nos canais Futebol Interior, que tá de castigo com a gente até a meia-noite. Você não vai liberar o Lucas, não, Carlos? Na hora de comer a pizza, você quer que ele vá embora? Então fica, Lucas. Fica que é a pizza do Dadá.
Uma delícia. Muito bem, agora, portanto, o Lucão do Break eleito o melhor do derby. Lembrando que a Ponte Preta, através do presidente Marco Antônio Eberlin, anunciou a demissão do técnico Gilson Kleina, Humberto Loser. O Carlos já tinha dado a bola, mas a informação que está rolando aí deve ser o novo treinador da Associação Atlética Ponte Preta. Agora, meu caro Felipe Marques, vamos trazer as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, notas do jogo comigo e com o Wagner Ferreira. Wagner, vamos começar com o Guarani, dono da casa, vencedor do derby número 202, 3-0 pro Guarani. Goleiro Maurício, a gente poderia chamar ele de Maurício, mas ninguém vai saber quem é, né? Kozlinski. Não sujou o uniforme, nota 7. A minha caneta para de funcionar nesse momento. Eu gosto da minha caneta da Ponte Preta, mas não tá nada funcionando. Mas não foi ela que parou, não. Tem outra aqui, ó. Essa aqui é sua? Não, essa é minha, né? Diogo Matheus. Fez o gol, mostrou confiança, mesmo porque a Ponte não atacou pelas laterais. Nota 6 pro Dioguinho. Ronaldo Alves. Nota 7. Confiança, não deu chance nenhuma também pro ataque da Ponte. Derlan. Também acompanha o seu companheiro de zaga, nota 7. Tirou o Hernando, né? O técnico, né? Diante das falhas, né, em jogos anteriores. Não foi só pelo jogo do Ituano, não? Não. Contra o Botafogo também. Falhou também. Matheus Pereira. O mesmo nível do Diogo Matheus. Nota meia dúzia. 6. Meia dúzia pra ele. Bruno Silva, aliás, esse joga muito, hein? Ele é um operário, né? Juntamente com o Júlio César. Intocável no time do Guarani. 101 partidas, comemorou hoje, né? 101 partidas, nota 7 pra ele. Nota 7 pro Bruno Silva. Gosto demais desse volante. E o Índio, que o Marcelo falou que é outro jogador no Guarani. É verdade, é um jogador de esquema, né? Conforme a partida ele é escalado. Então, ele com a presença do Índio, ele dá liberdade para o Rodrigo Andrade e para o Giovani, inclusive na cobertura dos laterais. Então, muito boa a presença do Índio. Só não vai levar uma nota igual a do Lucão, que foi o melhor do campo. Vai ficar com uma nota 7 o Índio. 7 pro Índio. Quem te viu, quem te vê. Entrou no lugar dele o Vitinho. Não mostrou futebol há 35 minutos. Não vou nem dar nota pro Vitinho. Sem nota pro Vitinho. Rodrigo Andrade. Nota 6. Não esteve assim no seu melhor momento, mas sem comprometer. Tá meio fora de forma ainda o Rodrigo Andrade. Tá com um porta-mala meio grande. Vai ficar com uma nota 6. São 3 volantes do Guarani, né? Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade. Exatamente, 3 volantes. No lugar do Rodrigo Andrade entrou o Iago, sofreu o lance do pênalti. Eu achei que não foi pênalti, uma iniciativa do treinador que acabou dando certo, né? Ele colocou o time um pouquinho mais à frente com o Iago, aberto ali pela direita, acabou sofrendo o pênalti, discutível, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas não importa. Ele vai ficar aí com uma nota 6 pela participação. 6 pro Iago. E o Giovani Augusto? No mesmo nível de Bruno Silva, de Índio e de jogadores ali do meio campo do Guarani. Vamos dar uma nota 7 para o Giovani. Participativo, né? Fez o gol de pênalti, não cobrou tão bem assim, mas pênalti que entra é bem batido. É bem batido. Acabou fazendo o gol, então o segundo gol do Guarani. Nota 7 pro Giovani. E o Eduardo Persson, que entrou no lugar dele no segundo tempo? Entrou muito pilhado ontem. Achei que ele andou abusando de uma certa violência, né? Jogadas divididas, discutindo com o árbitro, com os jogadores da Ponte. Vai ficar com uma nota 5, Persson. 5 pro Eduardo Persson. Tomou cartão amarelo também. O ataque do Guarani, Júlio César. Júlio César. Como eu disse, a mesma tese que eu tenho com relação ao Bruno Silva. É um jogador operário e de confiança do treinador. Não vai sair do time, vai ficar jogando aí até o final do campeonato, salvo cartões ou contusão. Nota 6 pro Júlio César. 6 pro Júlio César. Entrou no lugar do Júlio César, pode ser que eu tenha trocado aqui, mas foi o Maxwell, né? Entrou o Ronald, 45 minutos, sem nota. Sem nota pro Ronald, o Lucão do break. Nota 8 pra ele, né? O destaque do jogo. Tá, e o Maxwell, que entrou no lugar dele? Sem nota também, 45 minutos ele entrou. E a nota do Daniel Paulista? Nota 8 pro Daniel. 8 Começou com um time bem escalado e as alterações também necessárias e pontuais. Nota 8 pro Daniel Paulista. Agora vamos ver a visão do comentarista Wagner Ferreira. Estamos com as notas do jogo para os jogadores da Ponte Preta. Agora eu quero ver, Wagner Ferreira. A nota maior aqui é nota... Bom, depois a gente vê isso aí. Eu já até imagino para quem seja, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Igor Vinhas. Contestado no lance do primeiro gol, né? Eu achei até que não foi uma falha gritante dele assim. Poderia ter chegado na bola pela sua envergadura, mas entre ele e o poste, por onde a bola entrou, o que tinha ali? 20 centímetros? Não sei se tanto.
Ele estava na bola, a bola entrou. E o Carlos acha, o Marcelo também acha que houve falha, o Grigo também parece que achou falha. Então vai ficar com uma nota 5, o nosso glorioso Igor Vinhas. 5 pro Igor Vinhas. Lembrando que daqui a pouco a gente lá no Planeta dos Macacos, né? No site Futebol Interior, eu coloco as notas do jogo, mas aí é as notas by Carlos Corsato. Porque sabe, Wagner, eu colocava as notas do Frank, mas eu não concordava com as notas do Frank. Então, são as notas. Eu não concordo com as notas do Frank. Obrigado por corrigir no ar, viu? Coisa que você não deve fazer nem com o seu inimigo, quanto mais com o seu irmão. Obrigado. Eu sabia que ele ia morrer pra provocar. Vá pra aquele lugar, você. Objetivo alcançado com sucesso. Eu não concordo. E hoje não precisa tirar muito comigo, não, porque só a Ponte Preta já tirou meu juízo hoje. Perder derby de 3-0 é pra acabar. Mas eu não concordava com as notas do Frank. Então, pô, eu vou escrever as notas do cara, né? Então, eu discordo completamente, mas é a nota do Wagner aqui na transmissão, tá? Kevin, lateral bom, hein? Não, que nota que ele deu pro Igor Vinhas? 5. Kevin, lateral muito, bom. Muito. Com a torcida da Ponte, você tem uma ideia, o Igor Vinhas falhou até nos pênaltis. Vai, Kevin, um dos mais fracos da Ponte, né? Não apoiou, falha de bola nas costas, nota 4 pro Kevin. 4 pro Kevin. A gente conhecia ele desde o tempo de Guarani. Já sabe, a gente sabe o que ele pode dar, né? Uma notícia pro torcedor da Ponte. Se for o Loser o treinador, ele vai continuar sendo titular, porque com o Loser ele jogou bem no Guarani. Tá bom. Mas ele tá jogando mais do que o Norberto. Isso, se tiver escolher entre ele e o Norberto, fica com o Kevin, que é ruim também. Thiago Lopes. Apesar que não vai ser esse técnico que vai chegar que vai decidir disso. Ele vai ouvir, né? Aí, com as influências de informações... Mas se ele já tá há 2 semanas, porque a informação que eu tive foi... A informação do Gilson Kleina foi na derrota pro São Bernardo, que a Ponte consultou 3 treinadores. Aí o outro técnico já fica de olho. Um é desconhecido, mas um era o Lisca, né, que pediu um dinheiro que a Ponte Preta não tem condições de pagar, e o outro era o Loser. Inclusive, o Loser havia recebido naquele mesmo dia uma consulta do Avaí. E o Loser não aceitou ir pro Avaí. Já estava mais ou menos engatilhado. Ele não aceitou ir pro Avaí. Então a informação que há 2 semanas atrás, na derrota pro São Bernardo, a Ponte já havia consultado o Humberto Lousa. Se for o Humberto Lousa, já está analisando o time há um tempinho. Algumas partidas já, exatamente. Vai. Thiago Lopes. Eu acho que a dupla de zaga da Ponte não teve participação nos gols. Veja bem, um chute de longe do Lucão, que culpa tem Thiago, que culpa tem o Léo Santos. O pênalti cometido pelo André Luiz, que culpa tem ali a dupla de zaga. E o terceiro gol, um pênalti que aconteceu lá do outro lado. Então eu vou isentar de culpa pela derrota da dupla de zaga da Ponte. Eu vou dar 6 para cada um. 6 pro Thiago e 6 pro Léo Santos. 6 pro Thiago Lopes e 6 pro Léo Santos. E o Jean Carlos, menino que cometeu o pênalti, inclusive. É mesmo nível do Kevin, né? Vai ficar com uma nota 4, porque era uma válvula de escape para onde o Guarani procurava jogar. Inclusive, não sei se quando o Iago entrou, o Jean Carlos estava no campo ainda. Deixa eu ver aqui. Ele entrou, o Jean Carlos saiu a 31 e o Iago entrou a 20, exatamente. O técnico estava vendo isso e falou, vamos jogar em cima do menino lá. Nota 4 pro Jean Carlos. Tá, agora eu tenho aqui, deixa eu ver se eu não... Ah, não, tá certo. Entrou no lugar dele o Matheus Anjos. Não para fazer a mesma função, claro, né? Ele trocou de posição, ele botou o Norberto lá na direita e o Kevin para jogar na esquerda. Isso. E o Matheus Anjos para dar uma reforçada no meio campo. O Matheus Anjos entrou a 31 minutos. Olha, melhorou um pouco o time da Ponte ali pelo lado esquerdo, criou algumas jogadas, vai dar o suficiente para mudar o placar. Vamos dar uma nota 5 aí pela participação do Matheus. 5 pro Anjos. André Luiz cometeu pênalti. Cometeu pênalti, né? Já um agravante aí para a nota baixa dele. E por pouco produziu em termos de armação de jogada também. Ele que era o primeiro volante do time. Nota 5 para ele. 5 pro André Luiz. Entrou no seu lugar o Ribamar, que também só ficou arranjando confusão, hein? O Ribamar reclamou bastante de algumas entradas ali de jogadores do Guarani. E teve uma chance, me parece, que no jogo, a partir do momento que entrou. Fica com uma nota 4 o nosso Ribamar. 4 pro Ribamar. Leonaldi, juntamente com o Luca, né? Eu gostei do Leonaldi na participação ali, mas sozinho, né? Um jogador que respira a Ponte Preta, é da casa, né? Então, respira o Ponte Preta, sentiu o derby e pra mim nota 6 pra ele. Nota 6 pro Leonaldi. E o Matheus Jesus, hein? Que também é da casa, joga com a 10. A 10, né, o Wagner Ferreira? Normalmente tem que ser o craque do time, né? Normalmente, E aí? Vai ficar com uma nota 5 o Matheus Jesus, porque rende pouco pro time, né? Ele tem a posse de bola por ali, ele só toca de ladinho ali, pra lá, pra cá, não chega na área, não pisa na área pra finalizar.
Então eu acho que nota 5 tá de bom tamanho aí pro nosso Matheus Jesus. Entrou no seu lugar o Norberto. Foi jogar lá na lateral direita, né? Mas pouco produzido, nem apareceu, né? Acho que você nem falou o nome dele na transmissão. Vai ficar com uma nota 4 também. Nota 4 para ele. E o Fecim? Outra decepção no time da Ponte, né? Ele é, como se diz, aquele vagalume, joga uma partida boa, 2 ruins, e o técnico tinha a confiança dele. Agora não sei se vai ter na sequência do campeonato. É um jogador que joga no meio campo, mas escapa pro ataque, seria um terceiro homem de ataque. Mas não rendeu nada. Já teve acho que um chute a gol no primeiro tempo. E vai ficar com uma nota 4 também, o nosso Fecim. O ataque com o Luca. Esse inegavelmente é a joia que a Ponte foi buscar para esse campeonato, né? Um jogador artilheiro, já faz 2 partidas que não vai para a rede, né? Se não me engano. Sim. É a segunda partida. Não fez contra o Botafogo e também não fez o jogo de hoje. Mas o último você jogo sentia nele muita vontade de ganhar o jogo, brigando com os companheiros, brigando com a arbitragem, com os próprios jogadores do Guarani. Então não merece outra nota. A melhor nota da Ponte, nota 7 pro Luca. 7 pro Luca. O Pedro Júnior, companheiro de ataque do Luca. Fraco também, vai ficar naquela média de nota 4 para os jogadores que não renderam na Ponte Preta. 4 pro Pedro Júnior. E o Pedrinho, moleque da base. Entrou com 22 também, sem resolver muita coisa, porque naquela altura, agora ali já estava com acho que 3-0, né? O terceiro gol foi marcado a 25 minutos. Não, ele entrou antes, o Pedrinho entrou antes. Mas é isso aí, vai ficar na média de 4 também, fechando aí o time da Ponte. E o Gilson Kleina, o ex-treinador da Ponte Preta. Não sei se vocês vão concordar aqui, nota 4 para ele é muito ou não? Muito. Não, mas isso aí é a nota do Wagner. Nota do Wagner que vale aqui. Ainda tomou cartão amarelo ainda. O Gilson Kleina. Ainda tomou cartão. Gostou da arbitragem, ô Wagner? Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 43 anos. Alex Angui Ribeiro, 38 anos, funcionário público. Alberto Andrini Nogueira, 38 anos. Militar. Militar, verdade. E o Lucas Caneto Belotti, 31 anos, quarto árbitro, além do José Cláudio Rocha Filho do VAR. Começou deixando a bola rolar, à vontade, né? Pau comendo solto, ele não dando o cartão amarelo. Foi dar o primeiro cartão no lance do pênalti cometido pelo André Luiz, mas é de regulamento, né? Cometeu o pênalti, o cara que cometeu. O que eu acho um erro, né? Ele não fez o pênalti porque ele quis. Exatamente. Foi sem querer. É a regra. O cara vai tomar cartão amarelo? Pô? Hoje é pênalti. Vídeo que aconteceu com o Palmeiras no Mundial. Não tô questionando o pênalti. Tô questionando o cartão, pô. Eu disse cartão pro negócio que ele fez sem querer. Eu disse isso na transmissão. André Luiz foi vítima do regulamento. Mão na bola, não tinha saído o árbitro. Tinha que dar um cartão amarelo. Aí eu dava logo 3 cartão amarelo pra ele estar suspenso pro próximo jogo. E a outra polêmica foi no... Segundo pênalti. O segundo pênalti que ficou discutível ali, se houve ou não um empurrão em cima do jogador Iago. Mas, como disse o Carlos, não ia fazer muita diferença. Então, para mim, uma arbitragem normal, tranquila. No segundo tempo, ele tratou de controlar o jogo com os cartões amarelos e realmente foi muito bem. Tanto o árbitro como os bandeiras. Eu acho que, olha, eu desafio alguém aqui se houve algum impedimento no jogo. E não teve um lance. Teve impedimento, sim. Teve no primeiro tempo. No primeiro tempo eu lembro de um, Wagner. Então os bandeiras passaram ilesos aí na nossa análise, né? Então uma nota boa para arbitragem, hein? Uma nota 7 aí, tá de bom tamanho. Tá aí a nota do jogo. O jogo, tecnicamente, não foi brilhante, né? Vocês hão de concordar comigo. 2 lances de bola parada, 2 gols. O lance do Lucão, esse sim, com a bola rolando, mas também falha da zaga da Ponte, um presente. Então, um jogo que teve 3 gols, eu vou ter que ficar com uma nota aí 7 pro jogo. Nota 7 pro jogo. Tá, então as notas do jogo dos canais Futebol Interior do comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai, Marcelo, você tá comandando. Muito bem, verdade. Obrigado por ter lembrado. 5 para meia-noite. O nosso, eu tô igual o nosso operador. Nosso operador chegou uma hora ali que ele... Mas eu tô dormindo no ar, pior, né? Muito bem, 5 minutinhos para meia-noite. Vamos lá com os destaques finais, começando com o time vencedor, o lado vencedor, o lado verde e branco, o repórter mais bonito do Brasil, Albert Cavalcante. Com a vitória o Guarani dorme na vice-liderança do Grupo A com 10 pontos. O Guarani vai torcer para o Água Santa com 7 não vencer o Mirassol amanhã a partir das 11 horas, né? Que seria o jogo, vai ser o jogo das 11 horas de hoje, né? No caso, meia-noite, né? Então seria de hoje.
E em 202 derbys, agora são 69 vitórias para o Guarani contra 66 da Ponte e 66 empates. Vale registrar também, né, que um desses embates não tem um resultado conhecido, que é o primeiro, né, realizado dia 24 de março de 2000. Foi 4-0 para a Ponte, eu estava lá. Isso o Carlos também fala a mesma coisa. O que coloca como o quarto clássico mais antigo do país, atrás apenas de Fluminense e Botafogo de 1905, Internacional e Grêmio de 1909 e Sport Náutico de 1909 também. Em 3 participações, né, do derby, o técnico Daniel Paulista está invicto. Ele dirigiu o Guarani nas partidas da última na Série B, com a vitória por 1-0 no Brinco de Ouro, um empate fora de casa por 0-0 e hoje com a vitória por 3-0. Desempenho como mandante do Guarani nessa temporada 2022, em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com os gols de hoje, agora está com 6 gols positivos dentro de casa, tá? 4 gols contra. E a próxima partida do Guarani será em casa contra o Santo André, dia 26, no sábado, às 8h30, no Brinco de Ouro. Marcelo. Valeu, Albert. Um abraço pra você e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse é Albert Cavalcante e agora Grigoleto, Anderson Grigoleto, os destaques pro lado perdedor. Derrota que culminou na dispensa do técnico Gilson Kleina. Não é mais técnico da Ponte Preta. Humberto Loser é o nome mais cotado para assumir a Ponte Preta. Ebelim disse que até a madrugada ele anuncia o técnico. Próxima partida da Ponte, na terça-feira, válida pela Copa do Brasil. Lá em Cascavel, a Ponte encara às 21h30 o Cascavel. E a próxima partida no Campeonato Paulista da Ponte é no próximo sábado, às 18h30, vai até Mirassol enfrentar a equipe do Mirassol, Marcelo. Valeu, Grigo. Abraço pra você e até a próxima também. Até a próxima, valeu. Que bucha que a Ponte tem. O Mirassol já ganhou do Santos, cara. 3-2. O Mirassol tem um time acertadinho, hein? Que bucha que a Ponte tem. Tem um time acertadinho. Semana difícil pra Ponte, tem Copa do Brasil, vale grana também, enfim. Só lembrando que o Cascavel, até no início da rodada, era líder do Campeonato Paranaense. Cascavel empatou com o Azures Pato por 0-0, né? Vou confirmar aqui já. Wagner Ferreira, o seu comentário final nessa vitória do Bugre, 3-0 pra cima da Ponte. Uma vitória importante do Guarani, leva o Bugre à vice-liderança no Grupo A, né? Com 10 pontos ganhos, pelo menos até a rodada de amanhã. Melhora o seu saldo de gols, ele tinha 5 gols marcados contra 11, marcou 3, 8 contra 11, agora passa a ser menos 3. É um detalhe importante que pode servir até de motivo para classificação ou não. Evidentemente em empates com pontos, número de vitórias, aquele negócio todo. Então uma vitória incontestável do Guarani, fez 3-0 numa cambaleante Ponte Preta, né, que terminou do jeito que tinha que terminar, com a demissão do técnico o Gilson Kleina. E a vinda do Humberto Lousa, eu acho que vai ser positiva. Toda mudança gera uma mudança positiva para o time que faz a troca. Mas sempre acontece isso, dificilmente dá o contrário. Porque o jogador que vê um técnico novo vai se sentir motivado, vai querer mostrar serviço para garantir titularidade, e aquele que está no banco vai mostrar mais serviço ainda para tentar ganhar a posição com o novo treinador. Então está tudo dentro do vidrinho, né, como dizia Nadir Roberto, e eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os companheiros pela belíssima jornada esportiva, bem descontraída, movimentada e dentro dos padrões dos canais de Futebol Interior. Grande abraço a todos e até a próxima. O nosso presidente Wagner Ferreira. O Cascavel empatou com o Azures fora de casa, placar de 0-0. Teve outro jogo pelo Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense bateu o Cianorte pelo placar de 5-1. Deixa eu ver a posição aqui do Cascavel no Campeonato Paranaense. Rapaz, Cascavel só é o líder do campeonato, tá? Eu comecei aqui de baixo, começou, né? A rodada, eu falei isso na hora da macaca, começou a rodada como líder do campeonato. 18 pontos em 9 jogos, 5 vitórias. Tem um jogo aí, o primeiro jogo foi por WO. Não importa, mas não importa, vale pros pontos e ele tá aí, né? Muito bem, olha o Cascavel, hein? Próximo adversário da Ponte Preta, Carlos Corsato, ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Solta a vinheta, Felipe. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Carlos
Sempre pra sempre, de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Apesar da derrota da Ponte pro Guarani pelo placar de 3-0, o Guarani sapateou em cima da minha macaca querida. Que faz, hein? Guarani se recupera na competição, vai a 10 pontos e a Ponte vai ter que juntar os cacos aí, porque terça-feira tem só o Cascavel. A gente não tem realmente um minuto de sossego, o torcedor da Ponte Preta, né? Bugre venceu com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, depois Vitinho, Rodrigo Andrade, depois Iago, Giovanni Augusto, depois Eduardo Persson, Júlio César, depois Maxwell e Lucão do Break, depois Ronaldi, Daniel Paulista, o treinador vencedor do clássico, do derby. Aliás, o Daniel Paulista, hein? Pode colocar no currículo aí. Toda vez que ele vê a Ponte, aproveitamento é 7 pontos, 3 partidas, 2 vitórias, 1 empate. Já o Gilson Kleina contra o Daniel Paulista. Gilson Kleina tem 4 jogos contra o Daniel Paulista. 2 derrotas e 2 empates. Né? Um jogo que ele empatou, inclusive, foi Chapecoense e Sport. Né? O Daniel Paulista estava no Sport. O Kleina na Chapecoense, esse jogo ficou 0-0. Depois, só chapuletada, né, do Gilson Kleina como técnico da Ponte Preta jogando contra o Guarani. Igor Vinhas, Kevin, que lateral, hein? Thiago Lopes, Léo Santos e Jean Carlos. Depois o Matheus Anjos. André Luiz, depois Ribamar. Leonaldi e Matheus Jesus, depois Norberto e Fecim. Luca e Pedro Júnior, depois Pedrinho. Gilson Kleina, o treinador, ex-treinador da Ponte Preta, acabou a passagem do Gilson Kleina. Mas nada, né? Que o Marco Eberlin, entre linhas, já não soubesse, né? Que a permanência do Gilson Kleina, eu defendi o Gilson até no domingo e, mais uma vez, tem um monte de gente aqui falando, Carlão, leva pra você, Ponte Pretana, hein? Mas vocês tinham razão, né? O Marcelo, por exemplo, demitiu o Gilson Kleina no jogo contra a Inter de Limeira. Eu até dei uma bronca nele no ar aqui. Vocês todos tinham razão, todos. Ele deu bronca em mim no ar hoje 2 vezes também. Todos, vocês todos. Mas não tô chateado, não. Vocês todos, mas dou bronca, mas não corrijo você no ar, porque isso você não faz nem com o inimigo, quanto mais com o seu irmão, né? Mas árbitro Vinícius, não, tô só contando o fato. Árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado pelo Alex Sangue Ribeiro e o Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro Lucas Caneto Belotti, o VAR José Cláudio Rocha Filho. Gols do jogo, Lucão do Break, 5 minutos do primeiro tempo. Um chute de fora da área que o nosso goleiro, infelizmente, o Igor Vinhas, que precisa de folga, precisa de férias, aceitou. 1-0 para o Guarani. Depois o Giovanni Augusto cobrando pênalti, que o André Luiz, que é jogador que está começando agora, é menino novo, né? Não sabe que não pode abrir o braço na grande área, né? Pênalti para o Guarani, 2-0 para o Bugre, Giovanni Augusto marcou. E o Diogo Matheus, pênalti também. Não entendi porque que o Giovanni Augusto não bateu, né? Diogo Matheus foi pra bola num pênalti que pra mim não foi pênalti, né? Mas o árbitro marcou, é ele que manda em cima do Jean Carlos, cometeu em cima do Iago. Diogo Matheus, 28 do segundo tempo. Aliás, 2 gols a 28. Um gol a 28 do primeiro tempo e outro gol a 28 do segundo tempo. Fim de jogo, 3 pro Guarani, 0 pra Ponte. Cartões aqui, ó. Luca tomou cartão amarelo, André Luiz também tomou cartão amarelo. E além do Pedrinho e o Gilson Kleina. Portanto, 3 jogadores da Ponte e o Gilson Kleina, treinador. No Guarani, só 2 cartões aqui. O Matheus Pereira e também o Eduardo Persson. Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Público total 5.995. Acho que um dos menores públicos em derby. Para R$ 123.050 a arrecadação. 8ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. A Ponte perdeu, o Guarani venceu, 3 pro Bugre, 0 pra Macaca. A Ponte sem técnico joga agora contra o Cascavel. Terça-feira, 9h30 da noite, estaremos aqui nos canais Futebol Interior para narrar e contar a história deste jogo. Fechado, Corsato. O torcedor do Guarani tem que comemorar mesmo, o torcedor da Ponte tem que pôr a cabeça no travesseiro e tentar dormir depois de uma derrota por 3-0 para o Bugre no derby número 202. O Guarani amplia a vantagem, né? Agora são 69 vitórias contra 66 da Ponte, mais 66 empates. Um abraço, Corsato.
Valeu, esse Carlos Corsato narrou o jogo. Já estamos no domingo, 5 minutinhos do domingo 20 de fevereiro de 2022. O Carlos volta na segunda-feira com a Hora da Macaca. E é claro, você vai continuar com a gente nos canais Futebol Interior, porque nesse domingo tem muito futebol para você, várias retransmissões. Bom, placar ao vivo do Portal Futebol Interior, 8ª rodada Campeonato Paulista. Palmeiras venceu o Santo André pelo placar de 1-0, gol do Rafael Veiga. Botafogo e Corinthians empataram 1-1. Corinthians jogou com o time todo reserva. Raul Gustavo, só o Cássio de titular. E acho que o meio-campo Cantilho. Do resto, todo o time reserva. Raul Gustavo e Hélio Paraíba empatou pro Botinha, pro Botafogo. Bom, além desse jogo da Ponte Preta, 3-0 pra cima da Ponte em o Guarani. A gente já falou, Lucão do Break, Giovanni Augusto, Diogo Matheus. Tivemos também nessa noite que passou, de sábado, o São Bernardo com gol do Matheus Davó, ex-Guarani, vencendo o Ituano pelo placar de 1-0. O Água Santa pega o Mirassol amanhã às 11 horas da manhã. A Inter de Limeira amanhã, 8h30 da noite, pega a Ferroviária. E teremos também o clássico Sansão amanhã às 6h30 da noite, o Santos pegando a equipe do São Paulo. E também vamos ter Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Oi, Carlos. Inter de Limeira e Ferroviária a gente transmite. Muito bem, Inter de Limeira e Ferroviária, jogo que você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo ao Felipe Marques na mesa de som, canal de áudio do Portal Futebol Interior também, ao Grigo nas reportagens da Macaca, ao nosso Albert Bob Esponja Cavalcante nas reportagens do Guarani, o nosso presidente Wagner Ferreira nos comentários, o Carlos que narrou e você, internauta, que ficou junto com a gente nas redes sociais, canais Futebol Interior e também no nosso site, no Placar ao Vivo, e aos nossos patrocinadores, Betchamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, a Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões, os nossos parceiros na transmissão do derby. Lembrando que a Silvana Correia Pereira do Jardim Leonor Campinas ganhou a Cama Box de solteiro, presentão da Store Colchões. Gente, valeu demais pelo carinho, pela audiência, pela companhia com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço, um excelente domingo para todo mundo. Para quem ganhou, parabéns. Para quem perdeu, a vida continua. E até a próxima, já era. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.